na Copa Libertadores. Atual vice-campeão chileno, mas também atual lanterna do Campeonato do Chile. Foi vice em 2023, inclusive perdendo o título na última rodada, onde tinha liderança, a vantagem de 2 pontos, perdeu o jogo, foi ultrapassado pelo Huachipato, que foi então o campeão chileno de 2023, perdeu peças importantes no final da temporada e sofre em 2024 3 empates e 5 derrotas no Campeonato Chileno, 1-1 na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil na primeira rodada. Por isso, atenção redobrada para o jogo de hoje, o técnico Gustavo Huerta, que está no Cobressal desde 2018, é muito identificado com o clube. O Cobressal, Capri, que cometeu uma gafe. Chegando aqui na cidade de São Paulo, eles colocaram assim no Instagram: chegando em terras cariocas, Capriotti. Só isso. Que beleza, hein? Porra, estão 500 quilômetros equivocados aí. O Cobressal tá 500 quilômetros. Se eles tiverem essa mesma precisão aí pra furar poço de petróleo, nós estamos mortos, hein, PDV? Eles não vão achar nada, hein, se tiver essa precisão aí, hein? O detalhe é que eles marcaram a cidade de São Paulo, né? Tá lá a marcação no post, mas acho que eles devem imaginar, né, que carioca faz referência ao Brasil de modo geral. Então eles colocaram em terras cariocas. Deve ser. Só pode. Mas tudo bem. Vai que, se eles vencerem aí, vai que eles pedem aí pro chefe da delegação: vamos dar uma paradinha lá no Rio de Janeiro, então, pra conhecer as terras cariocas finalmente, né? Faz uma parada lá antes de voltar pra casa. Tá bom, então temos aí os primeiros destaques de São Paulo e também do Cobressal. Daqui a pouquinho o Rafael Oliveira vai analisar tudo pra gente desse jogo, vai trazer o destaque da opinião Bandeirantes e em instantes o Rogério Assis assume o comando da jornada esportiva também. Eu quero agora o Bruno Puzóvio. O Bruno vai contar pra gente aí como essa noite de quarta-feira está movimentando Libertadores da América, Copa Sul-Americana. Já tivemos também outros fatos importantes no esporte, no futebol hoje com a Liga dos Campeões da Europa. O Bruno Puzóvio já está conosco e vai contar tudo pra gente agora. Diz aí, Bruno, boa noite. Fala, Capri, boa noite, um abraço pra você, pra todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Exatamente, tivemos uma tarde movimentada nos jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Na Espanha, o Atlético de Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2-1. E na França, o PSG em casa perdeu para o Barcelona por 3-2 com 2 gols do ponta brasileiro Rafinha. Já na Libertadores, temos 3 jogos em andamento. O Atlético Mineiro está vencendo o Rosário Central da Argentina por 1-0. No Paraguai, o Cerro Porteño e o Alianza Lima não alteraram o placar. Mas no Equador, o Independiente Del Valle está vencendo o São Lourenço por 2-0. Vale lembrar que no mesmo horário do jogo do São Paulo, o Flamengo entra em campo no Maracanã com o Palestino do Chile. Pela Copa Sul-Americana, 3 brasileiros jogam nesta noite. O Fortaleza está goleando o Nacional Potosí da Bolívia por 4-0. Logo mais, o Internacional entra em campo contra o Real Tomayapo no estádio Beira-Rio. E por último, às 9h30, o Racing da Argentina recebe o Bragantino. Além dessas competições, teremos outros 2 confrontos nas quartas de final da Copa do Nordeste. Na Arena Pernambuco, o Sport recebe o Ceará e o Bahia recebe o Náutico na Arena Fonte Nova. Muito bom, aí o Bruno Puzóvio vai ficar de olho em toda a movimentação dos jogos que estão acontecendo, jogos que vão acontecer, tudo que tá rolando nessa noite de quarta-feira no Brasil e no mundo, muita coisa importante e relevante. Tá começando pra valer a temporada, não é? É agora que começa pra valer. Final dos estaduais, aí começa aí fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana, vem aí a sequência da Copa do Brasil, depois... Campeonato Brasileiro tá chegando já no fim de semana. Ah, minha gente, agora é pra valer, né? Agora o negócio pega mesmo. Quem gosta de futebol como nós aqui na Bandeirantes amamos, estamos vivendo dias de glória nessa temporada 2024. E ó, vem mais, hein? Tem Copa América chegando também, tem Jogos Olímpicos de Paris, tudo na Bandeirantes. Que agora no mês de maio vai completar 87 anos. 87 anos, e é muito legal. E há 87 anos a Rádio Bandeirantes conta a história do esporte
para a nossa audiência. São décadas e décadas, não é? A importância desse microfone levando a informação do esporte para os nossos ouvintes. Aliás, por falar em ouvinte, muito obrigado a todos vocês que estão chegando na nossa live do YouTube aqui. E venham mesmo, hein? Venham mesmo. Manda um boa noite aqui que eu vou responder no ar o boa noite de vocês. Uma saudação ao Carlos, ao Wagner, RB Racing. Wagner, tá invocado aí. Elivaldo Silva, valeu Elivaldo, obrigado pela mensagem aqui também, um grande abraço a você. E venham aí, podem vir conosco, porque a nossa live do YouTube já está bombando, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daniel Gomes chegou agora também. Douglas Matson Tavares está chegando conosco. Boa noite, Douglas. Vamos juntos aí. Se liga com a gente. Rafael Penha. Alô, Rafael Penha. Um abraço para você. Grande saudação aí, viu, Rafael? Vander Nunes da Silva, de Uruaçu, Goiás. Valeu, Vander. Muito obrigado. Rádio Bandeirantes de Goiânia, sempre conosco. O Gigas 2000. Valeu, Gigas. Wender Nunes da Silva, tricolor. É isso aí, Wender. Luciano Christian, de Itajubá. Alô, Minas Gerais. Uma saudação a vocês. Laurentino de Oliveira Santos. Silvia Andreucci, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Rádio Bandeirantes vai pro mundo inteiro, né? Muito legal isso, muito legal. Diógenes Pedrace da Silva, Mariceu Oliveira. Eu começo a pedir o boa noite do pessoal aqui, aí não para mais. Aí é uma enxurrada de boa noites aqui. Adão Gregório Lopes, Wagner Cassaro, Carlos Martins, Darlan Rocha. Não para mais, né? O Darlan tá no Rio Pequeno, tá aqui do meu ladinho, hein? Alô, vizinho, tá aqui do lado, hein, Darlan? Valeu. Um abraço a você também. Vamos pro primeiro intervalo aqui do Concentração. A parada é sempre muito rápida, rapidíssima mesmo. Na volta, tem muito mais de São Paulo e Cobressal pra você, São Paulino. Tá chegando agora aí ao Morumbi, não é? Ê, noite maravilhosa! São Paulo e Libertadores da América. Essa dobradinha vitoriosa, essa dobradinha de glórias. São Paulino tava com saudade de uma noite de Libertadores, né? Há 4 anos que São Paulo não encarava uma noite de Libertadores. 4 anos depois, hoje tem São Paulo na Libertadores da América. Tá chegando de automóvel aí no Morumbi? Tá sendo achacado pelos flanelinhas aí, meu amigo? Minha solidariedade a você, viu? Eu sei como é duro, não é fácil chegar no evento aí, correndo, sair do trabalho, dinheirinho suado, né? E vem esses flanelinhas danados aí achacar, tomar um dinheiro, né? Se puder, vai pra longe, né? Desaparece da frente desses sujeitos aí que infelizmente o Brasil não consegue resolver. As autoridades não têm competência para acabar com esse mal que é o flanelinha, esse chamado guardador de automóvel, que na verdade não guarda nada, ele só extorque o proprietário do automóvel, né? Porque se você não dá o dinheiro para eles, já sabe o que acontece, né, com o seu automóvel quando você voltar. Mas a minha solidariedade aí a você, não se preocupe, relaxa, aumenta o som aí da Bandeirantes e vamos juntos para uma grande noite de futebol, grande noite de Libertadores da América. 8h18, primeira parada do Concentração, rapidíssima, já voltamos, até já. Concentração. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Ricardo Maurício e Thiago Camilo ainda tentam encostar nos primeiros colocados da temporada da Stock Car, mas há entre eles uma disputa à parte na etapa de Interlagos nos próximos dias 20 e 21. Tricampeão da Stock, Ricardo Maurício conquistou 8 vitórias no circuito paulistano contra 7 de Camilo. Já no número total de vitórias, Thiago soma 39 e é o maior vencedor em atividade na categoria, enquanto Ricardinho venceu 37 vezes. No campeonato deste ano, Thiago já teve um pódio com o 3º lugar na primeira prova de Goiânia e está em 8º na classificação geral. Ricardo teve como melhor resultado um 6º lugar na primeira corrida do Velocitar e ocupa o 16º lugar na tabela. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite.
Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sabe como a gente muda a vida das pessoas? Com muito trabalho. Hoje tem absorvente em todas as escolas públicas. Na pandemia, os professores foram vacinados com prioridade. Tem 2,5 milhões de jovens recebendo, nesse momento, R$200 por mês e R$1.000 por ano para não desistirem dos seus estudos. Se eu conseguir fazer esse tanto de coisa concreta como deputada federal, imagina o que dá pra gente fazer aqui na cidade de São Paulo. Eu sou Tabata Amaral. Vim pro PSB? Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Nós, do Partido Renovação Democrática, o PRD 25, estamos orgulhosos de ser o mais jovem partido brasileiro, que nasce comprometido com a defesa da democracia, com o respeito aos poderes constituídos e, principalmente, para trabalhar junto com a população brasileira na construção de um Brasil cada vez melhor. Junte-se a nós. Venha para o PRD. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite.
8h25, já estamos de volta com o Concentração. Eu já vou dar uma boa noite aqui ao Rafael Oliveira, que já está aqui com a gente. Ele vai comentar esse jogo do São Paulo na Libertadores, São Paulo e Cobressal. 9h30 da noite a bola vai rolar, a narração do Rogério Assis. Mas eu quero mais um destaque do Paulo do Vale. Mais uma informação do Tricolor com o PDV, porque em 5 minutos, de maneira oficial, o São Paulo vai ser escalado, não é, PDV? Mas a Conmebol, ela já furou o Thiago Carpini, viu, Capri? Conmebol, ela divulga antes, né, as escalações. Eu já tive acesso aqui no Morumbi à escalação do São Paulo. Então, podemos confirmar o Tricolor paulista para daqui a pouco, noite de Libertadores no Morumbi. O São Paulo está definido pelo técnico Thiago Carpini, com 23 Rafael no gol, 3 zagueiros, 5 Arboleda, 32 Ferrarese, 4 Diego Costa. Igor Vinícius na ala direita, camisa 2. Pablo Maia, 29, 25 Alisson, 55 Rames Rodrigues e 15 Michel Araújo, hoje na ala esquerda no lugar de Wellington. Mais à frente, 10 Luciano e 9 Calério. São Paulo está definido, perdeu Ferreirinha. De última hora, ficaria no banco de reserva, sentiu um desconforto muscular, portanto não fica à disposição do Carpini, Capri. Muito bem, tá aí o São Paulo definido, escalado pelo técnico Thiago Carpini. Uma saudação aqui ao Luciano Christian e a esposa e a família. Eles ficaram bravos lá que eu não disse o nome da família toda. Ô Luciano, mas é claro, é um prazer ter a família toda do Luciano aqui com a gente, a esposa dele, a Nádia, e os filhos, o Pedro Henrique e a Gabi, lá em Itajubá, Minas Gerais. Um abração pra toda a família aí, bom jogo pra vocês aí no interior de Minas Gerais. Valeu, Luciano! Rafael Oliveira, fala Rafa, boa noite, você tá bom? Tudo bem, Capriotti? Boa noite pra você, pra todo mundo ligado com a gente, tudo certo. Boa! Bom, São Paulo e Libertadores da América, essa combinação aí de muito sucesso, né? É verdade que nos últimos anos não tem tido tanto sucesso assim, mas o São Paulino ama uma noite de Libertadores da América. E aí, São Paulino tem boas chances para ficar animado para esse jogo de hoje contra o Cobressal ou não, Rafa? Tem que estar animado, porque enfrenta um adversário que passa por um momento muito ruim. Tecnicamente tem jogado muito mal, é um ano irreconhecível do Cobressal depois da campanha que fez no ano passado. Então isso aumenta também a pressão, né? Porque o São Paulo precisa dar essa resposta, precisa deixar uma boa impressão, e o fato do adversário estar nessa sequência tão ruim precisa deixar o São Paulo, o torcedor do São Paulo, animado para hoje, mas ao mesmo tempo com a desconfiança do que tem visto, fica com aquele pé atrás. Se não for confortável hoje, vai ser confortável contra quem? Então tem um pouco dos dois lados da moeda. É para estar animado porque hoje é difícil imaginar algo diferente de uma vitória confortável. Mas se tiver algum tipo de complicação, isso vai potencializar e muito o ambiente depois. Eu tenho algumas questões aqui contigo. Mais uma é sobre o esquema tático aí adotado pelo Carpini hoje, não é? Ele abandona aquele 4-4-2 ou um 4-3-3 e vai para um 3-5-2. O que te parece isso, hein? Qual é a indicação do Carpini ao colocar o São Paulo num 3-5-2 hoje contra o Cobressal em casa? Acho que passa pelos desfalques e pelas carências em algumas posições. Por exemplo, a lateral esquerda, não tendo uma opção para a lateral esquerda e agora não tendo mais o Rafinha para fazer esse lateral que fica mais para fazer uma saída quase como um terceiro zagueiro. O Igor Vinícius é um lateral que naturalmente vai atacar mais o corredor, vai se mandar mais. Na esquerda vai ter uma improvisação. Então faz sentido você colocar um terceiro zagueiro para manter a estrutura de saída de bola e tentar usar o que o Igor Vinícius pode oferecer de melhor em termos de apoio. E da mesma forma, pensando nos desfalques do meio para frente, é um São Paulo que deixa de contar com algumas das opções de velocidade pelos lados. Por exemplo, um Wellington Rato, que poderia abrir o campo pelo lado direito, não está à disposição também. Então você tenta, dessa forma, sustentar mais o time com 3 zagueiros liberando alas, 2 volantes, até aí é algo parecido com o que já fazia, e talvez acomodar um pouco melhor Rames e Luciano juntos, já que nenhum deles é exatamente um meia aberto, embora a gente tenha visto várias vezes esse ano o Luciano fazer esse papel do ponta que parte do lado para jogar por dentro, ele fica muito mais confortável por dentro, né? Mas aí você não tem Lucas, você não tem Wellington Rato, você não tem Rafinha, você não tem jogadores, Wellington para a esquerda. Isso, de certa forma, eu acho que condiciona essa maneira de jogar. Eu acho que essa formação de hoje passa pelos desfalques e por tentar acomodar melhor Luciano e Rames Rodrigues. Ô Rafa, você sabe que com todo mundo à disposição, né, com o elenco completo,
Eu vejo que o Luciano não pode ser reserva no time do São Paulo. Se tivesse todo mundo aí, eu ainda acharia um lugar para o Luciano, que para mim é um jogador muito útil. Com os desfalques, então, acho que não tem nem conversa, não é? Como é que você vê o Luciano nesse time do São Paulo, hein? Eu acho o Luciano um jogador difícil pelo seguinte, assim, eu acho que ele muitas vezes corresponde, mas se você também alça o Luciano a um status de uma das principais estrelas do time, eu não sei se ele entrega tudo que você precisaria de um jogador para ser esse 10, digamos, do São Paulo. Porque no ano passado, acho que o melhor momento ali do São Paulo com o Dorival, na Copa do Brasil, por exemplo, que foi o título, que foi a grande arrancada do fim do ano, o São Paulo se ajustou muito bem não tendo espaço para o Luciano, né? Dando ao Lucas essa função de ser um meia por dentro, com liberdade para atacar as costas dos volantes adversários, e aí isso gerou uma concorrência direta entre Lucas e Luciano, fazendo com que o Rato abrisse o campo pela direita e pela esquerda era o Caio Paulista que abriu o campo para o Nestor vir de fora para dentro. Então, se a gente pensar um São Paulo completo, eu imaginaria Nestor e Lucas trabalhando por dentro, com o Rato de um lado, e hoje uma dificuldade pela esquerda é que não tem mais o Caio Paulista do ano passado, que fez um ano muito surpreendente para mim. Então, de certa forma, hoje, eu vejo o Luciano como um cara que precisa ter sequência como titular. Mas eu não consigo ver como um titular indiscutível e absoluto. Porque eu tenho sempre a desconfiança se ele é um cara que entrega regularmente como deveria para ser esse... Porque é uma função que exige muito protagonismo, né? Esse, teoricamente, um 10, um segundo atacante, já que ele não é exatamente um ponta nem exatamente um meia. Ele é um jogador meio difícil de definir, né? Ele não é um 9, ele não é um ponta, ele não é um 10, mas ele circula bem nessa faixa ali quase como um segundo atacante. Só que tem que ser um time montado para explorar o melhor dele. E talvez o melhor do Lucas seja nesse espaço do campo também. E aí, se existe uma pressão para escalar o Rames, provavelmente ele também vai ter que entrar nessa faixa do campo. Então acho que não é tão simples, mas hoje tem que ser titular, sim. Aliás, por falar em Rames, Rafa, o que esperar do Rames Rodrigues hoje, hein? Todo mundo aí de olho, começa mais um jogo na segunda partida na sequência como titular. O que é que a gente pode esperar do colombiano hoje, hein? Hoje eu espero mais, principalmente pelo contexto do jogo. Eu até acho que assim, no ano passado o Rames teve pouco tempo para jogar e era muito compreensível, até por tudo que a gente falou sobre o encaixe do time. Acho que não tinha muito perfil para ele, especialmente na campanha ali da Copa do Brasil. No Brasileirão, ele não conseguiu se firmar ou mostrar o suficiente para ter mais minutos. Acho que esse ano também não mostrou ainda. E olha que assim, tá falando aqui alguém que é fã da capacidade técnica do Rames, de início de carreira, do que ele mostrou no Porto, do que ele mostrou no Mônaco, do que ele mostrou no Real Madrid em alguns momentos, no início. No Bayern, mudando um pouco de posição e até jogando melhor, mais como um segundo volante até. Na seleção colombiana nem se fala. Mas acho que até hoje ele não sustenta, ele não se paga como um jogador que em campo precisa ter certos privilégios. Agora, para o jogo de hoje, dessa noite, como é um adversário inferior, como é um jogo em casa, como o jogo sugere um controle muito grande do São Paulo, talvez isso não evidencie tanto as limitações sem bola que o Rames tem mostrado. Contra o Tajeres, que era um adversário o mais forte do São Paulo nesse grupo, um time que claramente traria problemas e seria um time chato de enfrentar, e talvez seja o mesmo para enfrentar o Barcelona no Equador, o cenário é outro. Agora, em casa contra o Cobresal, é um jogo em que o São Paulo vai ter 60% a 65% de posse de bola e vai jogar no campo de ataque. Então é um jogo em que ele pode ser mais acionado, ele pode ser menos exigido sem a bola e vamos ver se mais decisivo com ela. E agora, para encerrar essa rodada aqui com você, Rafa, Thiago Carpini tá com a corda no pescoço, tá na corda bamba o Carpini, não é, Rafa? Para você, essa pressão sobre o treinador São Paulino se justifica ou há uma ansiedade aí em relação ao desempenho dele, uma cobrança excessiva em relação ao Carpini nesse momento? O desempenho do São Paulo em 2024 é ruim. Então, se a gente for falar de desempenho, faz todo sentido criticar. Eu só não entro muito na pressão por demissão, porque acho que o São Paulo já tinha consciência de que estava fazendo uma aposta num treinador inexperiente nesse nível de exigência, nesse nível de pressão. Então, se existia respaldo para essa decisão lá atrás, eu acho que é muito cedo para mudar de ideia. Acho também que, de certa forma, aquele título do início do ano, a forma como veio a Supercopa e o São Paulo sendo campeão e muita gente falando, olha, como ele deu sequência ao trabalho do Dorival, acho que foi muito precoce. Algumas conclusões foram muito precoces, como se já desse para avaliar um trabalho que estava só começando. E depois a gente viu, de certa forma, aquela imagem do time do Dorival se desfazer. Então isso tem sido um peso nas costas dele. Então não tenho gostado do que o São Paulo tem apresentado, mas não mudaria agora, não.
Rafael Oliveira, mais um craque da opinião Bandeirantes conosco. Ele vai analisar, vai comentar tudo de São Paulo e Cobressal. Bola rola às 9h30 da noite, daqui a 55 minutos no Morumbi, que vai estar cheinho. Com quantos mil São Paulinos aí no Morumbi, hein, PDV? Olha, a última parcial, Capriotti, 48 mil, pouco mais de 48 mil ingressos vendidos. Isso tem cerca de meia hora. Então eu acho que a gente chega aí próximo dos 50 mil torcedores. Não é o principal público do ano, né? A gente esteve aqui contra o Novo Horizontino, o torcedor tá um pouco desconfiado, talvez, com relação ao Carpini, mesmo sendo noite de Libertadores, mas já temos pelo menos 48 mil ingressos vendidos. E tem bola rolando, tem mais bola rolando na noite dessa quarta-feira. O Bruno Puzóvio tá acompanhando tudo. E tem gol do Galo, Bruno? Exatamente, Capri. Pela Copa Libertadores, Paulinho acaba de marcar para o Galo. Agora Atlético Mineiro 2, Rosário Central 1 em Minas Gerais. A partida está nos 35 minutos do segundo tempo. Bruno Puzóvio acompanhando toda a movimentação do esporte do futebol nessa noite de quarta. Libertadores, Sul-Americana, já tivemos Liga dos Campeões da Europa, uma quarta de gala para quem gosta de futebol. Quem é que vai apitar o jogo no Morumbi, hein, PDV? Vamos lá, Capri. Carlos Ortega. Aliás, o quarteto, né? Se a gente colocar o VAR também, quarteto todo colombiano. Ó, Carlos Ortega, o dono do apito, John Galego, Richard Ortiz e o Yadir Iacunha. É o dono do VAR hoje aqui no Morumbi. Trio também já definido aí pelo Paulo. Alessandro definiu o Cobressal, né? E já tem definida a narração aqui na Rádio Bandeirantes também, com o Rogério Assis. Vai preparando a escalação do Cobressal que eu vou dar uma boa noite pro Canhão aqui. Fala, Rogério. E aí, Canhão? Boa noite. Ricardo Capriotti, grande abraço a você, um abração pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, já esperando esse jogo, aquilo que você já falou algumas vezes e eu assino embaixo. Libertadores e São Paulo tem tudo a ver, né? Torcedor do São Paulo com saudades de ver o seu time jogar um torneio tão íntimo assim, não é, Capriotti, pro São Paulo, né? Capriotti, Libertadores e São Paulo tem tudo a ver, não é? São Paulo campeão várias vezes da Copa Libertadores, hoje com casa cheia, com expectativa, como disse Paulinho do Vale, 50 mil torcedores. Esperamos um grande jogo, noite agradável, não tá chovendo, temperatura maravilhosa, o gramado aqui perfeito. Aqui, Capriotti, se o cara der de canela, que é grosso mesmo, com esse gramado aqui não tem como dar de canela não. Tava ouvindo você e o Paulinho falarem a respeito da arbitragem. O árbitro de hoje aqui, o Carlos Ortega, mês passado, ele foi apitar no campeonato local um Deportivo Cali 11 Caldas, Capriotti. Quando entrou em campo para se aquecer, ele e os assistentes, tinha uma faixa na arquibancada. Ortega, apite bem, sua família te espera. Meu Só Deus. isso. Só isso, né? Ele apitou fácil, bem, tá? É fácil ser árbitro na Colômbia, né, Canhão? Não, é molezinha, né? Imagine você, né, fizeram uma associação com o que ou com quem mandou aquela faixa, né? Pois é. Não, eu imagino o que é apitar futebol num país como a Colômbia. E eu espero que isso não chegue aqui no Brasil um dia também, né? Porque, olha, a gente tem visto cada coisa aí, porque eu não duvido de mais nada, mas tomara que aqui a gente não entre nesse nível de cobrança, de exigência, que ultrapassa até as 4 linhas do campo. Tá bom, Canhão, então aí me dá um panorama aí de cima. Você que tá aí em cima, não é? Tá bem posicionado, a nossa cabine no meio aí do Morumbi. Aqui, é isso? Estica o pescocinho aí, você quase não tem pescoço, dá uma esticadinha. Você quer falar sobre esse assunto comigo? Você tá bom, então. Não, nós entendemos disso. Mas dá aquela esticadinha assim e dá uma espiada aí na arquibancada do Morumbi. Como é que tá? Porque hoje vai ser lindo, hein? Hoje vai estar lotado. São Paulo vai empurrando o tricolor hoje. Hoje é dia de balançar a cabine aqui. Bom, o anel superior, evidentemente, acima aqui da cabine eu não consigo ver, por mais que eu estique o pescoço. Agora, no restante, já temos um bom público, já chegando aqui, já se posicionando. Imagino eu no olhômetro agora, vendo o pedaço que eu tô vendo, e diria que são 60%, 70% das arquibancadas aqui no Morumbi, a gente já deve ter aqui pelo menos uns 20 mil torcedores espalhados pelo Morumbi, Capriotti. Pelo menos isso, a essa hora, ó, 20 para as 9 da noite. Tá bom, né? A galera tá do lado de fora, Capriotti, como diria um amigo meu em Votuporanga, molhando o pescoço por dentro, tomando uma água gelada. Depois eles vêm pra cá, né, Capriotti? Claro, não. E hoje vai ser mais fácil chegar, né? 9h30 da noite pro torcedor. 9h30 é tarde, né, também. Vamos combinar que 9h30 é tarde.
7 horas, como foi ontem no Corinthians, é cedo, barbaridade. Ontem o corintiano teve dificuldade para chegar na Neoquímica Arena. Hoje o São Paulino, para chegar, tem mais facilidade às 9h30 da noite, mas também termina tarde, hein? Ei, amanhã o povo trabalha e não é fácil, não. E deixa eu mandar um abraço. Assim vai encher. Vai, então. Vai, porque se fosse meia-noite o jogo, Canhão, ia encher. Ia lotar. Se o jogo começasse meia-noite, ia lotar o Morumbi. Aliás... Então, eu acho que eu tô pensando aqui numa ideia. Como um jogo de futebol começar meia-noite e varar a madrugada, será que não dá pra fazer uma ação assim, de repente, o jogo acabando às 2 da manhã, não dá pra... Os caras, eles gostam de uma novidade dessas coisas absurdas. Vai que, né? Começa um jogo aí meia-noite, 1h da manhã, jogo de madrugada, pra atender a audiência da Ásia. Nós dois somos do tempo em que os jogos eram sábado, domingo, quarta e só. Nem quinta tinha, né? Aliás, nem sábado, né? Quarta e domingo só. No começo dos tempos, no início dos tempos... Quando o Charles Miller trouxe a bola. No início dos tempos, quando tudo começou, era quarta e domingo. Aí depois incluíram ali um sábado, aí incluíram uma quinta-feira, foram gostando da coisa. Aí, a hora que eles viram, por que não todo dia? Por que não de segunda a segunda? E hoje tem de segunda a segunda. Vai começar a Série B agora, minha gente? Aí é de segunda a segunda. Aí vai ter futebol todo dia. E aí é duro, né? Pra acompanhar tudo, né? Pra assistir tudo. Todo dia, toda hora. Haja fôlego. Rafael Oliveira, o Rafa que é um cara que assiste tudo, né? Aqui no exterior. Jogo todo dia, toda hora, todo instante, né, Rafa? Pra cuidar do filho é duro, viu? Ficou bem mais difícil essa tarefa para continuar acompanhando agora que eu tô com 2 pequenas em casa, né? Mas é uma missão e tanto. Agora, é porque, assim, cada vez mais, até por uma disputa de espaço entre as TVs, né? Os próprios campeonatos de maior visibilidade começaram a desmembrar as rodadas para tentar dar o maior número de jogos em horários isolados. Então você pega na Espanha tem muito esse debate, porque hoje em dia a rodada lá é espalhada, um jogo em cada horário, desde sexta até segunda, né? Então é tudo espalhado, você tem 10 horários diferentes, às vezes 9 horários diferentes no mínimo. Tem a rodada inteira, só que para ver tudo você passa o fim de semana inteiro de olho nos jogos. E aqui no Brasil também, com agora a Série B já há bastante tempo, né? Tomando conta aí das terças e sextas, Brasileirão tendo jogo segunda-feira. É legal, mas é difícil, porque para quem trabalha com isso e precisa, né, profissionalmente acompanhar, não tem um segundo para descansar. É difícil mesmo, né? Eu confesso que tem muito jogo que não dá para assistir, para acompanhar. Você precisa dormir, você precisa trabalhar, né? Tem outras atribuições, mas é isso, né? E o Rafa foi preciso, como sempre. Hoje você tem uma pulverização, e a gente tá vendo isso agora aqui no Brasil também, uma pulverização dos players, né? Como eles chamam, e dos exibidores, né? Então cada um quer ver o seu interesse atendido, paga a conta e pode exigir esse tipo de coisa. Por isso a gente tem visto aí também aqui no Brasil cada vez mais dias e horários sendo ocupados pelas transmissões de futebol. É isso aí, olha, 8h43, mandar uma saudação aqui para Curitiba. Eu mandei lá uma saudação para Goiânia, né? A Rádio Bandeirantes de Goiânia já está conosco, mas Curitiba também está com a gente, claro. Alô, Bandeirantes Curitiba, uma saudação a todos os curitibanos, paranaenses ligados conosco e um abração ao João Azevedo, que comanda a nossa Rádio Bandeirantes de Curitiba com o brilhantismo e a maestria de sempre. E eu prometi também aqui mais abraços aqui para você que está chegando com a gente na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pode mandar o seu nome aqui e o seu bairro ou a cidade onde você está. Eu vou mandar uma saudação aqui para Edmar Castro da Silva, o Benedito Laércio, Luiz Pazini, Mariceu Oliveira, Walter Reis, Maria Inês Taveira. Tem também aqui chegando com a gente o Matheus Ferreira, tá em Cali, na Colômbia. Aí, falando da Colômbia, Canhão, olha lá o Matheus Ferreira, tá lá em Cali ouvindo a gente. Valeu, Matheus, muito obrigado, viu? Um abraço pra você aí. O Bruno, ô Bruno, boa noite. Não é o nosso Bruno Puzóvio não, mas é o Bruno que está aqui na live no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É isso aí, venham mesmo, venham com a gente aqui, porque em áudio e vídeo você vai ter o show de transmissão do Rogério Assis daqui a pouquinho. Ele assume o comando da jornada esportiva Bandeirantes. O Joames Viena Francisco, ele está em Morro.
Não, como é que é? Em Fortaleza. Tá em Fortaleza. Valeu, Jomes. Um abraço a você aí em Fortaleza. O Elivaldo Silva de Taquaritinga do Norte. Alexandre Quinalha está na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Luiz Pazini, é isso aí. Estamos saudando vocês aí, Luiz. Um abraço a você. Matheus Nascimento. Nelson Watanabe. O Matheus está em Ilhéus, na Bahia, lá no sul da Bahia. Nelson Watanabe. Eric Macedo tá no Japão. Alô, Japão. Tá despertando, acordando, já acordou, né, Eric? Quase 9 horas da manhã aí, né? Já acordou. Paulinho, Wellington de Ubatuba, Wellington Imóveis de Ubatuba, Kleber Bordini, João Luizão de Mauá, São Paulo, Thiago Fernando tá em Portugal. Alô, Portugal, valeu, Thiago, um abraço a você aí, viu? Júnior Zuliani tá em Jaú. O mundo tá ouvindo a Rádio Bandeirantes agora. Que bom, que legal, hein? O Eric Macedo, Elivaldo Silva, Nestor de Azevedo Costa, tá na Penha, mais um da Zona Leste da capital paulista. Xiii, agora não para mais aqui. Isso aqui vai em loop aqui, né? Não para mais. O nosso chat aqui agora transborda de mensagens. Vou pro último intervalo do Concentração. Já tem muito mais. Mais de São Paulo e Cobressal. 9 da noite, Rogério Assis transmite o Jogão da Libertadores da América com os comentários do Rafael Oliveira. E eu vou junto com o Bruno Puzóvio, de olho em toda a movimentação do futebol nesta quarta-feira. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet. Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é na cata, eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é na cata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Brade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Nós, do Partido Renovação Democrática, o PRD 25, estamos orgulhosos de ser o mais jovem partido brasileiro, que nasce comprometido com a defesa da democracia, com o respeito aos poderes constituídos e, principalmente, para trabalhar junto com a população brasileira na construção de um Brasil cada vez melhor. Junte-se a nós. Venha para o PRD. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. A Steel tem a solução que você precisa para o trabalho no campo. Conte com a líder de vendas em ferramentas motorizadas para facilitar o seu dia a dia. Conheça as motosserras, roçadeiras, motocultivadores, sopradores. Acesse steel.com.br e confira a linha completa de produtos. Onde tem agro, tem Steel. O Penda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias.
Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sabe como a gente muda a vida das pessoas? Com muito trabalho. Hoje tem absorvente em todas as escolas públicas. Na pandemia, os professores foram vacinados com prioridade. Tem 2,5 milhões de jovens recebendo, nesse momento, R$200 por mês e R$1.000 por ano para não desistirem dos seus estudos. Se eu conseguir fazer esse tanto de coisa concreta como deputada federal, imagina o que dá pra gente fazer aqui na cidade de São Paulo. Eu sou Tabata Amaral. Vim pro PSB. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Já estamos de volta, às 8h51. Já voltamos com o Concentração e agora é reta final do Concentração, hein? Porque daqui a pouquinho, Rogério Assis assume o comando da jornada esportiva Bandeirantes. E hoje nós vamos invadir a madrugada da quinta, hein? O apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Hoje vai varar a madrugada da quinta-feira, falando muito desse jogo do São Paulo contra o Cobressal e também de toda a movimentação do futebol na Libertadores e na Sul-Americana. Aliás, mais uma passadinha aí com o jogo do Galo, Bruno Puzóvio. Tem bola rolando aí, o Atlético Mineiro tá em ação aí. Como é que tá tempo e placar de jogo lá do Galo, hein, Puzóvio? Então, Capri, agora 2-1 para o Atlético Mineiro, 96 minutos, o famoso 52, e já tá terminando a partida. É isso aí, 52 o segundo tempo, já tá no finalzinho, já estamos nos acréscimos aí, bota acréscimo aí, né? 92-46 do segundo tempo e o Galo vai segurando a vitória lá pela Libertadores da América. 8h52, mais um destaque do São Paulo aí no Morumbi, que tá lotando, tá enchendo, tá ficando bonito e vai ficar lindo esse Morumbi com o São Paulo enfrentando o Cobressal. Vai lá, Paulo do Vale. Vamos lá, Capri, como sempre aproveitando para atualizar o departamento médico do São Paulo, inclusive da última vez que eu atualizei no último jogo do São Paulo, justamente na semana passada, você comentou, né, a respeito, o São Paulo conseguiu diminuir um pouco a frequência dos jogadores no DM, mas a coisa voltou a complicar pro São Paulo, né, atualmente. Eu não sequei não, hein, PDV, não sequei, por favor. Não, é que aí foram 3 de uma vez também, né? Pois é, no primeiro tempo, né, que coisa. No primeiro tempo, exatamente. Então, ó, vamos contar aqui, ó, Luiz Gustavo, Moreira, Patrick, Rafinha, Lucas, Wellington Rato e Ferreirinha. São 7 jogadores atualmente no departamento médico do São Paulo. É verdade que o Caleri e o Nestor saíram do DM, então não ficou um número assim tão assustador. Saíram 2, porém entraram mais 3 da semana passada, 4 com o Ferreirinha hoje, que retornou ao DM, Capri. Mas o que teve o Ferreirinha, o PDV? O Ferreirinha, ele já vem, você se lembra, Capri, aqui no jogo contra o Novo Horizontino, ele faz o gol e se machuca. Aí ele trata e tal, vai pro jogo da Argentina meio baleado. Tanto que ele entra no lugar do Lucas, vai no sacrifício. Ele participou das atividades ao longo da semana e hoje sentiu um desconforto muscular. Então é uma questão aí de última hora que tirou o Ferreirinha dos relacionados para hoje. Bom, de todos esses machucados, lesionados, ô Rafa, é claro que o Lucas é o que faz mais falta, não é? Mas se a gente for olhar com um pouquinho mais de atenção, o Wellington Rato, por exemplo, é um jogador que não é craque, mas ele vem sendo muito útil para esse time do São Paulo aí. Você até falava na sua primeira participação, um jogador que abre espaços ali pelo lado direito do ataque, não é?
Lucas e Wellington Rato vão fazer muita falta ao São Paulo nesse período aí de estaleiro de departamento médico? O Lucas principalmente, né? O Lucas é um jogador que muda completamente a capacidade de desequilibrar do time. É um jogador que numa arrancada, num giro rápido, num espaço curto, consegue criar uma situação, decidir um jogo. Então o Lucas é uma ausência tremenda do São Paulo. Mas você citou o Rato, e assim, se a gente ampliar um pouco mais isso, a gente tá falando do Rato e do Rafinha, ou seja, é o corredor direito. E a combinação com o funcionamento de um meia que fica aberto, enquanto o lateral fica um pouco mais na saída de bola. Se a gente for falar de opções, um Ferreirinha que já fez alguns bons jogos na temporada e que seria uma opção de velocidade, de arrancada pelo lado do campo, num ano em que o São Paulo ainda não contou com o Nestor também, que era uma peça-chave pelo papel que fazia vindo da esquerda para dentro no ano passado. Então assim, são desfalques pesados. Quando a gente olha no todo, a estrutura de time, por mais que seja difícil falar em estrutura no trabalho do Carpini até agora, porque a gente não viu muito como vai ser essa ideia de time ideal dele e tudo, mas fica difícil estabelecer uma estrutura base se você começa a perder tantos jogadores assim. Exato, são jogadores importantes mesmo, relevantes, que estão no departamento médico do São Paulo Futebol Clube. Para você, Rafa, o São Paulo briga por títulos nessa temporada, vai disputar títulos, ou vai ficar ali mais em posições intermediárias, quem sabe um pouquinho acima ali? Qual é a realidade do São Paulo com esse elenco aí para a temporada 2024? Eu acho que é mais pelo nível coletivo que a gente tem visto do que pelo elenco. Pelo elenco, acho que o São Paulo poderia ser um time para brigar ali na zona de classificação para Libertadores do Brasileirão. Pelo nível recente, não é tão óbvio assim. Talvez sofra um pouco mais, talvez tenha que brigar um pouco mais abaixo na tabela. O abaixo que eu digo não é contra rebaixamento nem nada não, o que eu digo é não ficar com uma vaga direta e brigar para ficar ali com uma vaga numa pré-Libertadores e tal, mas acho que em termos de qualidade de elenco, a necessidade do São Paulo é brigar nessa faixa da tabela. Hoje o São Paulo não tá entre os 3 melhores do Brasil, não, mas pode brigar entre os 6, 7. Eu acho que é por aí que o São Paulo inicia o Brasileirão. E na Libertadores também não está entre os favoritos. Pelo desempenho recente, não tem como dizer que está entre os favoritos. Mas é um campeonato aberto, mata-mata, permite esse tipo de coisa como a gente viu na Copa do Brasil no ano passado. Então o importante é tentar avançar e se manter vivo para a hora que os confrontos decisivos chegarem. Repeteco do São Paulo, vai PDV, o torcedor que tá chegando agora com a gente aqui no Concentração da Bandeirantes, quer saber como é que vai jogar o Tricolor e tem novidade tática aí, como é o time do Thiago Carpini para daqui a pouquinho contra o Cobressal, vai PDV! Vamos lá, Capri, o São Paulo definido e escalado por Thiago Carpini com 23 Rafael no gol, 5 Arboleda, 32 Ferrarese e 4 Diego Costa. 2 Igor Vinícius na ala direita, 29 Pablo Maia, 25 Alisson, 55 Rames Rodrigues, 15 Michel Araújo na ala esquerda. Mais à frente 10 Luciano e 9 Caleri, que vai para a terceira Libertadores dele, ele que em 2016 foi um dos artilheiros com 9 gols marcados, Capri. Tá aí o São Paulo definido, escalado, toca no Caleri que é gol, Rames Rodrigues começando como titular, não tem Lucas, não tem Wellington Rato, mas tem Luciano, tem Rames Rodrigues, tem Caleri, os homens responsáveis pelos gols do Tricolor, os gols que o São Paulo precisa nessa noite no estádio do Morumbi. E essa história você vai conferir a partir de agora com um show de transmissão. Aliás, é a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Você sabe, não é? Há 87 anos, a Rádio Bandeirantes leva todas as emoções do esporte para você. E em 2024, claro, não vai ser diferente. Vem aí São Paulo e Cobressal, segunda rodada da Libertadores da América. Rogério Assis, Rafael Oliveira, Paulo do Vale. Eu vou com Bruno Puzov, vamos ficar de olho aqui na movimentação dos outros jogos. E daqui a pouquinho eu retorno no intervalo inteligente Bandeirantes e reforço o convite também para você estar conosco no apito final. Quando a bola parar de rolar no Morumbi, a gente segue falando de São Paulo e Cobressal no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, no apito final da Bandeirantes. Vamos invadir a madrugada da quinta-feira, vamos levar muita análise, muita opinião e, claro, também muita informação dessa quarta-feira de gala do futebol brasileiro e mundial também. Daqui a pouquinho o Bruno Puzóvio vai informar para quem não tá ligado ainda os jogos de hoje da Liga dos Campeões da Europa. Bom jogo a todos vocês, ótimas emoções e até já, Brasil! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Jornada Esportiva Bandeirantes. De Libertadores, na sua casa, no seu estádio, cheio, com a torcida empolgada. O São Paulo tenta a primeira vitória no maior torneio do continente contra o Cobressal. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência.
Ué, você não usou todo o Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet. Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A Steel tem a solução que você precisa para o trabalho no campo. Conte com a líder de vendas em ferramentas motorizadas para facilitar o seu dia a dia. Conheça as motosserras, roçadeiras, motocultivadores, sopradores. Acesse steel.com.br e confira a linha completa de produtos. Onde tem agro, tem Steel. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. De Copa Libertadores, o maior torneio do continente. Morumbi com um grande público. São Paulo voltando à sua casa, jogando a Copa Libertadores. Que saudade o torcedor do São Paulo tem da Copa Libertadores. São Paulo e Cobresal é o grupo B. A segunda rodada tem bola rolando, 9:30 da noite pelo horário de Brasília. São Paulo perdeu na estreia, precisa ganhar o jogo aqui. Tem muita pressão em cima do técnico Thiago Carpini. E no futebol brasileiro a gente já conhece, né?
A diretoria despista, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. E no fim de semana o São Paulo começa o Brasileirão sábado aqui contra o Fortaleza. É dia de Libertadores nesse clima. O ambiental aqui no Morumbi mostra o clima para esse jogo. Os jogadores do São Paulo terminam o aquecimento, descem para o vestiário. Os jogadores do Cobressal também. Uma noite muito agradável em São Paulo. Público continua chegando, enfrentando o trânsito, chegando no Morumbi, ligado na Bandeirantes e já acompanhando todos os detalhes. O Ricardo Capriotti comandou a concentração, já com tudo no jogo. Sinta o clima, aqui arquibancadas do estádio do Morumbi, enchendo, enchendo. Já essa cabine começa a tremer, é isso mesmo. Ela começa a balançar com a pressão do torcedor do São Paulo, com o seu incentivo. São Paulo e Cobressal, Libertadores. Mais destaques, muito mais do jogo aqui. Destaque do São Paulo. A poucos minutos do jogo, a 19 minutos da bola entrar. Alô, Paulo do Vale. Alô, Rogério Assis. O São Paulo de Thiago Carpini, como você bem disse, vida ou morte para o treinador. O São Paulo precisa vencer e convencer contra a equipe do Cobressal aqui no Morumbi, que volta a receber o torcedor em um jogo de Libertadores após 4 anos. A última vez contra a LDU, 3-0, time comandado pelo técnico Fernando Diniz. E hoje o comandante do São Paulo promove 5 novidades no time. Muda o esquema tático, escala 3 zagueiros, barra Wellington na lateral esquerda e improvisa Michel Araújo no setor. E tem um trio ofensivo, formado por Rames na armação e Luciano e Caleri, a dupla de ataque tricolor. E no adversário do São Paulo, Cobressal, qual é o destaque, Paulo do Vale? O Cobressal, que é o atual vice-campeão chileno em 2023. Porém, na competição de 2024, é o lanterna. São 8 jogos até aqui na temporada e nenhuma vitória. Situação bem complicada para o experiente treinador Gustavo Huerta, que começou a Libertadores empatando em casa contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. E tem Léo Valência, lembra dele? Experiente, jogador do Botafogo, que veste a 10 do Cobressal. O destaque da opinião da Bandeirantes para São Paulo e Cobressal, Morumbi. Boa noite, Rafael Oliveira. Boa noite, Canhão, boa noite a todos. É um jogo de pressão, porque da mesma forma que é o adversário mais fraco do grupo, que torna o jogo de hoje o mais tranquilo do São Paulo na fase de grupos, em casa contra um Cobressal fazendo um péssimo 2024. Só que o São Paulo também não tem jogado bem, né? E isso aumenta a pressão não só por um resultado confortável, mas por uma atuação convincente. Então hoje, mais do que vencer o jogo, o São Paulo vai precisar vencer jogando bem, vencer sobrando, eu diria, porque tem um adversário pela frente que tem mostrado inúmeras fragilidades a cada semana no campeonato chileno. Arrancou um empate na estreia contra o Barcelona, é verdade, mas o São Paulo precisa hoje de uma vitória e de uma vitória boa. Caso contrário, acho difícil que a pressão, que o clima pesado diminua do lado do São Paulo, Canhão. 9h30, Morumbi, São Paulo e Cobressal, é Copa Libertadores, é o Grupo B, é a segunda rodada, com o São Paulo jogando por reabilitação. Os outros destaques no Corinthians, o principal destaque do dia, Pedro Ramiro. Fala, Canhão! Depois da vitória diante do Nacional do Paraguai, os jogadores corintianos fizeram um treino regenerativo hoje pela manhã no CT Joaquim Grava. O Timão ainda não deve ter as voltas de Maicon e Palácios para a partida de domingo contra o Atlético Mineiro. Técnico Antônio Oliveira chegou a um número maior de vitórias em comparação a Mano Menezes em sua última passagem pelo Timão. Mano conquistou 6 vitórias em 20 jogos e Antônio Oliveira já tem 7 vitórias em 11 jogos. E no Santos, qual é o principal destaque, Felipe Melo?
Boa noite, Canhão. Grande abraço para você, para todo mundo. O Santos iniciou hoje um processo de reformulação no elenco. O atacante Marcelinho teve o contrato de empréstimo rescindido e volta ao Tombense. Contratado em dezembro do ano passado, atuou em apenas 5 jogos com a camisa do Peixe. Outro jogador que deve sair é o zagueiro Messias. Ele foi procurado pelo Goiás. O time goiano tenta o empréstimo até o final da temporada. Uma negociação quase certa. Já o lateral Felipe Jonathan e Julio Furque estão na mira do Fortaleza e o Santos pode abrir negociação por esses jogadores. A diretoria também busca opções para reforçar o elenco. O Santos tenta a contratação do atacante Maceió da Portuguesa e também do meia Patrick do Atlético Mineiro, que interessam ao Santos para a sequência da temporada. São Paulo e Cobressal nesse clima. Com o Morumbi cheio, tem Copa Libertadores. Destaque do Palmeiras, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Boa noite para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras alterou o local das suas 3 primeiras partidas em casa no Campeonato Brasileiro. Contra Internacional, Flamengo e Atlético Paranaense, o Verdão não joga no Allianz Parque, e sim em Barueri, por conta de shows no Estádio Palestrino. Além disso, Endrick e Zé Rafael são dúvidas para o duelo de amanhã contra o Liverpool do Uruguai pela segunda rodada da Copa Libertadores. 9h16 da noite pelo horário de Brasília. São Paulo e Cobressal é o jogo que a Bandeirantes mostra para você ligado na maior rede de rádios do Brasil. O destaque do jornalismo com Luiz Henrique Lô. Oi, Rogério, boa noite para você e para todos. O plenário da Câmara decide manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão, um dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco em 2018. Foram 277 votos a favor de manter o deputado preso, mais de 20 do que era necessário, e 129 contra, além de 28 abstenções. Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara também decidiu votar pela prisão de Chiquinho Brazão. Nesse caso, o placar foi de 39-25. O parlamentar, então, continuará preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Rogério. Noite de Copa Libertadores, dia de bola rolando em toda a galáxia. Ele conta tudo, plantão da Bandeirantes. Alô, Bruno Pozóvio. Fala, Canhão, um abraço para você e para todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Uma quarta-feira com diversos brasileiros em campo. Mais cedo pela Copa Libertadores, o Atlético Mineiro venceu o Rosário Central da Argentina por 2-1. No mesmo horário do jogo do Tricolor, o Flamengo enfrenta o Palestino no Maracanã. Já pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza goleou o Nacional Potosí por 5-0. Agora o Internacional está empatando com o Real Tomayapo por 0-0 no estádio Beira-Rio. E logo mais o Bragantino entra em campo com o Racing na Argentina. Do time da Bandeirantes em campo para mostrar São Paulo e Cobressal. Tá ficando a cada instante mais bonito o Morumbi. Vai enchendo. Expectativa de 50 mil torcedores. Pouco mais, um pouco menos para o jogo das 9h30 entre São Paulo e Cobressal. Sonzan Bandeirantes aqui no estádio do Morumbi. Todos são que vêm das arquibancadas, com Daniel Chingotti, Rafael Pellegrini, externas aqui no Morumbi, na mesa de som, aqui bem pertinho do estádio do Morumbi, na sede do Grupo Bandeirantes, Michel Lopes, central técnica, com Beto Rebeque, Caiame Martins, no digital Beatriz Avelar, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você não vai ter as imagens da cabine. Em jogos da Conmebol não é permitido mostrar a cabine. Então você não vai ver esse belíssimo locutor que hoje está acompanhado do nosso modelo Paulo do Vale também na cabine. Mas você vai, é claro, acompanhar toda a emoção de São Paulo e Cobressal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques nas imagens. É dia de São Paulo e Cobressal. Quando acabar o primeiro tempo, Ricardo Capriotti vai voltar no intervalo pela rede Bandeirantes de Rádio. São Paulo e Cobressal, tá faltando pouco. 11 minutos para a bola rolar. Mais dos times, em especial do São Paulo, antes das escalações. Já já eles estarão em campo. E que gramado, com as arquibancadas cheias, Paulo do Vale. Pois é, Rogério Assis, o São Paulo que volta a disputar um jogo de Libertadores com a presença do torcedor aqui no estádio do Morumbi depois de 4 anos. No dia 11 de março de 2020, o tricolor paulista, comandado pelo técnico Fernando Diniz,
venceu a LDU por aqui por 3-0. Inclusive o Arboleda é o jogador mais longevo deste atual elenco do São Paulo, é o único que estava presente nesta partida em que o torcedor também marcou presença aqui no estádio do Morumbi. Lembrando que no ano de 2021 o São Paulo também jogou a Copa Libertadores, mas naquele momento, por conta das restrições devido à pandemia, o São Paulo jogou sem a presença do torcedor por aqui. Por isso, 4 anos depois, retorna aqui ao Morumbi em noite de Libertadores o torcedor São Paulino. E por falar em retorno, quem está de volta à equipe do São Paulo é o meia Rodrigo Nestor, autor do gol do título da Copa do Brasil, que inclusive colocou o São Paulo na Libertadores em 2024. Justamente hoje o Nestor está de volta, recuperado de uma cirurgia no joelho. O Rodrigo Nestor, que não atua desde o dia 2 de novembro de 23, quando aqui no Morumbi o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1-0. Reforça o Carpini, reforça o time do Carpini, começa no banco de reservas. Diferente do Ferreirinha, desfalque de última hora, porque sentiu um desconforto muscular, foi cortado dos relacionados. Só dando um destaque também para a equipe do Cobressal, que é comandada pelo Gustavo Huerta, treinador experiente desde 2017 no comando do time, mas que não vive uma boa fase em 2024. Foi vice-campeão chileno no ano passado, inclusive deixando o título escapar na última rodada com uma vantagem de 2 pontos. Perdeu o último jogo e viu o Huachipato vencer sua partida e ultrapassar o Cobressal na tabela. O Cobressal poderia ter o título chileno, acabou ficando com a segunda posição e tem vaga na Copa Libertadores. Mas neste ano é o lanterna do campeonato. São 8 jogos com 3 empates e 5 derrotas, 14 gols sofridos, apenas 7 gols marcados. A justificativa é que o Cobressal perdeu alguns jogadores importantes do ano passado para esse, como o Cecílio Walterman, atacante que marcou 12 gols na última temporada, e também o volante Alejandro Camargo, que também deixou a equipe. Por isso o time não consegue ter o mesmo desempenho da temporada passada. E tem como destaque o camisa 10, Léo Valência, ex-jogador do Botafogo, meio-campo e armador da equipe do Cobressal, conhece bem o futebol brasileiro, retorna ao Brasil. Aliás, o Cobressal que chegou em São Paulo, Rogério Assis, e disse: já estamos em terras cariocas. Como é que é isso? Pois é. Eles se Acho que eles acharam que o termo carioca se referia ao brasileiro, né? Como se fosse ali um apelido, né? Então eles colocaram lá, São Paulo, Brasil, estamos em terras cariocas. Espero que não tenham ido ao Rio Tietê achando que era o mar. Era só o que faltava. Epa, mas esse aqui é o mar? Pois é. Não, se essa impressão então vai ser péssima. Calma, meus amigos, não é o mar no Rio Tietê, tá? Só faltava essa, né? Mas enfim, uma pequena, entre aspas, confusão. Jogadores reservas do São Paulo já vem aqui pro banco. Torcida, assim que o primeiro apareceu ali, ela já se manifestou. É só uma prévia do que vai acontecer quando os titulares vierem pro campo. E a torcida do Cobressal tá aqui também, Paulinho, ó, naquele espaço reservado. O espaço é no mínimo para uns 10 mil. Acho que tem uns 50 no máximo, hein? Ou não? Tô sendo exagerado. Não. Acho que por aí, Canhão. Por aí, ó, 10 aqui embaixo. No máximo 50, de fato. E agora os times vêm pro campo. Lado a lado, os jogadores de São Paulo e Cobressal. Alarcon, camisa 5, é o capitão do Cobressal. Caleri é o capitão do São Paulo hoje. Equipe de arbitragem que é colombiana, veste azul, camisa azul, calção é preto, a meia azul também. Lado a lado os times sobem para o campo. Lá fora tem muita gente ainda, com certeza. No entorno aqui do Morumbi, desde as 6h30, muita gente. Trânsito já totalmente alterado, ruas próximas, avenidas próximas fechadas, para que o torcedor chegasse aqui mais tranquilo.
São Paulo de volta à Copa Libertadores após 4 anos. E que saudade tem o torcedor do São Paulo. Ele enche o seu estádio. Sinta o clima. Ouça as arquibancadas do estádio do Morumbi. Futebol pelo rádio, na Bandeirantes. Todos os sons para você nesse espetáculo maravilhoso. Esperamos um grande jogo. Torcedor do São Paulo querendo vitória, querendo reabilitação. É dia de jogão. São Paulo e Cobresal é Copa Libertadores. São Paulo perdeu para o Tajeres da Argentina. Joga em casa, precisando vencer. Tem pressão ainda sobre o técnico Thiago Carpini. E sábado já tem estreia do Campeonato Nacional contra o Fortaleza. E no Nacional Brasileiro no Morumbi. Bandeirantes, as escalações, o São Paulo, Paulo do Vale. Em noite de Libertadores no Morumbi, o São Paulo definido e escalado pelo técnico Thiago Carpini num 3-5-2, 23 Rafael no gol, 5 Arboleda, 3 Ferrarese, 4 Diego Costa os zagueiros, 2 Igor Vinícius na ala direita, 29 Pablo Maia, 25 Alisson, 55 James Rodrigues e 15 Michel Araújo na ala esquerda. Mais à frente no ataque 10 Luciano e 9 Caleri. E na reserva do São Paulo em Paulo do Vale. À disposição de Thiago Carpini, 93 Jandrei para o gol, meia dúzia Wellington, 8 Galopo, Rodrigo Nestor, 11, 17 André Silva, Bobadilha 21, 28 Alan Franco, 31 Juan, Eric 33, 39 William Gomes, 44 Belém e 37 Henrique. Na Bandeirantes, os times para o jogão no estádio do Morumbi. Agora o Cobresal, Paulo do Vale. Definido e escalado pelo técnico Gustavo Huerta, com 22 Requena no gol, 23 Pacheco, 4 Franco, 5 Alarcón, 26 Sandoval, 13 para Christopher Messias, 8 Navarro, 14 Franco Garcia, 10 Léo Valência, 16 Julio Castro e 18 Mander Rodrigues. E na reserva do time chileno, à disposição de Huerta, Santander e Hidalgo os goleiros, Christian Torre, Toro, Barrentos, Diego Coelho, Lescano, Lobos, Carrasco, Fila, Roque, Rames e Bus. Arbitragem para São Paulo e Cobresal. Arbitragem da Colômbia, o dono do apito, Carlos Ortega, auxiliado por John Galego e Richard Ortiz. No VAR, Yadir Acunha.
Em 1 minuto tem bola rolando. Rafael Oliveira para esse grande jogo no Morumbi, com o São Paulo de volta à sua casa na Libertadores. Rafael Oliveira. E não dá para imaginar nada diferente de um controle grande do São Paulo em termos de posse, de iniciativa, de qualidade de jogo. Esse é o teste. O Cobresal tem jogado muito mal, olho no Munder, talvez seja o principal jogador do momento do time chileno, meia pela esquerda geralmente, mas o São Paulo com essa formação da liberdade para o Igor Vinícius na direita e tenta acomodar da melhor forma Luciano e Rames encostando no Caleri. Vai dar a saída o São Paulo. Caleri vai tocar na bola. 9:30 da noite em ponto. Marcou o 5º sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. O árbitro Carlos Ortega, colombiano, autoriza. Começa São Paulo e Cobresal. Eu e você, ligados pela mesma emoção, no futebol, na Bandeirantes, com a maior rede de rádios do Brasil. São Paulo troca passes, bola pelo meio, Pablo Maia enfia no comando, Caleri põe na coxa, estica a perna, ganha, sem fazer falta, chuta, bate na marcação, Caleri insiste, toca por dentro, a jogada volta a ser do São Paulo pela linha direita, Alisson é quem domina, Pablo Maia encosta, Alisson partiu pelo comando, passa aberto, Luciano, Caleri, Luciano, sai do gol para pegar Requena. Na primeira chegada do São Paulo, com a tabela entre Luciano e Caleri e Paulo do Vale. O Caleri tentou colocar por cima, né? Servindo de primeiro o Luciano. A bola chegou nele com toda a força física, conseguiu fazer o movimento, colocou na grande área, saiu Requena por ali, inteligente, ficou com a bola. A primeira chegada do São Paulo com menos de 1 minuto. Requena dá um balão, coloca no chão, pé esquerdo fora da grande área, levanta à frente, Arboleda, sobe de cabeça, tira a bola, volta no meio, Pablo Maia põe no chão, toca na beirada do campo pela direita, Igor Vinícius, Rames encosta com ele, a Igor de novo, a Luciano trava o zagueiro, Franco corta, ela volta no meio campo aqui atrás, tenta a jogada, Julio Castro, vira o passe para a meia direita com o Léo Valência, na lateral direita, Pacheco vai no fundo, recua a jogada, dá Valência de novo, vira de um lado para o outro, procura alguém, toca pela ponta, passa na marcação com Castro, fecha atrás, volta a Pacheco, linha de fundo, passe, se apresenta, linha aberta, tenta a jogada, vai na ponta, tenta a jogada, Christopher, trava a defesa, a bola vem descida para fora pela linha lateral, toque do Christopher Messias, a bola vai desviada lateral, é pro time do Cobresal cobrar 1 minuto 50 segundos de jogo no estádio do Morumbi. São Paulo, Cobresal empatando em 0-0, revés colocado para a grande área, a bola, prensa a defesa, a bola volta lá do esquerdo, bota no peito, alivia e manda para fora, voltando aqui atrás, Michel Araújo, toca para fora e essa bola vai direto pela linha lateral, arremesso outra vez, é bola aqui na direita, arremesso vai sendo colocado na grande área. É lateral, ataque do Cobresal, encosta e já perde a bola o craque do time, Léo Valência. Para a cobrança, Pacheco, entrada na grande área, se apresenta Castro, bota a bola, Pacheco, é travado, a bola para fora outra vez. Marcação eficaz em cima, bola tocada outra vez pela linha lateral. É apenas o começo do jogo no estádio do Morumbi lateral, na grande área a bola, tira a marcação de cabeça, espana aqui fora, tira Ferrarese. Ela volta na ponta, Mexeros foi travada, é falta nele. Domina, leva o tranco de arbitragem, para e marca a falta. É pro São Paulo cobrar. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Domina o São Paulo, meio campo, Alisson se apresenta, vira o passe curto ao lado, beirada do campo, passa marcado, Pablo Maia, a Rames, toca a jogada, meio à esquerda, domina bem aberto, já perde a bola bem na frente, a marcação do São Paulo, Michel de encosta como se fosse um lateral bem abertão, vai do outro lado, inversão é feita, a bola aberta na direita com Ferrarese, ele já bota na coxa, já sai jogando, recua marcado, lança atrás a bola, volta para o Arboleda, marca em cima dele, Julio Castro, toca a Arboleda, vira a bola para Ferrarese, outra vez, enfia pela meia, recebe de volta o passe, marca em cima e tenta jogar do time do Cobresal. Os chilenos ficam à distância, só olhando. Arboleda abre a jogada lá no esquerdo, passa Diego Costa, levanta a jogada pela ponta, Rames se desmarca, perde pela meia, Pablo Maia faz a inversão, Diego Costa já toca na meia direita, adiantado Ferrarese, passa pelo meio do campo, procura alguém, toca na meia direita, Alisson domina, leva um tranco, perde a bola, aliás, recupera a jogada, vira, dá para o Arboleda, marca em cima dele Castro, Arboleda grita, ninguém se apresenta, todo no seu campo, o Cobresal lá no meio, mergulho de carrinho, corta na marcação, Navarro, rebate na ponta do carrinho, para trás, toca recuando e bem inteligente, Igor Vinícius, ela volta com o goleiro do São Paulo, Rafael domina com a pé na entrada da sua grande área, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata.
São Paulo, cobrança, empata em 0-0. São Paulo arranca para o ataque, recuada a bola, volta, Michel Araújo, dá Diego Costa, que toca para o Arboleda. Ferrarese levanta o braço, pede na direita, domina e vai à frente. Desmarca-se, pede Igor Vinícius. Tomou pressão marcada na jogada, volta em cima dele, Sandoval. Recua, dá Ferrarese outra vez. Já bate no meio, entrega para o Arboleda, que domina a bola pelo meio do campo, dispara pela ponta, Michel Araújo. Encosta e já pede a bola, Rames Rodrigues. Rames pela ponta, o passe, levantamento na jogada. Belo passe no fundo, vai tentar cruzar pro gol. Ganha na primeira jogada, insistiu na marcação, saiu a bola pela linha lateral. Insistiu a arbitragem, já havia pego a saída de bola na jogada insistente aqui do lado esquerdo. Bola para fora na saída pela ponta, perdeu a jogada, Michel Araújo, Paulo do Vale. O detalhe é que o Michel tabelou ali com o Diego Costa, né? Que é zagueiro nesse esquema de 3-5-2 do Carpini, mas bem avançado também. O São Paulo quer assustar e quer chegar ao primeiro gol rapidamente aqui no Morumbi, por enquanto 0-0. Inversão feita com a zaga, Sandoval, entrada na grande área, domina, Luciano pra cima, Sandoval toca a bola pra ponta esquerda, bate na jogada, tenta na jogada pelo meio, perdeu, São Paulo recupera, ela bate no peito do Alisson, volta na ponta, Mundi Rodrigues com ela, já escapou do Ferrarese, a bola muito fácil, vai pra fora pela linha lateral, arremesso é para o São Paulo cobrar, Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando, Morumbi, a bola rola, relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da Copa Libertadores é o Grupo B na segunda rodada, Morumbi. São Paulo, Cobressal, 0-0, Bruno Puzóvio. Canhão, pela Copa Sul-Americana, Salas marcou para o Racing da Argentina contra o Bragantino. Agora 1-0 no placar. São Paulo troca passes, bola recuada, Rames Rodrigues se apresenta pela meia esquerda, passa o pé sobre a bola, abre a jogada, vira o passe para a meia direita, puxa atrás, começa com Ferrarese, Rames correu para dentro da grande área, Ferrarese toca na meia esquerda, já volta a bola com Pablo Maia e Beto, chuta em cima do marcador, a bola espirrada, volta com São Paulo, sozinho ajeita e sai atrás, jogando o Diego Costa, 6, primeiro tempo, 0-0, Arboleda pela meia direita, lança a bola com Ferrarese, vai embora o zagueiro do São Paulo, na proteção, protege, volta a bola pela meia direita para Pablo Maia vira para Diego Costa, agora sim abre, Michel Araújo de primeira na ponta, Paulo Maia, recebeu Rames, tocou para Michel Araújo, o carrinho do zagueiro, Michel Araújo bateu na pé dele, a bola foi para fora, ele ficou procurando, quando recebe a bola bate, ele fica girando, procurando, ele estava pertinho demais da linha de fundo, ela foi para fora, Paulo do Vale. E de novo pelo lado esquerdo com o Michel Araújo, né, dessa vez o carrinho providencial do jogador de fato ficou confuso na jogada, ela foi pela linha de fundo, 0-0 por enquanto no Morumbi. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 7, primeiro tempo. Alisson, meio campo do São Paulo, deixa pela minha direita. Rames aqui, tocou na minha direita com o Luciano se apresentando, sai do Sandoval. Volta, Alisson, perdeu para a bola. Sandoval tira dele, toca muito bola, bate no pé do Luciano. Volta a ser do São Paulo, Pablo Maia para Luciano, para Rames de primeira. Bola para a ponta esquerda para Michel Araújo, que volta a bola para Rames, dominou para cruzar, levantou para Caleri, livre, cabeceou, toca na bola, Requeni manda para escanteio, mas o Bandeira pega impedimento do Caleri, num passe que veio da esquerda, maravilhoso, livre, Caleri cabeceia, Requeni na ponta da linha, mandou para fora, é aquele primeiro da galera, mas estava na banheira, Paulo do Vale. Seria a primeira chance do São Paulo, boa visão do Rames, mas de fato, aqui de cima fiquei com a impressão que o Caleri estava um pouquinho à frente do Alarcon, a arbitragem marcou, portanto sem escanteio para o São Paulo, que tenta de novo. E vem São Paulo com Rames Rodrigues, na canhota, Michel Araújo, volta a bola para Rames, tomou pressão, Rames perdeu a bola, recupera na ponta essa jogada, Franco Garcia chuta, tá em campo, Rames tentou bater a bola, bateu no Michel Araújo, foi para fora pela linha lateral, arremesso, cobrança é quem vai cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN e é no Star Plus. Assine já aí, solte um grito de gol. 8:30, primeiro tempo, esse começo de jogo no Morumbi, 0-0, São Paulo e Cobressal na saída, o Cobressal é pressionado, número zagueiro na grande área, o capitão Alarcon domina, Caleri em cima, dá na ponta esquerda de primeira, toca a bola pela ponta, tenta, Christopher travou na bola sem fazer falta, Pablo Maia, toca na ponta direita a bola, Caleri, Luciano limpou, vai bater, um canhão, fora! A bola faz uma curva incrível. Requena fica imóvel. Olha aí. Assiste. Torce, reza, ora, ela passou isso aqui do ângulo direito, Paulo do Vale. E aquela batida com consciência, né? O Luciano visava justamente o ângulo do Requena.
e passou muito perto. Aí o Thiago Carpini olha para baixo e fala: ai meu Deus, essa bola precisa entrar. Tiro de meta pro Cobressal, 0-0. 9 minutos do primeiro tempo. Rafael Oliveira, 0-0. E só um time ataca. Rafael Oliveira. É bom o início de jogo do São Paulo e bom o início de jogo do Rames, né? Chamando o jogo, participando como um meio-campista que não fica esperando a bola chegar até ele, se coloca próximo aos volantes. O jogo vai precisar muito do passe dos zagueiros. A bola vai ficar muito circulando entre os zagueiros, que vão precisar achar esse passe que fura a marcação, que quebra linhas. É um jogo de 70%, 80% de posse de bola do São Paulo. Começa fazendo o que tem que fazer contra um adversário bem inferior. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Quase 10 minutos do primeiro tempo, troca passes aqui atrás do meio campo, o time do Cobressal. Navarro domina a bola, marcado pelo Rames, toca a jogada lá do esquerdo, começa, lança a bola com o Sandoval, pelo meio levanta o braço e pede a bola pelo meio, o Mendes Rodrigues, dá na ponta, toca a defesa, a recuperação, volta pela meia direita, aqui está Léo Valência, liga de fundo da jogada, Franco Garcia encostou, o lateral Pacheco também com ele, chuta a bola, bate na marcação, toca em Rames, volta, Rames insiste, toma, dá Michel Araújo que vira a jogada pela meia direita, vem buscar Caleri, Luciano pelo meio por dentro, escapa do adversário, dá Caleri que deixa pro Alisson, lá vem São Paulo, 10,5 do primeiro tempo, 0-0. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil pode confiar. Na meia, Rames Rodrigues puxa a marcação, escapa da jogada, sai da meia direita, deixa atrás o Rodrigues, toca a bola do Bolívar que lança pela meia direita até Ferrarese, lateral do campo, Igor Vinícius de primeira, bela bola, linha de fundo, Alisson, aí Igor Vinícius, cruzou para trás de frente, Rames bateu, Requena! Rames bateu de pé direito, ela ia entrar, um defensão do Requena, na ponta da unha, escanteio São Paulo, Paulo do Vale. E o Rames completamente livre, né? Poderia escolher ali o ângulo, o canto, mas mesmo assim, como o Requena foi bem na bola. Escanteio São Paulo. E tá por ali o Alisson para fazer a cobrança. 11 minutos e meio. São Paulo vai na pressão. Escanteio tricolor lá no esquerdo. Prepara a cobrança. O São Paulo, Bicharoso levantou para Caleri. Cabeceou no chão. Passa por todo mundo e vai para fora do outro lado. Ela veio baixinha demais. Já chega a tocar na cabeça do Caleri e vai para fora. Morumbi. A bola rola. O relógio não para. 11 minutos e meio é o primeiro tempo. Libertadores é o grupo B, segunda rodada. São Paulo e Cobressal tá 0-0, Bruno Puzóvio. Canhão, também pela Libertadores, o Peñarol está vencendo o Caracas por 3-0, ambos no grupo G do Atlético Mineiro. Bandeirantes. Pra variar, tem um pouquinho de cera já tão cedo no Cobressal. Os caras se enrolando pra cobrar o tiro de meta, já cobrado. Na grande área a bola, sai jogando o zagueiro. Franco toca na ponta, Carrinho, Caleri, dominou o rebote, tocou pelo meio, Rames bate no zagueiro, tira da grande área, rasga de bico, Alarcon. Aí já bota essa bola pra direita, pra correr aberto aqui na ponta, Rodrigues. Ele Arboleda, ela quica, Arboleda ganha de cabeça. Espirrada, volta pra Ferrez, que volta pro goleiro Rafael dentro da grande área. Domina com o pé e joga completamente sozinho. 12 minutos e meio, o primeiro tempo, 0-0, placar de 0-0, são 12,5 do primeiro tempo. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Igor Vinícius bate a jogada, fica prensada na marcação com Sandoval. Sandoval já ganha a bola, volta pela linha esquerda, tenta a bola pela ponta, ganhou o Sandoval, sai da jogada com o Alisson, toca pelo meio campo, já posiciona atrás com Léo Valência, enfia na direita a bola, forte demais o passe para correr o Franco, domina Franco, marcado em cima dele, volta Diego Costa, Franco balançou para canhota, tá marcado, faz o giro pro pé direito, já ganhou, levantou a cabeça, cruza pro gol, ela passa por todo mundo e vai para fora do outro lado, não chega a sair, recuperação, volta na ponta para Rodrigues, chuta, ela bate na jogada na ponta aqui na marcação do São Paulo, toca em Vinícius e vai para fora, no primeira chegada um pouco mais, digamos, forte do time do Cobressal, Paulo do Vale. Essa bola atravessou a grande área, né, de um cruzamento, ela acabou ficando aqui do lado esquerdo de ataque do Cobressal, depois ela explode no Igor Vinícius, tem lateral o time chileno. Na esquerda a jogada, voltou para Sandoval pela beirada do campo, enfia pela meia esquerda, bela posição atrás, ele volta a bola para Rodrigues outra vez, já toca na ponta, protege a jogada para Franco Garcia, sobe de cabeça, Luciano cai, mas a vantagem chega a ser do São Paulo, Rames de primeira, dá Caleri na direita, o problema é que o Caleri tá isoladão, tá sozinho, domina a Caleri, espera alguém, passa o pé sobre a bola, Sandoval o cerca, Caleri insiste, puxa, atrás, pede a bola e bem aberto o Alisson, Caleri driblou o Sandoval, bateu pro gol, toca no lado com o escanteio.
Aí vale a inteligência do Caleri. Ninguém do São Paulo conseguiu arrumar um escanteio, Paulo do Vale. E é impressionante como ele foi cadenciando, né? Justamente esperando a aproximação dos companheiros até a linha de fundo. Foi inteligente. Escanteio São Paulo. Rames na bola. 14 minutos e meio, primeiro tempo. Rames Rodrigues bate o escanteio, pé esquerdo pela direita. Autorizado para a Arboleda. O zagueiro na frente, tira a bola, voltou Luciano na grande área. Devolveu no meio, vai subir na defesa. Corta, pegou o rebote. Rames Rodrigues para trás. Alisson de frente, bateu pro gol direto. O zagueiro botou o cabeção, mas está marcado o impedimento do Arboleda primeiro. Mas a bola não vai para o Arboleda, ele não chega a tocar. Só se o impedimento, eles estão marcando agora com delay, né? Com certeza é na saída, né, Paulo do Vale? Eu fiquei com a impressão que o Rames, quando ele sai da posição da cobrança do escanteio, ele vem buscar essa bola e ele sai de uma posição de impedimento, viu, Canhão? 15 para as 10 da noite, marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio, horário de Brasília. Aqui no Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do primeiro tempo. Segunda rodada, Grupo B da Copa Libertadores. São Paulo, Cobressal, tá 0-0 pro Zóvio. Canhão, nessa tarde, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona venceu o Paris Saint-Germain por 3-2 na França. Tiro de meta, o São Paulo é quem vai cobrar sem muita pressa. 15h30, primeiro tempo. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira onde tem agro, tem Steel. Alisson carrega o São Paulo, meus amigos, são 16 primeiro tempo no Morumbi, só dá São Paulo. O gol do São Paulo tá caindo do cacho, tá madurando. Domina Ferrares, meio campo, volta a bola, Arboleda, bota para Diego Costa. Na ponta bem aberto, pede a bola já Michel Araújo. Toca a bola Diego, dá para Michel, marcado ele volta, a bola para Diego outra vez. 16 primeiro tempo, 0-0. Ele inverte a jogada, vira com o zagueiro Ferrarese. Passa no meio, Rames Rodrigues, caminha Ferrarese, levanta a bola para a ponta, Rames de cabeça para trás, volta a bola, Pablo Maia de primeira, recua, toca a bola para Diego Costa, lado esquerdo ainda pela meia. Tá todo à frente o São Paulo, a exceção do goleiro Rafael, é claro. Toca Pablo Maia, vira a bola para a meia direita para Ferrarese. Já bem adiantado, toma a frente o zagueiro, espera alguém, enfia na ponta, belo passe, Igor Vinícius, nas costas da marcação, domina, corta, ajeitou, limpou para cruzar, bateu pro gol. Luciano cabeceou, tá na grande área, viva, a bola foi muito forte, fica na direita jogada para Pacheco, já toca na ponta, vira a bola para Franco Garcia, protege marcado, perdeu. Diego Costa toma carrinho, ela espirra, vai na grande área, o zagueiro cabeceia para fora, escanteio. Na pressão em cima de Franco, Caleri ganhou um escanteio pro São Paulo na esquerda, Paulo do Vale. São Paulo que morde, né? Até porque o Diego Costa tá aqui no campo de ataque para roubar essa bola e proporcionar o escanteio pro São Paulo no desespero do Cobressal. Vem Michel Araújo nela. 17 minutos no primeiro tempo, escanteio São Paulo. Michel Araújo autorizado, levantou pra cadeira, subiu o Arboleda, fora! Ele sobe muito, mas sobe tanto, cabeceia reta, a bola vai longe do gol, Paulo do Vale. Exatamente, né? O São Paulo que sufoca, mas não consegue caprichar. Mais um lance desperdiçado e agora o torcedor vai porque o Cobressal faz aquela cera na cobrança do tiro de meta. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Já Ricardo Capriotti, comando o intervalo Bandeirantes. Temos 18 minutos agora, primeiro tempo com 0-0. Levanta o goleiro Requena, toca na ponta de cabeça, sobe na marcação, tira aqui atrás o Arboleda. Caleri vai, o zagueiro puxou pela camisa. Opa, é falta do Franco. O camisa 4 vai tomar cartão por isso. Tá muito bem, ou foi muito bem o árbitro colombiano Carlos Ortega. Falta marcada e cartão para o zagueirão do Cobressal, Paulo do Vale. É, porque para parar o Caleri numa dessa, só segurando mesmo o camisa 9 do São Paulo, que hoje inclusive está com a abraçadeira de capitão, né? Falta claríssima para cartão, portanto, Franco, camisa 4, primeiro amarelo do jogo. São 18 minutos e meio, primeiro tempo, o São Paulo tem ótima chance em cobrança de falta pela meia esquerda. Já vão para a grande área, Arboleda, Diego Costa e também está lá dentro o Ferrarese. Rames Rodrigues e Alisson conversam alguma coisa. Chance para o São Paulo, mais uma para fazer 1-0. 18 e meio do primeiro tempo no Morumbi. Rames cochicha alguma coisa com Alisson. Alisson levanta o braço direito. Rames na grande área para o Arboleda. Cabeça para o cobertura. Pega o goleiro!
Requena acompanha, jogada ensaiada bem feitinha, de cabeça aqui atrás, sobe na marcação, time do São Paulo para ganhar com Pablo Maia, toca na ponta, não sai, Luciano domina, toca pela meia, recebe de volta o passe com Michel Araújo, Luciano dominou para Caleri de cabeça, tirou da grande área, Aracão, botando essa bola para fora, vai na ponta direita, jogada com o lateral Pacheco, ele tenta a finta, vindo o Michel Araújo, dá um balãozão, cai na grande área, Arboleda de cabeça, toca pro alto, tá perdidão na frente, o Arboleda aqui agora, ficou no escanteio, Ferrarese na direita com a cabeça, adiantou, ganhou muito bem, da Igor Vinícius, tocou de volta para Ferrarese no fundo, tentou a fita, ela bate no zagueiro, vai saindo em lateral, em outra pontada no São Paulo, Paulo do Vale. É, com os zagueiros no apoio, né? Primeiro o Arboleda ali perdidão, mas o Ferrarese tabelando com o Igor Vinícius passando para receber. Agora o São Paulo tem arremesso 0-0. 19 minutos e meio, o primeiro tempo, São Paulo cobra Reis, lateral Igor Vinícius, atrás Alisson, marcado por 2, quase que perde a bola, recua, dá a Ferrarese e volta no meio do campo, acha sozinho o Diego Costa, 0-0 para São Paulo e cobrão da Bandeirantes, Michel Araújo domina, jogada pela linha direita, volta o passe, Pablo Maia recua, devolve a bola aqui atrás, começa com Diego Costa, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, você já sabe, é HG Nakata, ora, por que é Nakata? Lá vem de novo o São Paulo. Já disse essa frase umas 600 vezes. Ferrarese, a Caleri da grande área. O zagueiro furou. Ela passou pro Caleri. Requena pega dentro da pequena área. Michel Lopes na mesa de som com Beto Rebeck. Caiame Martins na central técnica marcando. Aqui no Cícero Pompeu de Toledo. A bola rola, o relógio não para. 20 do primeiro tempo. Placar da Copa Libertadores, Morumbi 0-0. São Paulo, cobrão, Bruno Puzóvio. Canhão, pela Copa Sul-Americana, o Racing da Argentina amplia o placar contra o Bragantino. Agora 2-0 no placar. O Igor Vinícius disputa a bola e sobra um joelhão do Sandoval no nariz do menino. Caiu, eu não vi falta, não vi disputa de bola apenas, Paulo do Vale. Também tive essa impressão de disputa, porém acaba levando a pior o Igor Vinícius, né? Eles trombam por ali, quando o Igor já tá no chão, o joelho do camisa 26 do Sandoval acaba atingindo o rosto do camisa 2 do São Paulo, que acusa o golpe. Tá ali caidão, o departamento médico do São Paulo, seus integrantes em campo, jogo parado por aqui. Caído o Igor Vinícius. Sangrando. Com um sangramento à altura do supercílio, fica no chão, departamento médico em campo. Rafael Oliveira, 21 minutos do primeiro tempo. Segue a pressão do São Paulo. Só o São Paulo ataca. Mas tá 0-0, Rafa. Tá 0-0, mas o São Paulo faz um bom jogo, né? É claro que hoje o gol precisa sair rápido para evitar aquela situação incômoda de transformar um jogo de ataque contra a defesa em uma pressão muito grande contra o cronômetro. São 6 finalizações aí em pouco mais de 20 minutos, um time agressivo, um time que tem os 2 zagueiros pelos lados. Muita gente olha para o time com 3 zagueiros e fala, mas vai se defender contra o adversário inferior? E não tem a ver com isso, porque mantém a estrutura de saída de bola. Só que isso requer uma agressividade, com e sem a bola dos zagueiros pelos lados. Então a gente tem visto o Diego pelo lado esquerdo e também pelo lado direito o Ferrarese, eles precisam participar e estão participando, se projetam, procuram passes, sobem para marcar lá no campo de ataque. O São Paulo está mordendo, está jogando, está conseguindo criar situações de ataque, já poderia estar na frente. Talvez até já pudesse ter feito uns 2 gols de diferença e não seria exagero. Só que é aquela história, se o gol não sair rápido, o clima, o ambiente pode mudar. E agora o Igor Vinícius vai jogar com aquela touquinha de natação, não vai não, Paulinho? Vai sim, já está com ela, inclusive é da própria patrocinadora aí, esportiva do São Paulo. Já está com ela protegendo ali a região do olho, o supercílio e tudo mais, deve ser autorizado para retornar a campo já já. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. É conferir o Carlos Ortega, você não está sangrando mas ainda. Só se a camisa tem sangue, né, Paulinho? No pescoço ali, inclusive agora o pessoal tá limpando ali para que o Igor Vinícius seja autorizado a retornar. Lateral cobra do Sandoval na ponta de cabeça, rebate aqui atrás, tira a marcação do São Paulo com o zagueiro Ferrarese, volta na ponta, Sandoval, meio campo, volta a bola pro goleiro, pra Requena, pra cima dele, Calheiro, Requena, perna canhota, vira jogada na direita com outro zagueiro, Franco já tá amarelado, enfia pra trás, Rames dá aquela pressão, e Michel Araújo, rebote em São Paulo, Michel adiantou demais, a bola Pacheco, tira aqui de bico, levanta, Ferrarese bota o cabeção na ponta, mas entrega pro adversário, ela volta na meia para Navarro, domina com o pé esquerdo, toca na ponta, já voltou o Igor Vinícius, já voltou pra ganhar a bola, insistiu, já chegou cometendo falta, voltou com muita vontade e comete a falta. É falta marcada para o time do Cobressal. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol.
24 do primeiro tempo, você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Todo o time da Bandeirantes em campo. No digital está Beatriz Avelar. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques. Sonzão Bandeirantes aqui no Morumbi. Com Daniel Singotti comandando o nosso maestro, que gosta de um rodízio. Grande Daniel Singotti ao lado do Rafael Pellegrino. Mas quem é que não gosta, né? Bola na ponta para Ferrarese. Só vegano e vegetariano que não gosta, né, Paulinho do Vale? Mas tem rodízio até disso hoje em dia, viu? Ah, Paulinho? Tem, é? Opa, lógico. Não vamos entrar nesse assunto, não. 24,5 do primeiro tempo. Toca o São Paulo, bola aberta, Micharos domina aqui do lado esquerdo. Marcado por 2, escapa, volta a bola marcado na jogada, vinha pela ponta. Franco Garcia, dá Diego Costa, que toca a jogada lá para a meia direita. Passa Bertão Ferrarese, com ele a jogada. Tenta o passe, Rames, na direita. Igor Vinícius do fundo, levantou o zagueiro, travou o escanteio. Na travada do Munder Rodrigues, escanteio tricolor da direita, Paulo do Vale. Se no São Paulo o zagueiro ataca, no Cobressal o atacante defende. Corte do atacante, último homem. Escanteio, Rames na bola. Com quase 25 o primeiro tempo, outra chance para o São Paulo. Rames levantou para o gol, zagueiro desvia, passou na grande área, ficou bicicleta no sino, tentou e arrancou a cabeça do adversário. Luciano deu uma bicicleta, deixa eu ver se eu... Ah não, a cabeça dele está lá no corpo ainda. Luciano e uma jogada arriscadíssima, que só Luciano é capaz de fazer, Paulo do Vale. E tomar o cartãozinho amarelo de praxe, que não foi por reclamação. A reclamação veio depois. Foi justamente... Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 26 aqui, primeiro tempo. Placar da Libertadores é o grupo D na segunda rodada. São Paulo, Cobressal tá 0-0 pro Zóvio. Canhão, também pela Libertadores. Pedro marca um golaço para o Flamengo contra o Palestino do Chile. Agora 1-0 no Maracanã. Franco Garcia na direita, é rápido, saiu com a bola. Tão rápido que o campo acabou para ele, a bola para fora pela Liga de Fundo, Paulo do Vale. E olha que o Morumbi é um estádio grande, né? Inclusive o Cobressal está impressionado com o tamanho do Morumbi, mas o jogador, o atleta, acabou saindo com a bola. O São Paulo já tem novamente ela no campo de defesa, 0-0. Se já houve a confusão com relação a onde estavam, pode ser que pensem que é o Maracanã também, né? Vai saber. 26,5 primeiro tempo, aqui 0-0. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Eu tenho a sensação de que tem gente chegando ainda, estou me vendo aqui na frente, pessoas se movimentando. E o São Paulo aperta, Igor Vinícius na direita, liga de fundo, Alisson com ele para cruzar, levantou pro gol, subiu o Rames, Vinícius Araújo, cabeceou pro zagueiro, toca na cabeçada na entrada da grande área, bate e volta na ponta, Igor Vinícius vai para arrasar, para Tomás, mas perdeu, insiste Navarro, Michel Araújo, bola esferrada na entrada da grande área, para trás o toque, não recuada não, domina Requena, mas tem uma falta marcada mais atrás aqui, em cima do jogador do Cobressal, pra chiadeira da galera, Paulo do Vale. Inclusive avisado ali pelo próprio Bandeira, né, o árbitro estava meio de costas pro lance, acaba paralisando o que poderia ser mais um ataque do São Paulo, que morde bastante, mas por enquanto 0-0, tudo igual no Morumbi. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. 28, primeiro tempo, levanta Requena, goleiro do Cobressal, toma de cabeça Ferrarese, opa! Tem um bração aberto. Castro atingiu com o bração aberto e vem cartão. O critério do Carlos Ortega é mantido. Ele dá mais um cartão agora, Paulo do Vale. Exatamente, para Júlio Castro, camisa 16 da equipe do Cobressal. É o terceiro cartão amarelo do jogo. O segundo para a equipe do Cobressal. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Ferrarese na direita, a bola, Igor Vinícius domina, mas muito mal, perde a passada, fica sem a bola, ganha aqui atrás, Munder Rodrigues, toca na meia, recuperação com o São Paulo, Rames atrás, e na fogueira, Rames, o de verde joga, aliás é o Pablo Maia, o de verde joga no Cobressal, pressão defesa, a bola volta, que está recuada com a Alarcon, domina e joga na entrada da grande área, toca a Franco, pressão com o Luciano e Caldeira e atrás, ele vira o passe na meia direita, a jogada ficou no meio, tomou falta marcada do Pablo Maia, e vem cartão para ele também. Ele deixa o braço e atinge Navarro. A gente pode discutir o critério, mas ele mantém um padrão, um critério, Paulo do Vale. Exatamente. Até por isso é o quarto cartão amarelo do jogo. 2-2 em cartões, né? E que trombada do Pablo Maia para roubar essa bola.
amarelo para o 29 do São Paulo. Rafael Oliveira com 29 minutos. O árbitro colombiano Carlos Ortega já pendura um monte de gente. Rafael Oliveira. Pra mim não era pra amarelo essa do Pablo Maia, não. Ok, falta, ele dá uma trombada, ele dá um chega pra lá, um pouco além da conta. É falta, mas não era pra amarelo. No lance anterior, o Júlio Castro deixa o braço no rosto do Ferrarese. Aí já é diferente. O próprio lance do Luciano na área é aquele clássico lance que você tenta uma bicicleta, acerta o adversário, vira lance pra amarelo. Mas acho que o árbitro tá exagerando um pouco. 29 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 para São Paulo e Cobressal. Já Ricardo Capriotti volta no intervalo pela rede Bandeirantes de rádio. Domina Ferrarese, toca pela linha direita, se aproxima da jogada para fazer a finta pela linha direita, puxa Rames Rodrigues. Rames toca para trás de Igor Vinícius, recua, dá Ferrarese de primeira, bota pelo meio campo, até Arboleda, tem o toque dos 30 segundos, domina Arboleda, volta a bola com Ferrarese, encosta aberto na ponta Igor Vinícius. São 10 da noite em ponto. Rames na direita, corta para a canhota, dá pela linha direita com Pablo Maia, 2 em cima, volta a bola Rames, que toca de volta, Pablo Maia, que vira-se de frente, parte marcado em cara, tentou a vida, foi tocado, é falta nele. Mas essa também não é falta, calma minha gente. Aí, essa também para dar cartão pro Munder Rodrigues é muito, hein, Paulinho do Vale? Ele tá aproveitando que o árbitro tá mostrando a rodo, não custa nada pedir, mas a arbitragem não foi na dele, mas marcou a falta intermediária, lado direito de ataque do São Paulo. Rames toma posição. 30 minutos e meio, primeiro tempo. Rames Rodrigues posiciona a bola para bater de pé, esquerdo na direita. Rames na bola, levantou para Calero, desvio na grande área. De costas, Luciano ajeitou, bateu! Fora! Ela vai pro gol longe pela linha de fundo. E assistente Richard Ortiz marca. O impedimento aconteceu às 9h58. Ele deu agora às 10 em ponto, Paulo do Vale. Pois é, né? E depois da jogada justamente dessa escorada, né, do Calleri buscando o Luciano, que faz o giro ali, acaba chutando, pega embaixo da bola, ela sobe demais, mas a arbitragem anula o lance. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos é o primeiro tempo. Placar da Libertadores é o Grupo B na segunda rodada, São Paulo Cobressal. Tá 0-0 pro Dopuzóvio. Canhão, mais cedo pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza goleou o Nacional Potosí da Bolívia por 5-0 e assumiu a liderança do Grupo D. Bandeirantes. Rafael, goleiro do São Paulo, perna canhota, levanta mal na ponta, um presentaço na jogada para Franco Garcia, já perdeu, Michel tomba a jogada, vira pelo meio, Pablo Maia fecha com Alisson, Alisson domina e volta a bola para a Boleda, domina e sai jogando na entrada da grande área, já bota Rames Rodrigues para correr na direita, dispara pela ponta Igor Vinícius, Rames carrega a bola, dá pro Igor, posição legal, vai na linha de fundo, balança de um lado pro outro, dá Rames de volta, tomou porrada aqui do Christopher Messias. É pra cartão essa também, Paulinho, ou não? O Rames, ele consegue escapar do Christopher, ele toma o rapa por baixo, né? A perna do camisa 13 da equipe do Cobressal acaba derrubando o camisa 55 do São Paulo. Falta exatamente do mesmo local onde o Rames cobrou há 2 minutos e o São Paulo quase marcou. Vamos ver agora. 32 minutos e meio, primeiro tempo. Rames encostou, cochichou alguma coisa com o Igor Vinícius e deixou a cobrança para o Igor Vinícius. Para a grande área, os zagueiros do São Paulo. Rames também vai lá para dentro. 32 e meio, primeiro tempo, 0-0. São Paulo atrás do primeiro gol no Morumbi. Igor na bola, levantou pro gol, defesa tira. Arboleda, rebote fora da grande área, de frente, pé direito, cruzou para a grande área, a bola, Luciano, bota no peito, vai no fundo, costurou para bater, são 2 em cima, perde a bola, recupera pela ponta, parte marcado e já tira daqui, toca no meio, Christopher, presentão no meio, Alisson tomou, na meia direita a bola para Rames, toma a carga, perde a bola, recupera de volta o Alisson, escapa no primeiro, toda congestionada a entrada na grande área do time do Cobressal, volta a marcação, defesa tira, espirrada, volta pro Alisson de bico, dá na meia direita, Pablo Maia toca, linha de fundo para a direita, a Igor Vinícius, cortou pro pé esquerdo para cruzar pro gol, levanta, para Arboleda, subiu, cabeçou na grande área, Luciano passou, Cadari bateu de voleio na trave, rebate, voltou pro Michel Araújo, tirou o Pacheco, ela sobe, vai na grande área ainda, marcação no meio, Luciano vai, falta marcada. O São Paulo carimba a trave, um bombardeio, Paulo do Vale. E a bola não entra, né? Depois da parede do Luciano por ali, boa jogada, o Arboleda tava na área ainda, ele escora justamente visando os 2 atacantes do São Paulo, que funcionam muito bem. O Luciano só ajeita pro Calleri, que chega chicoteando a bola, ela explode na trave, o torcedor vem junto, 0-0 no Morumbi. Rafael Oliveira, 34 no primeiro tempo e segue 0-0. O 0-0 teimoso Rafael Oliveira. E segue um bombardeio, né?
A bola parada tem sido muito forte, tem gerado cruzamentos perigosos, uma dificuldade do Cobressal para lidar com essa bola viva dentro da área, esse bate e rebate. Por enquanto tem um quê de falta de sorte do São Paulo não estar na frente no placar. Já produz para estar. E vem na meia direita o Cobressal, vem, recupera o São Paulo, bola para ponta, Arboleda vai na jogada com 2 em cima dele, insiste Franco, tirar Arboleda, passando a jogada, volta Rames Rodrigues, toca na grande Diego Costa, Rafael, perna esquerda, Rafael já bica, isola, ela ganha mais altura do que força, cai na ponta, sobre cabeça, rebate o lateral, Pacheco, entrada na grande área, a Arboleda bate, ela bate na cabeça do Anderson, de volta para o gol do Rafael, dentro da sua grande área. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Futebol na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da rede Bandeirantes de rádio. Na ponta o São Paulo aperta, Bexaraujo fecha com Gomes ao lado. Partida finta, zagueiro, primeiro adversário. Toca atrás, recua a jogada, vira com Pablo Maia. Pablo Maia deixa a bola para o Alisson. São Paulo aperta e ataca. São 35 do primeiro tempo, 0-0. Rames inverte da canhota para a direita, a bola muito alta, vai para fora pela linha lateral. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 35 primeiro tempo. Libertadores, Grupo B, segunda rodada. E lá vem São Paulo de volta, bicho Araújo pela meia direita. Rames Rodrigues na finta, ganhou, partiu Franco, zagueiro de bico, tira e a bola vai para fora do outro lado, arremessou São Paulo, cobra. 35-30, primeiro tempo aqui, 0-0. São Paulo e Cobressal, Bruno Pozóvio. Canhão, também pela Libertadores, o Peñarol do Uruguai está goleando o Caracas da Venezuela por 4-0, ambos no Grupo G do Atlético Mineiro. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, você com a gente no Band Play também. Grande abraço, você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Perdeu Pablo Maia, bola para o Arboleda, conserta a besteira feita com Pablo Maia perdendo. Alisson ganha, dá Pablo Maia pela meia direita, no comando aqui Caleri, bola muito alta pela meia direita, é marcado. Alarcon vai atrás dele, corre Caleri, cai sentado no mergulho para tentar pegar no carrinho, não conseguiu, a bola vai para fora direto pela linha lateral. Arremesso de graça para o time do Cobressal agora. Conte com a qualidade Steel. Para o trabalho no campo, acesse steel.com.br. Confira, onde tem agro, tem Steel. Ricardo Capriotti vem já intervalo pela rede Bandeirantes, arremessa aqui na ponta lateral, Sandoval no peito do Igor Vinícius, ganha para o São Paulo, vai no fundo, toca na ponta, Caleri agarrado, foi puxando pelo braço, a bola fica presa ali, quase que pura uma bola, pega Igor Vinícius, toca para trás, começa com Ferrarese, lança pela direita, Pablo Maia recua, dá o passe curto, puxa para o Arboleda do outro lado, toca na meia direita, vira pela ponta, Rames aqui domina, parte no ombro a ombro para ganhar do primeiro, ganhou do segundo também, partiu Rames, enfiou pelo meio, Luciano corta no feito, defesa cortou, Caleri tira, bateu de primeira para fora! Corta a luz do Cadeiro, depois ele pega a sua e manda pra fora, nem olhou, já enfiou o pé na Paulo do Vale. Pois é, né? Ele tentou ali um lance de inteligência fazendo esse corta-luz, a bola já rebate no zagueiro, volta pra ele, o chute não saiu como ele gostaria, mas arriscou de primeira, e agora vem ali a vaia da torcida e a cera do goleirão Requena. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 37, primeiro tempo, estádio do Morumbi, 0-0 para São Paulo e Cobressal. Sobre cabeça, rebate Ferrarese, no meio tenta Caleri, agarrado pela camisa pelo lado, com nada de falta, Igor Vinícius vai de cabeça, toca na ponta e corre, mas a bola vai muito forte para fora pela linha lateral. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Lateral cobrado de cabeça, recomeça a bola aqui pela ponta, tenta Castro, vira no meio, perdeu esse passe, tirou muito mal essa bola, o Christopher Messias, recuperação São Paulo, Pablo Maia na meia direita, do lado Rames com 2 em cima, ele volta a bola, começa com Arboleda, do ladinho Ferrarese, Arboleda toca a jogada, dá pro Ferrarese de volta, 38, primeiro tempo 0-0, na direita Luciano marcado, em cima dele vem Alarcon, a bola vai saindo devagar, Alarcon colocou peças à esquerda, se sofreu uma falta. Calma, Luciano, com a reclamação, cuidado com o nível da reclamação. Ele fez a falta, né, Paulo do Vale? E depois ele se ajoelha ali no chão. Todo aquele, né, que a gente está acostumado, aquela cena que o Luciano acaba fazendo padrão sempre. Luciano, né? É padrão Luciano, exatamente. Agora o zagueirão foi meio mole ali, hein, Rogério Assis? Ah, se foi. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite.
38,5, 0-0 sobre cabeça, Igor Vinícius, uma casquinha para trás, a bola não chega a certinho de cabeça, corta Ferrarese, volta na ponta jogada, Munder Rodrigues tira, toca Alisson, levou o tranco, vantagem no meio, Rames fecha ao lado dele, dispara Michel Araújo, Rames dominou, cortou para trás, ele volta a bola com Pablo Maia, de volta a jogada com Rames Rodrigues, Cacaé tenta fintar, perdeu infantilmente a bola, depois sai no carrinho para tomar e toma, aí recupera, vale a jogada, ele vai na ponta e já toma, domina Pablo Maia, dá para Michel Araújo, são 39 primeiro tempo, 0-0. O São Paulo atrás de faz tempo do 1-0. Criou uma chance atrás da outra. Ferrarese, Igor Vinícius na direita, volta a bola para Ferrarese. Tá todo no seu campo o time do Cobressal. Ninguém ataca, todos fechadinhos aqui. Arboleda passa com a bola pela meia direita, caminha com ela. 39,5 primeiro tempo, placar de 0-0. Ferrarese, Luciano. Ferrarese pede de volta, Luciano. Conte com a qualidade Steel pro trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira onde tem agro, tem Steel. 39,5, primeiro tempo 0-0, bola para a esquerda para Michel Araújo, vai ter que voltar para Diego Costa, o que ele faz então, tá marcadão, volta a bola para Diego Costa, que toca mais atrás ainda a jogada, dá na meia direita, passa à frente Ferrarese, tem na meia Igor Vinícius, carrega, toca Igor Vinícius um pouco à frente, domina, marcado, encara a jogada, para cima dele, Munder Rodrigues, já limpou Igor Vinícius, volta a Ferrarese, primeira, toca na direita a jogada, vira para o Alisson, encostou do lado, Luciano volta a bola com o Alisson outra vez, 40 primeiro tempo, Luciano por dentro, pede de primeira, domina a jogada, escapa do primeiro adversário, virou de frente, pede na ponta, Michel Araújo, carrega Luciano, vem pela meia direita, Rames Rodrigues, ele prefere o passe mais atrás, já concentra a jogada para o Arboleda, vira a jogada para Diego Costa, vai ter que voltar para a Arboleda, agora tá um pouco mais pressionado, domina a Arboleda, vira para Ferrarese, 40 minutos e meio, o primeiro tempo com 0-0 no estádio do Morumbi, domina Ferrarese, na direita, Betão Igor Vinícius, domina com dificuldade, toca na ponta, vira para o Alisson, 2 em cima, gira, escapa da jogada mais lado, toca por baixo, é falta, marcada para o São Paulo cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Sim, a Sil pode confiar. Falta cobrado, Ramos cobra direto para a grande, mas ninguém foi lá para dentro, não, já sai jogando o Pablo Maia, 41 primeiro tempo, já intervalo com Ricardo Capriotti, domina a bola, na fita, travado, o Pacheco colocou o pezão, mandou para fora pela linha lateral, arremesso, ataque do São Paulo aberto, lado esquerdo. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador de fluido de frio, escolhe quem entende tudo no assunto para a Flu, a marca número 1, na grande área, a bola mexeu, escorregou, caiu sentado, perdeu, Pacheco toma da bola com o Léo Valência, sai do primeiro adversário, marca a cadeira em cima, tira a Valência, dá na ponta de cabeça, rebate a Arboleda, toca na ponta, sozinho se apresenta Rames Rodrigues, fecha com ele, vem Pablo Maia do lado, 41 primeiro tempo, Alisson na direita, a bola é para Igor Vinícius, vai na linha de fundo, já toca na beirada do campo, Rames limpou, não dá para o chute, cruzou para o gol de cabeça, Franco tira a bola, voltou com a Pablo Maia de primeiro, tentou ajeitar, na quicada a bola, coisa que passa por ele, insistiu, Julio Castro, tira a Arboleda, volta a bola para Diego Costa do lado esquerdo, 41,5 do primeiro tempo, tá 0-0, São Paulo querendo uma chance atrás da outra, domina Rames Rodrigues, Rames toca a bola para a direita, Alisson com ele, Rames pede, ele volta, Alisson caminha, carrega, ninguém se apresenta, obrigado a voltar a bola, toca no meio do campo ainda, puxa para o Arboleda, parte à frente, o zagueiro enfia pela meia direita, Alisson não vai para a bola, fica fácil para o goleiro Requena, com o pé dominar dentro da sua grande área. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, não é? Amortecedor HG. Por quê? Porque é na carta. 42 primeiro tempo, Rafael Oliveira, 0-0. São Paulo Cobressal, Rafa. E o grande perigo é isso, né? O jogo vai se aproximando do fim do primeiro tempo e por mais que seja um jogo de 10-0 em finalizações, o São Paulo já poderia ter feito gols, mas não fez. Então, até que ponto esse ambiente, essa mudança pode desestabilizar o São Paulo, para aí talvez começar a ceder um espaço que até então não apareceu. O controle é absoluto, o placar não é favorável. E acho que falta um pouco do drible, falta um pouco de uma aceleração que essa escalação de hoje não oferece. Por exemplo, na esquerda, né? O Michel Araújo até agora faz bons desarmes, mas não constrói tanto arrancando com a bola. 42,5 o primeiro tempo, São Paulo volta na direita outra vez com Ferrarese, mais no fundo, lança a bola para Igor Vinícius, é marcado, encarou o Sandoval, já saiu pela meia, vira a jogada, Luciano aberto, linha de fundo, rolou para trás o passe, Alisson não dá para bater, fintou para chutar, mas está muito longe, tá marcado, tem um paredão verde à frente dele, lança de volta a bola para Ferrarese, toca a linha de fundo na direita, Igor Vinícius, 43 primeiro tempo, Igor domina a bola, Sandoval encara, Igor já limpou, levantou pro gol, Franco tirou o primeiro gol, colocou Caleri para fora, bateu no Franco, escanteio. O assistente marcou timidamente escanteio, ele não ia dar o escanteio não, Ele demorou um pouquinho, o Paulinho foi na pressão nessa, hein? Foi mesmo, né? E também fica com a impressão de desvio no zagueiro marcador ali do Caleri. Escanteio São Paulo, Rames Rodrigues na bola.
43,5 o primeiro tempo. Outra chance pro São Paulo fazer 1-0. Rames levanta pro gol, a Arboleda tentou. O zagueiro tira a bola, sai da grande, volta na canheta para Luciano. Ele corre, evita que a bola saia. Toca atrás, lança Pablo Maia. Permanece na grande área, Arboleda e Diego Costa. Pablo Maia põe lá dentro a bola para Ferrarese, de cabeça para trás. A Rames dá pro chute, não dá mais, perdeu. Rolou Igor Vinícius na área, levantou a cabeça, cruzou para a Arboleda. O zagueiro tira a bola, voltou para Michel Araújo. Botou no peito, ganhou no primeiro, limpou para fazer. Adiantou, vai cruzar, bateu travado. O zagueiro tocou para fora, não, já tinha saído. Já havia saído pela linha de fundo, Paulo do Vale. E saiu muito, né? Saiu demais essa bola do Michel Araújo. Perde o controle dela em mais uma chegada do São Paulo, que não consegue resultar a pressão em gols. Tiro de meta, reta final do primeiro tempo, daqui a pouco os acréscimos. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já, solte o grito de gol. 44,5, tá acabando o primeiro tempo. Rafael Oliveira, é pra mexer do time o Carpini ou volta com o que tem, porque tá bom esse rendimento, apesar do 0-0, Rafael Oliveira? A questão é que não são muitas as alternativas, né? O São Paulo, com tantos desfalques, não tem, por exemplo, no banco, grandes alternativas que possam dar drible, 1 contra 1, velocidade, que é algo que talvez o jogo comece a pedir um pouco mais, especialmente pelos lados. Ele pode tentar improvisar um ponta na ala esquerda, por exemplo. É uma saída mantendo essa estratégia? Ou tirar um dos zagueiros para colocar um jogador a mais de frente? Mas eu não imagino num primeiro momento substituição, não. O quinto sinal marcando 10h15 da noite. Dominou pelo meio, bateu pro gol. Cristo Fibessis, a bola bate na marcação do São Paulo. Já fechamos 45. São Paulo ataca, a bola aberta lá do esquerdo e Lemos a 48. Rames, bela bola pro meio. Passe, não pega na ponta. Essa bola, Michel Araújo, zagueiro corta na jogada. E passe errado. Alisson vira. Michel Araújo domina. Ajeitou pra bater, bateu pro gol. Toca na marcação, rebote, volta fora da grande área. Igor Vinícius de frente. Ajeitou, colocou na grande na bola. Caleri pra fazer de costas no pivô. Calcaio Luciano, chegou o zagueiro preso. Tira Navarro, volta pra Sandoval, que conserta aqui atrás. Ele vira a bola pra esquerda para Munder Rodrigues. Ele já dá o primeiro comissário Ferrarese. Arboleda, carrinho, botou pra fora. Com São Paulo perdendo mais uma chance, Paulo do Vale. Impressionante, né? O Caleri, mesmo com toda a força, a marcação muito forte, ele não consegue virar com a finalização. Ainda tenta ali ajeitar pro Luciano. O São Paulo tenta, mas não consegue. Vamos a 48. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 46, mais 2, acaba a melhor parte do jogo no Morumbi. A inversão feita, a bola da esquerda. Domina Munder Rodrigues, inverte a passada, tenta Franco Gracie de cabeça. Tirou o Diego Costa, mandando para fora. Em lateral, bola ataque do time do Cobressal. 46 para o Cobressal, por enquanto esse empate é vitória. Com esse Morumbi com quase 50 mil torcedores. Segurança, conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Navarro domina meio campo do time do Cobressal, já vira a jogada da lado esquerdo, fecha bem o Bertão, o Sandoval, toca de volta, a bola pela minha direita, aqui atrás com o Léo Valência, domina, Léo Valência, toca na fogueira, a bola para a direita, de primeira, bate na frente, a jogada Franco, cadeira daquela pressionada, volta na ponta, tenta pegar na frente, Michel Araújo, toma pressão, Diego Costa, vai tentar, gira a jogada e volta outra vez com o zagueiro, toca no meio para Franco, Franco toca a bola para Larcon, próximos dos 47, você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress, para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Pacheco, Cobressal para a direita, bola perigoso. Castro vai no fundo, marca Diego Costa, ele balançou, requebrou, dá Pacheco de volta. Olha para ele para cruzar, levantou pro gol, de voleio pro gol. Gol deu Castro para fora. No que ela veio, que queda, ele enfiou ali, o pezão mandou para fora. Não passou perto, mas deu uma moleza para ele, Paulo do Vale. Na primeira finalização do Cobressal, de fato, no jogo, né? Que faz o torcedor de São Paulo ter uma reação meio que negativa. A primeira da partida aqui do torcedor que lota o Morumbi nesta noite de Libertadores, 0-0. Pode ser o último ataque do São Paulo aqui no primeiro tempo. 30 segundos para acabar, 47-30. Bate à frente Rames Rodrigues com Michel Araújo, toca no meio do campo, devolve a bola para trás, Michel Araújo, dá para o Alisson, passa Pablo Maia, na canhota Rames Rodrigues, se mexe Michel Araújo, toca Alisson, vira para Diego Costa, bem entrado o zagueiro, domina do seu lado, bate na marcação, a bola vai para fora pela linha lateral, ela toca em Franco Gracie, vai para fora pela linha lateral, com quase 48, já pega a bola, Michel Araújo arremessa, já olhou para o relógio, o colombiano Carlos Ortega, domina a Arboleda, acho que não vai dar tempo não, hein, São Paulo domina a jogada pela linha direita, toque dos 48, tem chegando aí, bola aberta para Ferrarese, linha de fundo para cruzar, levantou, não deu tempo, terminou. Apita Carlos Ortega. Termina o primeiro tempo no estádio do Morumbi. Com essa manifestação de parte da arquibancada,
São Paulo e Cobressal empatam em 0-0. Na Bandeirantes, alô Ricardo Capriotti. Oi, Canhão, não tem jeito. A torcida não quer o Carpini. O time não ajuda também, é verdade, não é? Mas vai ser dura a vida do Carpini, não vai ser fácil não. Alô, Paulo do Vale, o Morumbi vaiando o tricolor aí, PDV. Pois é, e fiquei com a impressão, Capri, que a vaia veio mais do torcedor comum, né? Óbvio que aquele que toma conta do estádio do Morumbi, a gente tem a parte das organizadas aqui no fundo, e até dando uma olhada aqui, percebi que alguns aplausos vieram por parte das organizadas neste primeiro tempo. O torcedor comum vaiou e xingou o técnico Thiago Carpini, apesar dele não ter perdido nenhum dos gols do São Paulo nessa primeira etapa, né? Foram 10 finalizações do São Paulo contra apenas uma da equipe do Cobressal, mesmo assim 0-0 no placar, que é o que interessa. A disposição de Carpini pro segundo tempo: Jandrei para o gol, Wellington, Galopo, Nestor, André Silva, Bobadilha, Alan Franco, Juan, Eric, William Gomes, Belém e Henrique. Lembrando que o Ferreirinha, que poderia ser uma opção para a segunda etapa, foi cortado por conta de um desconforto muscular. Capri. Você volta já, PDV, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Rafael Oliveira. O Rafa vai explicar pra gente como é que foi esse primeiro tempo. Rafa, o São Paulo apertou, criou chances, esteve em cima do Cobressal. O time chileno praticamente não obrigou o Rafael a trabalhar, mas o gol não saiu. O que aconteceu no Morumbi, Rafa? Pois é, hoje era aquilo que a gente falava desde antes da bola rolar, né? Hoje é fundamental para o São Paulo ter uma vitória convincente. E aí não adianta jogar bem se o resultado não vier, porque a bagagem dos jogos anteriores, da pressão, é muito grande. Então a pressão vem, a vaia vem, e não significa que o São Paulo não esteja jogando bem. A vaia, xingar o Carpini e tudo, não tem relação com o jogo de hoje, acredito eu, porque o São Paulo produziu para vencer, e o São Paulo poderia ir para o intervalo ganhando por 2 ou 3-0, e não seria nenhum exagero, e poderia ser aquele jogo tranquilo, de olé e tudo. Teria até mais a ver com o jogo do que o 0-0, que vai para o intervalo. Mas é do jogo. E por isso para o São Paulo é tão importante sair desse 0-0 logo, porque estava na cara que o cronômetro é um grande inimigo hoje. À medida que o tempo for passando e o gol não sai, isso pode gerar uma instabilidade, pode desestabilizar o time, para aí sim fazer com que o nível de atuação caia e o time talvez até comece a ceder espaços que não cedeu na primeira etapa. São Paulo não jogou mal, começou muito bem, inclusive. Boa participação do Rames, criando chances, racionando os jogadores de frente. Acho que falta um pouco nessa escalação, e aí tem a ver com os desfalques, um pouco mais da aceleração com a bola no pé, um drible, uma mudança de direção, que o Lucas poderia dar, que o Ferreirinha poderia dar, enfim. São jogadores que hoje não estão à disposição. Então, em alguns momentos, falta isso, e o jogo pode até ficar um pouco lento pela alta posse de bola. Mas o São Paulo incomodou, o São Paulo criou. A questão foi não sair na frente no placar. E esse é o grande detalhe, não é? Porque quando o técnico entra numa situação como essa, não é, Rafa, em que o torcedor já tem todos os pés atrás com o trabalho do técnico, só mesmo para quebrar isso, para eliminar essa relação, fazer gol, eliminar logo o problema, sair na frente rapidamente, porque senão fica alimentando. E ainda mais com a declaração do presidente Júlio Casares essa semana, dizendo que o trabalho do Carpini é avaliado jogo após jogo. Então, se nem a diretoria tem a convicção, tem a certeza, que dirá o torcedor, não é? Certamente. A mensagem que isso passa só reforça aquela ideia de que hoje talvez nem o resultado salve, porque vai ser fundamental vencer e vencer bem, porque está encarando o lanterna do campeonato chileno, que não ganhou de ninguém em 2024, que tem jogado muito mal a maioria dos seus jogos, e hoje, mais uma vez, né, oferece muito pouco, seja pela resistência defensiva ou por ameaça ofensiva. O Cobressal fez um primeiro tempo muito pobre, e o São Paulo conseguiu se impor, só que não adianta imposição se o placar não vier, e certamente, tem totalmente a ver com o que você falou. Hoje é o tipo do jogo em que antes da atuação precisa vir o placar, até para que a atuação tenha o reconhecimento. É isso aí. Bom, vamos ver, tem o segundo tempo ainda, os 45 minutos finais, torcedor São Paulino lotando o Morumbi, e com fé aí, hein, você que tá com a gente, não tá no Morumbi, São Paulino, torça aí, empurre o time, porque tem mais 45 minutos, é isso, São Paulo não é que o São Paulo tenha jogado mal, não é?
Quem chegou agora com a gente ouviu as vaias aí no final do jogo pro time. São Paulo não jogou mal. São Paulo criou bastante, mas não conseguiu marcar o gol. O Cobressal praticamente não ofereceu resistência, mas defensivamente acabou se segurando ali, como disse o Rafael Oliveira. E daqui a pouquinho ele volta também para todo o segundo tempo. Já tem mais 45 minutos para o São Paulo tentar esses 3 pontos que são fundamentais, né? Não dá para imaginar outro resultado para o São Paulo jogando em casa contra esse fraco time do Cobressal e não seja a vitória, os 3 pontos. Daqui a pouco também nós vamos dar uma atualizada no placar. Jogos desta quarta-feira no Brasil e no mundo, com o Bruno Puzóvio contando tudo pra gente. Não saia daí não, vamos juntos. A nossa live do YouTube está bombando para você que está conosco pelas ondas do rádio. É tudo por aqui, hein? Você não perde nada. E em todos os cantos do planeta dá pra ouvir a Rádio Bandeirantes. O intervalo inteligente volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na gata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. A Steel tem a solução que você precisa para o trabalho no campo. Conte com a líder de vendas em ferramentas motorizadas para facilitar o seu dia a dia. Conheça as motosserras, roçadeiras, motocultivadores, sopradores. Acesse steel.com.br e confira a linha completa de produtos. Onde tem agro, tem Steel. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! É na Estrela Bet! Todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora
Glória, felicência, minha dona, minha divina, tudo certo do Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Futebol é com a Bandeirantes. Quentinal vai marcar 10h30, hora oficial do Brasil. Estamos chegando aos 12 de intervalo no Morumbi. São Paulo e Cobressal do Chile estão empatando por 0-0. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo com o Rogério Assis, Rafael Oliveira e o Paulo do Vale. Agora com o Bruno Puzóvio, vamos dar uma passada pelo placar desta quarta, com jogos da Libertadores, Sul-Americana, teve Liga dos Campeões também. Conta pra gente aí, Bruno, o que está acontecendo, o que é que já aconteceu? Vamos lá, Capri. Pela Copa Libertadores, em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o Rosário Central da Argentina por 2-1, com gols de Scarpa e Paulinho. No Paraguai, Cerro Porteño marcou no final do jogo e ganhou do Aliança Lima do Peru por 1-0. E no Equador, o Independiente del Valle venceu o São Lourenço da Argentina por 2-0. Agora, no Uruguai, o Peñarol está goleando o Caracas por 5-0. No Maracanã, o Flamengo está vencendo o Palestino do Chile por 1-0, com direito a um golaço do Pedro. A partida também está no intervalo. E no grupo B do São Paulo e do Cobressal, mais tarde, o Barcelona de Guayaquil recebe o Talleres no Equador. Pela Copa Sul-Americana, mais cedo, Fortaleza goleou o Nacional Potosí por 5-0. E agora o Internacional está empatando com o Real Tomayapo por 0-0. E também na Argentina, o Racing vence o Bragantino por 2-0. Além disso, como você falou, nessa tarde tivemos alguns jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Na Espanha, o Atlético de Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2-1. E na França, o PSG em casa perdeu para o Barcelona por 3-2 com 2 gols do ponta brasileiro Rafinha. Muito bom, tá aí o Bruno Puzóvio acompanhando tudo, toda a movimentação do esporte nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho ele segue durante o segundo tempo aí informando, trazendo os detalhes desta quarta de futebol. Atenção, PDV, os times já estão voltando aí para o segundo tempo, já estamos chegando, já estamos com 13 aí de intervalo, PDV. Trio de arbitragem retornando agora, os primeiros reservas do São Paulo se dirigindo novamente ao banco de reservas. Agora sim, pintando já mais jogadores com colete, ou seja, os reservas, já as equipes retornando por aqui, Capri. Não tá dando pinta aí de que vai ter mudança não é, PDV? Olha, não tivemos movimentação aqui ao longo desse intervalo. Agora volta o time titular do São Paulo, me parece o mesmo, Capri, já eu confirmo. Aparentemente, voltando aí o São Paulo, sem mudanças, sem novidades. E você já falava no finalzinho do primeiro tempo com o Rogério ali, não é, o Rafa? Que dá para esperar um pouquinho, não é? Não há uma necessidade urgente de mudança, de alteração agora no intervalo, não é? Até porque o banco não oferece muita resposta, assim, muita garantia, né? Até por conta dos desfalques. O que dá é para arriscar um pouco mais e aí tentar colocar mais jogadores de frente, por exemplo. Você pode tentar ganhar um pouco de drible com o Eric, que é um jogador pouco confiável pelo que apresentou até aqui, que pode dar um pouco mais essa velocidade com a bola nos pés. Você pode colocar o Galopo para tentar ser mais um atacando a área para tentar uma definição de jogada. E talvez até tirar um dos zagueiros, recuar um dos volantes se quiser manter essa saída de 3. Tudo isso é possível, mas nada disso parece tão urgente nesse primeiro momento. Então dá para esperar mais uns 10 minutos. Vamos aguardar aí porque os times estão voltando, a torcida já vai se manifestando. Voltou o Cobressal, PDV? Sim, as duas equipes nada muda. Nada de mudança. Vamos voltar pro segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais. Ele já está com a voz afiada e vai soltar agora. Empurrando o tricolor. É com você. Vem Rogério Assis. Vem Canhão. Rolando o segundo tempo no Morumbi. Rogério
Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol, com todo o time da Bandeirantes, começando o segundo tempo. Ricardo Capriotti volta no apito final e o São Paulo vem trocando passes, bola aberta na lateral direita, parte Ferrarese, do que domina, vai para o ataque, marcado pelo primeiro adversário, toca Luciano, encosta ao lado, já pede, recua, toca a bola, Pablo Maia pela meia esquerda, já inventa a jogada, abre bem a passada, virando para o Arboleda, fecha Diego Costa, toca atrás, Diego Costa, abre a jogada de volta na ponta esquerda, fecha o São Paulo tentando arrumar um espacinho para tentar atacar, é apenas o início do segundo tempo. Alisson pela linha direita, volta a bola para Ferrarese, lá pela linha de fundo, domina completamente aberto, sozinho, puxa a marcação com os adversários, orando Igor Vinícius, toca Ferrarese, volta a bola para o próprio Arboleda mais uma vez, 50 segundos do segundo tempo, Ferrarese, parte do ataque, linha de fundo para Igor Vinícius, Alisson encostou para o Alisson, domina, sai do primeiro, volta a bola para Ferrarese, a tônica do comecinho do segundo tempo é aquela do primeiro tempo inteirinho, São Paulo tentando achar um espaço, marcado, fechando atrás o Cobressal, Ferrarese, ponta direita, do lado, encostou Luciano, balançou de um lado para o outro, puxou o adversário, já recua, toca a bola para Ferrarese, de volta pela beirada do campo, a Luciano, perna esquerda, corta, não cruza, toca do lado, devolve a bola para Ferrarese, tá começando o segundo tempo, 0-0, Ferrarese toca mal na bola, o zagueiro se antecipa, toca pela ponta, volta na marcação com dois em cima dele, tenta o giro, Christopher Messias, bola aberta lado esquerdo, puxa essa marcação, totalmente Javier Castro, toca para fora, vai desviada, lateral São Paulo com pressa, já cobra, para Luciano pela minha direita, no quebreca, sai do primeiro, sai do segundo, sai do terceiro, rola por dentro a jogada, puxa para Rames Rodrigues, na canhota, bem abertão, já perde a bola desse lado, gesticulando Michel Araújo, toca Rames, dá Michel que devolve a bola para Rames de novo, parte na finta, agarrado, travado, truncando, virando, pé direito, rola pela minha direita, recebe de volta, Pablo Maia, dá Rames, que toca pelo meio do campo, Liberdade à frente, Igor Vinícius, São Paulo é só posse de bola, começando o segundo tempo, na direita, a bola aberta, linha de fundo, balança de um lado para o outro, fecha Alisson, recua, Ferrarese pela minha direita, já recua, passa Rames Rodrigues, balançou em cima do adversário, toca na ponta, bem aberta, Igor Vinícius, é marcado de novo, tem uma parede, um muro verde gigantesco à frente. Jogadores do São Paulo tentam achar um espaço, mas está humanamente impossível. Parece que tem uns 16 em campo, o Cobressal. Vira Arboleda, toca na esquerda para Diego Costa. O São Paulo vai trocando bola, tentando furar esse bloqueio, essa retranca, essa marcação implacável do time chileno. Inverte Diego Costa de pé direito, levanta a bola para a ponta direita, toca à frente com o zagueiro Ferrarese. Quase 3, segundo tempo, só o São Paulo aqui tocou na bola. Domina Ferrarese, aberto no campo. Alisson com ele, volta. Alisson da Ferrarese, dá para o Alisson, volta para Ferrarese, de volta por dentro do Luciano, mais atrás da jogada, com Pablo Maia se apresentando, já vira a jogada para Diego Costa, lá do esquerdo, mais a canhota, passe na fogueira para Michel Araújo, toca à frente o lateral, Pacheco, ela volta a ser do São Paulo ainda, 3 minutos do segundo tempo e só o São Paulo pegou na bola. Alô, Jean Salgaus em Porto Alegre, é torcedor do São Paulo, ligado na Bandeirantes, lá vem Tricolor de volta, a bola aberta para Rames Rodrigues, lado esquerdo, dá um toquinho curtinho do ladinho, dá para Michel Araújo, pede de volta Rames, Michel prefere uma trivalinha, abrindo a jogada lá para a ponta direita, passa ao lado Ferrarese, toca na beirada do campo pela direita, Alisson vira para Igor Vinícius, balançou para tentar fintar, para tentar cruzar, tá bem marcado, virou, tentou de letra para trás da bola, Luciano chega, ganha na marcação com Sandoval, já recua, dá pro Alisson de volta, ganha do primeiro, vai no fundo para cruzar, levanta o zagueiro, trava a bola, vai para fora, toca em Munder Rodrigues, esse lateral, o próprio Alisson já pega a bola e já arremessa, dá Luciano, cortou para cá, a bola bate travado de novo. Pareceu que tem uns 40 de verde, né, Paulinho do Vale do Cobração, não é, hein? Impressionante, né, Rogério Assis? Todos postados na defesa e o São Paulo tocando. Alisson na meia direita com Pablo Maia, a torcida incentiva o time 0-0, dispara pela direita pedindo o Igor Vinícius. Alisson toca, dá para o Igor, cortou para a canhota, mas não cruza não, vai para o meio, carregou na grande área, Caleri Luciano, tá livre, ajeitou para fazer, bateu, é gol! Gol! Luciano! Na troca de passes bem rápida, a bola para dentro da grande área, com Caleri recebendo em posição de impedimento e ajeitando para Luciano fazer na saída do Requena, com o assistente John Gadiego, marcando o impedimento do Caleri que existiu, Paulo do Vale. Exatamente, Rogério Assis, com o Luciano tudo ok, mas o Caleri quando recebe essa bola tá ali, plantadão na grande área, um passinho à frente dos zagueiros e a arbitragem marcou em campo
O VAR apenas vai confirmar e vai cobrar a falta dentro da grande área o goleiro Requena. E a Diracunha, o ato de vídeo com o assistente Eider Castro. Nem é preciso essa demora toda. No primeiro replay já deu para ver, não deu, Rafael Oliveira? Deu. Certamente impedido. Muito bem o auxiliar no lance. É um início de segundo tempo com o São Paulo tentando ter paciência com a bola, mas com uma troca de passes muito estática, né? Sem muito movimento. E o gol teria uma boa movimentação do Calleri fazendo o pivô para o Luciano finalizar. Só que claramente estava adiantado. Eu juro que eu queria entender porque dessa demora toda. O VAR na Sul-Americana, ele demora mais do que a gente vê aqui nos campeonatos regionais e no Campeonato Brasileiro. Pronto, só agora, depois de tudo isso, aquele confirma impedimento que a gente viu no primeiro replay, Paulo do Vale. Pois é, Rogério Assis, também ficou muito claro no primeiro replay, mas os caras têm ali um certo receio, talvez, né? Vai entender. Sei lá, né? 6 segundo tempo, Arboleda escolta a bola para Rafael, saiu do gol para pegar. Aqui Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos e meio do segundo tempo. Placar da Copa Libertadores é o Grupo B na segunda rodada, Morumbi. Aqui 0-0, São Paulo, Cobresal, Bruno Puzóvio. Canhão, pela Copa Sul-Americana, o Internacional está martelando, mas ainda não conseguiu abrir o placar contra o Real Tomayapo da Bolívia. A partida está nos minutos finais e segue 0-0. Igor Vinícius, da direita na grande área, o zagueiro tocou para fora, escanteio. Alarcon prende a bola e protege, mas sai com ela pela linha de fundo. É escanteio São Paulo, Paulo do Vale. E o Rames já vai tomando posição, lado direito, o primeiro escanteio do São Paulo na segunda etapa. 7 minutos do segundo tempo. Rames no escanteio. Levantou pro gol de cabeça. Ferrarese. Espalma Requena. Michel Araújo é quem aparece na marca do pênalti. Cabeceia no chão. Um defesão gigante do Requena mandando para escanteio. Agora do lado esquerdo, Paulo do Vale. Como manda o figurino, né, Canhão? Cabeçada pro chão. E que defesa do Requena. A segunda, pelo menos, importante dele no jogo. Rames na bola. 7 minutos e meio, segundo tempo. Escanteio na esquerda para o São Paulo cobrar. Rames Rodrigues na bola, autorizado, levantou pro gol, a defesa tira a bola, voltou fora da grande área, de frente, Pablo Maia, bateu, desviada, vai no gol, encaixa, Requena com tranquilidade, então tem pressa, bota essa bola pra esquerda para correr o rápido Franco Garcia, na marcação com ele, para chegar, para tomar a frente, Igor Vinícius, ele volta, passando do lado esquerdo ainda, puxa a bola para Christopher Messias, no meio campo ele volta, jogada ainda pela meia direita da Navarro, que toca a jogada mais atrás, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus, assim já e solte o grito de gol. 8 minutos do segundo tempo. Rafael Oliveira pelo menos começa um pouco mais animado para o torcedor no segundo tempo com duas chances criadas, um gol que estava impedido e o São Paulo vai para cima 0-0, Rafael Oliveira. Apesar de anulado, né, o gol dá uma outra cara, dá um outro ânimo para o torcedor e a bola parada mais uma vez, né, o São Paulo tem insistido nos cruzamentos para a área, então na bola parada consegue colocar mais gente lá dentro e leva vantagem nesse primeiro contato com a bola pelo alto. Então segue sendo um jogo de ataque contra a defesa, ainda contra o cronômetro e ainda com um placar péssimo, mas segue com o São Paulo em cima. 8 minutos e meio é o segundo tempo, 0-0 do estádio do Morumbi. Um abração para Mucugê na Bahia, o Guilherme e o seu pai Mário. Um abração para todos eles ligados na rede Bandeirantes de Rádio. Olha o São Paulo de volta, a bola da direita com o Igor Vinícius e no meio. Luciano foi na bola atropelada, é falta, a arbitragem não marca, marcou. Demorou, mas já apertou e marcou a falta. O Carlos Ortega, nova chance para o São Paulo em Paulo do Vale. Falta do Alarcon, camisa 5 em cima do Luciano na tentativa de domínio do camisa 10 do São Paulo. Ele é tocado ali por trás, desaba, a arbitragem demora um pouquinho, falta para o tricolor paulista, lado direito, intermediária, o Rames Rodrigues toma posição. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague no cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 9,5 segundo tempo, o São Paulo tem cobrança de falta lá na ponta direita. Rames para bater de perna esquerda. Para a grande área, os zagueiros do São Paulo. Aqui na esquerda fica bem aberto o Arboleda. Rames levantou para o gol. Tira a defesa, voltou o Luciano, tentou o voleio. Toca na marcação, rebote de cabeça, tenta, quer jogada. Pacheco corta muito mal. Pablo Maia põe o pé, já tomou com o São Paulo. Vai tocar para trás, a bola vira Ferrarese. Dá no meio aqui, sozinho o Alisson com ela. Quase 10 minutos, segundo tempo, 0-0. Caminha Alisson. Dá na esquerda a bola, Ferrarese, como se fosse o ponta esquerda. Vai no fundo, vai ter que cortar para trás. Já recua. Dá Pablo Maia. Bico da grande área, lado esquerdo, prefere driblar. Volta, Diego
Diego Costa. 10 minutos, segundo tempo 0-0. Na direita, Igor Vinícius, mais à direita, Rames Rodrigues. Abeltão Rames, fintou, balançou, recuou, da Igor de novo. Igor tentou, devolveu, tocou para Rames, colocou na grande bola, o zagueiro vai, tira aqui atrás de voleio. Pede falta, nada de falta, ela volta com o goleiro do São Paulo, Rafael, que sai com o pé fora da grande área. Aqui no Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. São 10 minutos e meio do segundo tempo. É a Libertadores, é um grupo B na segunda rodada. São Paulo Cobressal. São Paulo aperta de volta a bola com o Alisson pela minha direita. Dá Luciano. Sai do primeiro, sai do segundo, inverte da canhota. Aberto Micharujo levantando a bola muito alta. Vai para fora de dentro pela linha lateral. 10h30, segundo tempo. Bruno Puzóvio, 0-0. Canhão também. Cobressal. Canhão também pela Libertadores. Mais cedo, o Atlético Mineiro venceu o Rosário Central da Argentina por 2-1 com gols de Gustavo Scarpa e Paulinho. 11 minutos é o segundo tempo, 11 minutos é o placar do jogo. Você ligado na rede Bandeirantes de Rádio 0-0. Rasga o Zegarão, Pacheco toca pelo meio do campo. Sobe de cabeça para cortar e tira, que atrás do Alisson não pega Luciano. Ela vai com o zagueiro, dominação do Val, já toca a bola com rapidinho. Franco Garcia na canhota. Gira marcada pelo Igor Vinícius. Devolve a bola para Sandoval, que toca pelo meio. Toca a defesa do São Paulo. Recuperação, volta Alisson. Alisson atrás, Pablo Maia. Na direita, Igor Vinícius. 0-0, 11,5 segundo tempo. Igor vai na bola marcado pelo Sandoval. Dispara pela ponta, vem Gabriel, vai na linha de fundo. Ao lado o passe, Alisson cruzou muito mal, tirou o zagueiro, rebate para fora essa bola aqui atrás, Navarro, ela volta na ponta com o Franco Garcia de cabeça, tira aqui na ponta Ferrarese, dá na meia direita, Pablo Maia marcado, recua, volta para Diego Costa, na barriga, ajeita e joga, já vira a bola para o lado esquerdo, Rames Rodrigues aberto, domina no cruzo, tenta o passe, liga de fundo, para Michel Araújo na grande área, bateu o zagueiro, prensou travada, fica na grande área a bola, para dominar o Alarcon, já tirou o zagueiro, dá no meio, ela bate na barriga, aqui na ponta do Castro, ganhou Pablo Maia, Luciano, falta marcada com uma certa demora aqui no meio, em cima de Julio Castro, a arbitragem marcou, parando o jogo às 15:11 da noite. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se a Sil pode confiar. Terminando o jogo na Bandeirantes, vem o apito final com Ricardo Capriotti. Alô, Manuel Zaidan, Caboclinho, tá enroscada a coisa pro São Paulo aqui. Vai trocar o São Paulo agora. Saindo Pablo Maia, 29, amarelado para a entrada de Giuliano Galoppo. Argentino veste a 8 no São Paulo, a primeira de Carpini. Rafael Oliveira comenta na Bandeirantes, a mexida feita pelo Carpini. Sai Pablo Maia, entra Galoppo. Tava no script, né? Esperar mais uns 10 minutos, ver se o gol sairia, poderia ter saído, mas segue o 0-0. Então coloca um jogador de mais chegada, mais um para atacar a área com poder de finalização. Pablo Maia hoje fez um jogo mais irregular, né? Mais instável, alguns erros de passe, já tinha cartão amarelo e até por isso virou uma alternativa mais natural. O Rames deve cada vez mais participar do jogo na distribuição, recuando, e o Galoppo vira mais um jogador de chegada, quase um terceiro atacante por dentro. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga Estrela Bet no Instagram e aproveite. Arboleda, meio do campo. Tomou pressão, vai ter que recuar. Parou, brecou, domina em cima dele, volta na jogada, tenta Franco Garcia tomar a bola, já inverte bem, Arboleda vira a jogada pela minha direita, Alisson se apresenta, domina, já passa pelo meio do campo, 13 segundo tempo, 0-0, toca atrás Galoppo, dá para o Arboleda, envia pelo meio a jogada Luciano, travado sem falta, Alisson ganhou, tentou Caleri, sobre cabeça, Franco tira, vai no meio, fica a jogada com o craque do time, domina bem aberto, Léo Valência, dá na ponta esquerda a bola, abertura feita Franco Garcia com 13 em cima dele, Ferrarese vai na bola. O que tem de perna, o Ferrarese tem de altura, o Franco Garcia, né, Paulo do Vale? Olha o tamanho do atacante Petro Ferrarese. Exatamente. E vai de volta ao São Paulo. Michel Araújo na esquerda. Partiu, rolou, Luciano tentou. Zagueiro travou, perdeu Luciano. Jogada Franco tira, ela vai no meio. Fica para Castro, toca a bola pela meia esquerda. Abertão vem Franco Garcia, toca Franco Garcia. Jogada do outro lado. Vai protegendo a bola aberta na ponta. O Munder Rodrigues dá Franco de volta a bola para Munder Rodrigues, que não vai muito para a bola, não. Ferrarese de volta, Rafael com o pé domina. Tomou pressão, toca de volta a bola para a Arboleda na entrada na grande área. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira onde tem agro, tem Steel. Igor Vinícius na bola com o Alisson, caiu nada. Tem falta sim, demorou um pouquinho para marcar, mas deu. É pro São Paulo, meia direita. Aí vem bola para a grande área do Cobressal, Paulo do Vale. O que você acha, Paulinho? Olha, é a mais distante das faltas que o São Paulo cobrou recentemente, né? Acho que não. Rames ia bater, do dadinho já tocou para Galoppo, volta a bola para Rames Rodrigues outra vez, 14,5 primeiro tempo de volta, Rames vira para Galoppo, dispara Igor Vinícius, Galoppo prende, domina e vai recuar, é marcado por os adversários, devolve a bola, puxa atrás a Rames Rodrigues, volta Igor Vinícius, Rames correu para dentro da grande área, ele bateu o rasteirinho muito mal, Franco cortou o pior, de frente o Luciano, ajeitou, bateu pro gol no canto, Michel Araújo, fora! Inacreditável!
Ninguém acredita, a bola passou isso aqui do pé direito da trave. Ela passou 1 centímetro da trave, o goleiro Requena olhou, torceu. E a bola saiu pertinho da trave direita, Paulo do Vale. Numa jogada que não começou legal, porque o cruzamento rasteiro ficou nos pés do jogador do Cobressal, que se atrapalhou todo. Essa bola ficou com o Luciano, que ajeitou para o Michel Araújo, que veio de trás. Um chute rasteiro, essa bola foi abrindo. Passou muito perto da trave, mas não entrou. 0-0. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Com 15,5, segundo tempo, Alisson vai na trombada pra ganhar pro São Paulo, Nico pra Caleri. Pelo passe, Rames Rodrigues de bolinho, se virou, bate na cabeça do zagueiro. Sobra volta aqui atrás ainda com Alarcon. Faz o giro, Grandalhão, capitão do time, já protege bem a bola. Sai da marcação do Rames Rodrigues, dá na canhota, bota no fundo da jogada. Partiu na bola, tendo na fita, Muller Rodrigues pra ganhar, pra cruzar, travado, ganhou um escanteio. Cobrança ao Paulo do Vale. E foi na recuperação do Ferrarese. No primeiro momento ficou para trás, se recuperou para fazer o corte. É o primeiro escanteio do Cobressal no jogo, o que dá a dimensão da pressão do São Paulo, que não resulta em nenhum gol. Léo Valência, camisa 10, vai caminhando tranquilamente para a bola. Com amortecedor HG Nakata, você já sabe, não é? Você chega mais longe. Sabe por quê, não é? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Em cobrança de escanteio, primeira alteração do time do Cobressal. Isso, saindo justamente o camisa de número 16, o Castro, para a entrada do 9, que é o Diego Coelho. Diego Coelho, número 9, na vaga de Castro 16. 17 minutos, cobra escanteio, Léo Valência, pé direito, lado esquerdo, escanteio para o Cobressal, 0-0 para o Cobressal aqui, é vitória. Escanteio, pé direito para a grande área, Franco, Alarcon, os grandões fecham aqui dentro. Sandoval também está nesse bololô aqui. E já entra Diego Coelho, vai correndo lá para dentro da grande área. Escanteio, Léo Valência se prepara para fazer a batida. Autorizado, pé direito na bola, bateu muito mal Luciano, rebate, manda a bola para fora pela linha lateral. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Daniel Xingote mostrando o Morumbi para você. Ouça o torcedor do São Paulo. Cobressão, ataca a bola pro fundo, desviada no bom escanteio. Escanteio, Cobressal na esquerda, agora Paulo do Vale. Em menos de 2 minutos, 2 escanteios pro Cobressal, né? Que mesmo que não resulte em gol, vai ganhando um tempo precioso. Léo Valência novamente na bola. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN e no Star Plus. Assine já, solte o grito de gol. Valência para a grande área, cobra muito mal, Luciano corta, ele volta, a bola voltou fora da grande área para bater pro gol, Christopher Messias, toca para a direita a bola, para Pacheco, lateral ajeitou, para cruzar, levantou, vai travada pro gol de cabeça para trás, o toque do Alisson, é novo escanteio do Cobressal, hein? Agora já é preocupante, é o terceiro seguido, né não, Paulinho? O próprio torcedor esboça essa reação de preocupação, né? No primeiro momento os 2 escanteios pelo lado esquerdo, agora pelo lado direito, e ninguém aparece ali. Alguém de verde vai vir um dia. Impressionante, agora o torcedor vai justamente a demora, né? A própria arbitragem vai ter que intervir no lance. O árbitro do jogo, Carlos Ortega, corre em direção ao jogador Léo Valência, mas não dá cartão, só vai lá para dizer, dá para você andar um pouquinho mais rápido? Pronto, só isso. Vai cobrar o escanteio, o Léo Valência. Levantou a primeira trave sobre a defesa, corta. Luciano insiste na jogada. A bola volta para o Léo Valência de novo na direita para cruzar para o gol. Pé da canhota, bate Luciano. Está marcado o impedimento do Léo Valência. O árbitro marcou, atendendo a bandeira depois de 5 minutos. E teve uma dividida do Michel Araújo que ele quase quebra o pé. Ou seja, o Bandeira demorou por ele ter marcado antes, Paulo do Vale. E o torcedor... não tinha dividido depois, né? Exatamente, o torcedor fica na bronca também, porque o São Paulo poderia ter saído rapidamente. Sai jogando Rames Rodrigues, aberto a jogada com ele pela meia direita, com 0-0, 19:30, segundo tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Alexandre Marques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Beatriz Avelar com o digital da Rede Bandeirantes de Rádio. Caminha Ferrarese, bate com a bola pela meia direita, passando pelo meio do campo. Tenta o passe no meio, Caleri na barriga, ajeita para trás a jogada. Para Rames Rodrigues, encosta Igor Vinícius, dá para Rames de volta. Vai no fundo, Rames aberto na canhota, tenta a jogada pela direita, tentou a defesa trave, bola lá para fora de novo. Lateral, Rames já pega a bola com pressa, já arremessa, já bota em jogo para Ferrarese, que toca do lado com o Alisson fechando. 20 segundo tempo, Morumbi. Rames Rodrigues domina o colombiano, faz o Júlio, escapa da falta, toca para Ferrarese, linha de fundo, Igor Vinícius, dispara Galopo, meia lua do Igor, levantou pro gol do zagueiro de cabeça, tirou, Pacheco, bola para fora, volta na ponta, insistindo o Galopo na jogada, toca na jogada, Franco Garcia dá um boleio, ela volta a ser do São Paulo, cai para o Alisson de novo, domina a frente, vira Alisson, dá para Ferrarese, linha de fundo para Rames Rodrigues, tomou pressão, já escapou da marcação feita com o Diego Coelho ao lado, volta Alisson, tomou sem bola, um pontapé, vantagem São Paulo com Galopo, Rames na direita, a Igor Vinícius, a Galopo, forte demais, a bola vai para fora e o São Paulo perdeu mais uma chance. Você ouviu o toque com o Bicho Lopes, mesa de som com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica marcando. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 21 minutos é o segundo tempo. Libertadores é o grupo B na segunda rodada, 0-0 São Paulo e Cobressal. Bruno Puzóvio. Canhão, pela Copa Sul-Americana, o Racing da Argentina segue vencendo o Bragantino por 2-0 em Buenos Aires. Tiro de meta, Cobressal sem pressa, Requena já levanta a frente, a bola sobe de cabeça na marcação com o São Paulo, Diego Costa, volta no meio, Pacheco na barriga, perde a jogada, Bichoro de cabeça, tomou do São Paulo, dá para Caleri, domina marcado por 2, dá pela meia direita, a bola puxa para Galo, tentou fintar, perdeu, foi empurrado por Léo Valência, falta nele, falta em Galo, quer cobrar com pressa, mas ninguém deixa ele bater essa falta. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa do comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda. Aí empurraram o Galopo, quer cobrar falta, Galopo caiu, vem empurrão, é tudo que o Cobressal quer, segurar o jogo, né, Paulo do Vale? Exatamente, né, a arbitragem tá até por ali com cartão amarelo, ó, justamente para tentar evitar esse tipo de confusão. Camisa 10, o Léo Valência, né, que acaba participando do lance. O árbitro tá anotando o cartão, gente, então é o seguinte, ó, quando tá anotando o cartão, tem que esperar ele apitar, tá? Só entra em jogo com o apito dele, então não adianta bater com pressa, como fez o São Paulo. Rames Rodrigues cobra a falta, é de frente pro gol aqui na meia, 22 minutos do segundo tempo. Arboleda lá dentro, é pro Arboleda, cabeceou no chão, fora! Ela passa perto da trave direita e ninguém chega para empurrar para dentro, Paulo do Vale. Acaba saindo como uma finalização, mas estava na cara que era a tentativa justamente de um passe do Arboleda. Mas ninguém fechou por ali, o goleiro Requena apenas acompanhou, mais um tiro de meta, segue 0-0 o jogo no Morumbi. Carpini vai mandar buscar alguém pelo jeitão, chamou o assistente dele, tá conversando aí, já vai ter troca no São Paulo, vai buscar alguém no fundo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil pode confiar. Bola saiu outra vez, a lateral com o São Paulo para cobrar no direito aqui no seu próprio campo. André 23 Silva. do segundo tempo, quem é que vem? André Silva, tá vindo mais alguém por ali, já eu confirmo. Mais duas mexidas. Ou aliás, as primeiras, não, já fez uma, né? São mais duas, então, Galopo já entrou. Mais duas mexidas, vai fazer já. Thiago Carpini, 0-0. Péssimo resultado para o São Paulo aqui no Morumbi. Arboleda, meia direita, o passe, fica para Ferrarese. O zagueiro ajeita, toca de volta, a bola para a ponta direita. Fecha aberto, tenta a jogada na ponta, ela bate na marcação, não pega. Rames Rodrigues, lateral, ele mesmo com pressa. Pega a bola para pôr em jogo. 23,5, arremessa, dá Luciano. Luciano põe na coxa, toca Rames de volta, meia direita. Alisson ajeitou, quase que perdeu, virou de costas pro gol, prendeu a jogada, puxa a marcação com 2 em cima, cabe em aberto desse lado aqui, abertão, o Igor Vinícius, como se fosse um meia, levantou na grande área, muito mal de cabeça, corta o zagueiro Franco, passa Igor de volta, ganha do Léo Valência, arrumou Galopo, bateu pro gol à direita, errando o chute. Eu acho que o Luciano xingou a mãe do Galopo agora, Paulo do Vale na grande área, queria a bola. Eu acho que foi a mãe dele, tá? Não queria fazer fofoca, não. Ele tá até agora tentando dizer pro Galopo o que ele gostaria. Daqui a pouco, André Silva e Eric no São Paulo. Rafael Oliveira e as mexidas que vai fazer já. Carpini no São Paulo, Rafa. Agora a gente tá chegando naquele estágio do jogo em que é necessário tentar, até porque a qualidade caiu no segundo tempo, né? O São Paulo jogou melhor o primeiro tempo.
E principalmente o impacto inicial da primeira mudança foi deixar o time mais vulnerável. O São Paulo começou a ceder mais espaços, a demorar mais para recuperar a bola. E o Cobressal com isso gasta tempo. Então nesses últimos 10 minutos teve escanteios, ficou com a bola no campo de ataque, esfriou a pressão que o São Paulo precisava aumentar, na verdade. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. As mexidas do São Paulo, Paulo do Vale. Vamos lá então, saindo o 10 Luciano para a entrada do 17 André Silva e saindo 2 Igor Vinícius para a entrada do 33 Eric. Torcedor esboça uma vaia, eu acho que pela alteração, não pelo Luciano. A vaia começou quando a placa subiu mostrando que saía Luciano. Será que é pro Luciano ou pro Carpini? O que você acha, Rafael Oliveira? Acho que é pro Carpini. Acho que o torcedor esperava nesse momento uma substituição um pouco mais ousada, no sentido de tirar um zagueiro, mesmo que seja para trazer um Igor Vinícius para jogar de zagueiro pela direita, já que o cenário de ataque contra a defesa, tentar algo assim. O Eric vai ser um ala ofensivo, né? Vai tentar ser esse jogador com um drible que segue faltando. E o André Silva vem deixando boa impressão. O Luciano caiu no jogo também, então tentar ter uma dupla de frente agora. Mas eu imagino que o torcedor tenha sentido que era jogo para manter o máximo possível dos jogadores de frente, tirando os jogadores de defesa, já que só o São Paulo ataca. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira. Onde tem agro, tem Steel. Essa bola volta do São Paulo aqui atrás com a Arboleda. Caído o zagueiro do time do Cobressão. É só uma e o cara já se levantou. Alisson domina. Vai com ela. Meia direita. Toca atrás André Silva. Dá pro Alisson. Domina. Marcar no meio do São Paulo. Vira a Rames. Na área. A Caleri. De cabeça a marcação. Corta bem André Silva. Tentou ajeitar. Trava a defesa. Volta Rames. O zagueiro chuta a prensada. Volta a bola para Léo Valência. Toma a frente depois. É puxado pelo calção. E vai tomar o cartão numa jumentice o Galopo. Mas numa jumentice sem proporção. Ele não ia fazer o gol de lá, porque fazer a falta. E é um contra-ataque do Cobressão, não é do Real Madrid, Paulo do Vale. É verdade, né? No desespero ali o Galopo, ó, ele agarra o camisa 10 do Léo Valência do Cobressal e acaba fazendo a falta. Achei que o Léo Valência é do Leonel Messi agora. É verdade. Meu Deus do céu. Rafael Oliveira, para que uma falta desse tamanho? Que jumentice do Galopo, Rafa. Foi uma falta grosseira, sem sentido, sem necessidade, mas que expõe um pouco dessa dificuldade que o São Paulo tem tido ao perder a bola, né? No primeiro tempo perdia, recuperava rápido, continuava o abafo, a pressão. Nesses últimos 10, 15 minutos, perde a bola e o Cobressal já consegue avançar, ganhar metros correndo com a bola. Na jogada pelo meio, domina o Cobressal, tocada para trás, vem Diego Coelho, abre a bola para a ponta esquerda, Franco Garcia para a grande área, Arboleda rebate, a bola passa no meio, André Silva de carrinho tenta, não toca da bola na volta, meio campo aqui atrás com o zagueiro Franco, toca Franco com Pacheco, lateral direito, vem na passagem pela ponta, toca mais na direita essa bola, puxa Franco Garcia para a área, a bola para Diego, cabeceou no canto, Rafael defendeu lá e entrando, Diego Costa corta na grande área, a bola vira pela ponta esquerda, vira Michel Araújo, defensão do Rafael, num ataque raríssimo do Cobressão que vem de volta, Léo Valência para trás, ajeitou, um canhão pro gol, Rafael de novo! Um canhão do Christopher Messias, vaias da torcida, o São Paulo tá tomando um calor do pequenininho Cobressal, não fosse Rafael, Paulo do Vale. E apesar da pressão do São Paulo, eu acho que essas foram as duas principais oportunidades de gols do jogo, justamente do Cobressal na sequência, escanteio Léo Valência na bola. 28 minutos, o torcedor perdeu a paciência. Escanteio Cobressal. O árbitro vai lá para enquadrar um tal de pega daqui, belisca dali na grande área. Vai lá, Carlos Ortega enquadra todo mundo. 28 minutos e meio, segundo tempo. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador de fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Léo Valência cobrou pro gol, tira a marcação, rebote, voltou fora da grande área, bateu pro gol, Christopher de novo pra fora! Ele pegou o rebote da entrada na grande área de novo, com liberdade, ele pega bem com o pé esquerdo, Paulo do Vale. É, e aos poucos o Cobressal vai finalizando, vai assustando o São Paulo, acuado neste momento no jogo, 29 minutos, 0-0.
E lá vem São Paulo outra vez, a bola aberta para a ponta direita. Vai tentar o Eric, tá marcado, inverte a jogada lá no esquerdo. Fecha Michel Araújo, põe no peito, domina. Vem com o André Silva, vai no fundo, Cadelli pede na grande área. André bateu pro gol muito alto, e o Vinícius entrou de cabeça. O Eric fechou do lado, a bola foi para fora. O zagueiro se antecipa, toca de cabeça, a bola para fora pela linha lateral. 29-30, com pressa, arremessa Ferrarese. Mas primeiro tem uma mexida no time do Cobressal. Isso. Depois cobra arremesso lateral, né, Paulinho? Entrando o Lescano, 11. Vai saindo o Léo Valência. 10, Léo Valência. Deixa o campo para a entrada do Lescano, que é o número 9. Saindo também o camisa 14, Franco Garcia, para a entrada do 17, Lobos. Alteração dupla, então, no Cobressal. Duas mexidas feitas no Cobressal, tirar o Franco Garcia, acho que até o torcedor do São Paulo gostou, né, Rafael Oliveira? Tava aprontando uma correria esse camisa 14, hein? E o Lescano que entra é um jogador bastante experiente, um atacante de 37 anos, vai fazer mais companhia ao Diego Coelho, que entrou e que também geralmente é um titular, né? Então agora coloca um fôlego novo no melhor momento do Cobressal na partida. No momento em que o jogo ficou muito perigoso para o São Paulo. Porque agora deixou de ser o perigo de ficar no 0-0 e passou a ser o perigo de Alisson perder. na direita, levantou pro Gomes Araújo de cabeça, botou para fora. Ele sobe de novo para ganhar. O Rafa, quer dizer que o ataque do Cobressal agora tem Lobo e Coelho, é isso? É verdade, é isso. E no momento em que o Cobressal mais acredita, né? Porque o São Paulo se desestruturou bastante no segundo tempo. Chega de sofrência na obra. Você tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Aí o Paulo do Vale cochicha aqui. Bom, então agora um corre e outro morde no ataque do Cobressal. Né? Coelho e Lobo, tá bom. Tira a Ferrarese, levanta a Caleri, sobe o zagueiro sozinho, amassando, peito pela ponta aqui, Pacheco. Já toca na linha lateral do campo outra vez aqui. Lobos vai chegar por aqui, já deu boa bola e já tomou a primeira trombada. Lescaldo por aqui na ponta, já tocou Lobos, qualquer bela bola no fundo outra vez. Lobos pra cruzar, levantou pro gol, pra Coelho subir de cabeça, tocou pro alto, ficou fácil. Toca de cabeça do Clifford Mezia pra Rafael pegar, já voltou no meio para Rames Rodrigues, que ele vira pro Alisson. Torcedor do São Paulo vai com o time pra tentar furar essa retranca do Cobressal. Tá brigando o São Paulo atrás do gol. Eric na direita, na linha de fundo, encara o adversário, já tentou driblar, perdeu, se desequilibrou, perdeu a sequência, já limpou de novo. Só que voltou toda a marcação do Cobressal. Tem 40 de verde aqui no limite da grande área. Recuada para Ferrarese, passa à frente, de volta a bola para Rames, fintou, se desequilibrou, escapou do tranco que levou, tentou prensar, chutou mascada, a bola vai no alto, vai chegar Diego Coelho, girou, caiu sentado sozinho, não teve falta, insiste na marcação para tomar e já tomou essa bola pela linha direita. O Alisson no fundo pro Eric. Lindo drible, tá no fundo pela direita, cortou pra canhota, bateu no meio, o zagueiro cortou, tá no peito, ajeitou lá com tiro de bico. Eric bateu cruzando a bola para a grande área, disputa de cabeça e rebate para fora essa marcação feita com o Lescaldo, rebate com o Arboleda outra vez, tem a frente caído o atacante do time do Cobressal. Alisson domina, bico da grande área, André Silva na grande área, o zagueiro vai furar, tentou, tocou de cabeça, André Silva disputou, ficou me chorando, ajeitou, bateu pé direito no gol, no travessão e fora! Michel Araújo ajeitou na coxa esquerda e bateu de pé direito. O travessão defendeu Paulo do Vale. E a bola não entra nem por um decreto aqui no Morumbi, seja de um lado ou de outro. Claro que o São Paulo criou mais oportunidades. Agora com o Michel Araújo num bololô ali na grande área. O chute, essa bola explode no travessão, jogo parado. Que tem dois jogadores do Cobressal caídos. Um no campo de defesa e um no campo de ataque. A Maca Móvel vai buscar o primeiro no campo de ataque do Cobressal. Todo dia é dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Rafael Oliveira, 33 minutos do segundo tempo. A impressão que tem que podemos jogar aqui umas 4 horas, não vai sair gol não, hein, Rafael Oliveira? 0-0, Rafa? E com agravante, né? Virou drama porque o São Paulo percebeu que o jogo pode não só terminar empatado, como pode terminar em derrota. O Cobressal não passava nenhuma sensação de perigo indo à frente. E isso mudou nos últimos 20 minutos. Então virou realmente um jogo com um contorno dramático gigantesco. Porque antes a gente falava da necessidade de ganhar e ganhar bem. Agora já não dá para ter muita certeza de que vai ganhar e até o empate já não é garantia. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira. Onde tem agro, tem Steel. 34, os dois já estão recuperados, Paulo do Vale? O camisa 13, o Messias, foi retirado de campo na Maca Móvel
e o Franco, zagueiro, agora começa a se levantar ali mancando, né? Ganha tempo, valoriza bastante. Vamos ver quanto que a arbitragem daqui a pouco vai colocar de acréscimo. Agora pede a substituição, ó. Não vai dar pro Franco. Me parece até que o Messias deve voltar. Tem dois ali se aquecendo, né? Já tá o Fila, o camisa 21, se aquecendo. Já vem outro ali. Daqui a pouco, então, alteração dupla, quem sabe, na equipe do Cobressal. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Torcedor do São Paulo. Joguinho enroscado esse. São Paulo, tricampeão da Libertadores. Tradição nesse torneio. Tá voltando depois de 4 anos a jogar a Libertadores. O torcedor tá aqui. Já saiu público. Perto de 50 mil com certeza, imagino eu. Mas por enquanto um frustrante 0-0. São Paulo que aliás perdeu essa semana, ontem, né? Terto, atacante, tricampeão paulista. Faleceu Terto. Também tem história nesse tricolor. Mudando, saindo o 13 Christopher Messias para a entrada do 21 Fila. E saindo o 4 Franco para a entrada do 3 Christian Toro. Toro com a 3 no lugar de Franco, 2 alterações por conta de departamento médico. E eu não vou fazer brincadeira com um time que tem Toro, Lobo e Coelho, tá bom? Não vou fazer nada. 35,5, segundo tempo. Sobe de cabeça com ele, de cabeça bonita, rebate com o São Paulo, para trás, cabeceia, Rames Rodrigues, já toca a bola pro Alisson, que já dá pro Eric correr, na ponta aberta, André Silva pediu, Eric cortou pra canhota, tá boa, olhou pra lá, pra cá e achou alguém de branco, toca no meio campo, já vira a jogada com o zagueiro Diego Costa, 35,5, primeiro tempo 0-0, a Rames Rodrigues pelo meio carregou o colombiano, não dá pra bater, tem um paredão na frente dele, virou pela meia direita, pede Eric, é pra ele, no fundo, dominou, levantou o André Silva, tentou de cabeça lá, tira a bola, voltou na direita ainda com o próprio Eric, vai tentar o zagueiro, volta à frente, toca para fora pela linha lateral. É lateral, ataque do São Paulo pela direita, 36, segundo tempo. Já vai botar em jogo o São Paulo. Tabiatão Ferrares já arremessa a bola. André Silva, bico da grande área. Virou pra lá, pra cá, costurou. Entrou na área, saiu dela, recuou pra Rames. Levantou pro gol. Subiu de cabeça, cadeira, ajeitou pra trás. Galope, tocou, começou o goleiro, defendeu. Rebate, ele voltou. André Silva tocou, é gol! Gol! Colocada para dentro da grande área, Caleri cabeceia, Galopo tenta, ele chega dividido com o goleiro Requena, que tá no chão reclamando de falta, ela fica limpa, André Silva chega chutando tudo e mandando para dentro, saiu, depois de 4 horas e meia de jogo, saiu o gol do São Paulo, ufa, respira aliviado, torcedor tricolor. É gol do São Paulo. André Silva na dividida. Chegou e mandou pra dentro do gol. 1-0 São Paulo. Requena, não tem jeito, tá feito. O São Paulo faz 1-0. Requena, não tem jeito, tá feito. Até que enfim, Paulo do Vale. Para explodir o estádio do Morumbi em noite de Libertadores. E quem sabe aliviar um pouco a vida de Thiago Carpini, que apostou em André Silva, que não só empurrou para as redes, mas ele participa do início da jogada depois de um arremesso lateral. Serve o Rames Rodrigues e corre para a grande área. Depois dessa bola alçada na área, a cabeçada do Caleri. E aí o Michel Araújo disputa com o goleiro, disputa com o zagueiro. E aí o André Silva aparece como fator surpresa para empurrar para o fundo do gol. O São Paulo abre o placar no Morumbi Libertadores. 1-0. 1-0 São Paulo, gol do André Silva. Bom, para variar, tem checagem da arbitragem de vídeo com o Yadir Acunha. Talvez uma falta no Requena que eu não vi. Ouça o Morumbi. Para você que não está vendo, lanternas dos celulares ligadas. Um espetáculo maravilhoso. Parece um céu estrelado. É o torcedor do São Paulo comemorando esse 1-0. Só faltava botar em defeito aí, Rafael Oliveira, 1-0 São Paulo.
Eu não vi nada de irregular no lance, não. É verdade que o Michel Araújo chega meio de sola para finalizar, mas é normal de quem tenta finalizar do jeito que dava. E o Requena chega para travar, fazendo a defesa. Tudo normal. Para mim não tem nada de irregular no lance do gol, não. A checagem tem sido demorada, né, de uma maneira geral, na Conmebol. É o que está acontecendo até aqui. Agora, o gol do alívio, no pior momento do São Paulo no jogo, quando o jogo saiu do controle, quando aquele ataque contra a defesa que insistia e persistia deixou de ser jogo de um lado só, o São Paulo, enfim, chega ao gol. E valeu o mérito também do André Silva, né? Não só pela finalização do rebote pro gol vazio, mas porque ele batalha muito no início da jogada, antes do Rames cruzar pro Caleri. O André Silva está ajoelhado em frente ao árbitro, como quem pede: por favor, dá meu gol. E continua a checagem. Nós temos um monitor na cabine. Bom, eu não narro olhando para o monitor. Não, quando eu estou no estádio, é claro, né? E eu vi um replay só. E esse replay único não mostra nada de irregular. Devem estar procurando alguma coisa, a origem da jogada, e não acharam nada. 5 minutos só para checar. 1-0 São Paulo. Gol do André Silva. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 40, segundo tempo. Placar da Libertadores, o São Paulo ganha a bola, mexendo na jogada, tomando por baixo a pancada. Navarro bateu, vem cartão ou não, Paulo do Vale? Amarelo para Navarro, camisa 8 da equipe do Cobressal. 40 minutos e meio, segundo tempo, Morumbi, Libertadores, aqui pros óbvios, São Paulo 1, Cobressal 0. Canhão, também pela Libertadores, começa a partida no Equador, entre Barcelona de Guayaquil e Tajeres, ambos do grupo B, do São Paulo e do Cobressal. Caído se levanta agora Michel Araújo. Ouça o espetáculo que vem das arquibancadas do Morumbi. O som da Bandeirantes mostra pra você. Na falta, na grande área, a bola, Caleri no meio, o zagueiro corta a mão de Boninho, rebate e manda para fora aqui atrás da Navarro, volta aqui atrás da bola com o time do São Paulo, completamente sozinho, o Alisson domina e vem com ela. Na hora de fazer a troca do fluido, de radiador fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ferrarese no meio campo, volta a bola para Rafael, na grande área, marca Diego, com ele tira, Rafael muito mal, sobra a volta na ponta, ainda insistiu na jogada, volta ator de Puxeta, levanta essa bola e manda para fora aqui na ponta, toca direto o Alisson pela linha lateral, ela vai para fora, é arremesso, a bola para o time do Cobressal jogar. Em Brasília, 11h15 da noite. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, não sabe? Sabe sim, amortecedor HG, sabe por quê? Porque é Nakata. Bola pro goleiro Requena, domínio já sai da grande área da meia-lua, com o pé esquerdo, São Paulo já nem marca muito em cima não, já tá 1-0 São Paulo. Já não, né? Demorou demais para fazer o gol. Ferrarese vai na bola, vai desviada, não vai desviada, não. Tentou insistir, pediu a bola, Mendel Rodrigues, não é bola para fora, é lateral. É pro time do São Paulo, Remesso que vai ser cobrado. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. 42,5, São Paulo vazio, Arboleda na ponta, Ferrarese e Carinho para tomar, já tomou, pro Alisson, mais de direita a bola, para Rames Rodrigues, cadenciou, jogado meia colombiano, rola pela meia direita, recebe de volta com o Alisson, que toca de volta, a bola para Rames Rodrigues, enfia pelo comando a jogada na ponta direita, Eric aqui na coxa, posição legal, domina, passa ao lado e pede a bola, bem abertão, André Silva, Eric limpou, cruzou, pra cadeira e cadenciou, goleiro soltou, ele pegou só pra bater, é gol! Gol! Requena solta, ele pega o rebote e enfia o pé para fazer o segundo gol do São Paulo. 42,5 segundo tempo no Morumbi. Toca do Caleri que é gol. Caleri faz 2-0 São Paulo. Ufa, torcedor do São Paulo. Demorou, né? Demorou, mas o alívio veio. Sofrimento em cima de sofrimento. E o São Paulo marca o segundo com Caleri. Requena não tem jeito, tá feito. 2-0 São Paulo, Paulo do Vale. No lançamento do Rames Rodrigues, que encontrou o Eric. Ele foi pra cima, rabiscou, chegou na linha de fundo.
arriscou o cruzamento na cabeça de Caleri, que tentou a primeira. Requeira fez a defesa no rebote. O argentino, capitão do São Paulo, artilheiro da edição de 2016 da Libertadores, faz o primeiro dele na edição de 24. E o São Paulo amplia, alivia a vida de Carpini, 2-0 para cima do Cobressal. Ufa! Acho agora até, Rafael Oliveira, que o torcedor do São Paulo quer uns 10 de acréscimos, que é para golear, né, Rafael Oliveira? É, para tentar mudar um pouco a imagem que o jogo estava deixando, né? Porque esse 2-0 que é construído no espaço de poucos minutos agora, era 2-0 que podia ter saído lá no início do jogo. Tentou a jogada, André Silva, Calcaia atrás do passe, a defesa tem caído no meio o jogador do São Paulo. Só que o jogador do Cobressal pegou a bola com a mão e a bola não tinha saído pela linha lateral, não. É bola pro São Paulo e tem gente do São Paulo caída no meio do campo, Paulo do Vale. E gente aquecendo também, né? Pintou cartão amarelo pro jogador do Cobressal, já até confirmo, mas tem gente aquecendo no São Paulo, porque o tricolor deve mexer, dá uma valorizada agora com o 2-0. Daqui a pouco, alteração de Thiago Carpini no tricolor paulista. Segue uma confusãozinha por ali enquanto o jogo tá parado. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. 45,5, a plaquinha com acréscimos já subiu. E amarelo pro Carpini, 7 minutos. Carpini também tomou cartão amarelo, técnico do São Paulo. Naquele bololô, naquela confusão ali, é falta o São Paulo. Vai cobrar aqui na direita, já duas alterações para fechar. Carpini mexe em duas posições. Vai subir a plaquinha, tá ali o 4-4. O John Ospina tentando piscar a plaquinha. Acho que acabou a bateria da plaquinha. Só pode ser isso. Tá esperando alguma coisa ali o árbitro do jogo, o Carlos Ortega. Falta marcada, o São Paulo cobra. 46. Daniel Singotti, Rafael Pellegrini, Sonzão, Bandeirantes aqui no Cícero Pompeu de Toledo. E as mexidas do tricolor agora, Paulo do Vale. Saindo, Rames Rodrigues, 55. Entrando Rodrigo Nestor, desde novembro, machucado. Saindo também 15, Michel Araújo. Entrando 39, William Gomes, as últimas de Carpini. Troca o São Paulo nos acréscimos. 46 minutos e meio. Volta a campo Rodrigo Nestor. Ótimo jogador, se machucou, estava há muito tempo sem jogar e está de volta hoje. Rames Rodrigues aplaude e aplaudido. É isso, Paulinho do Vale? Eu fiquei com essa impressão, até porque ele participa dos 2 gols do São Paulo, né, Canhão? Rames Rodrigues foi bem hoje, Rafael Oliveira. Mereceu esse aplauso? Foi. O sarrafo dele na passagem pelo São Paulo tá bem baixo, né? Foi uma partida acima da média, sem dúvida alguma, do que ele tem demonstrado. Não foi um jogo espetacular, mas um bom jogo. 47, vamos a 52, briga intensa pela bola. Opa! Bola presa ao chão ali. Para variar, o Galupo tá na confusão. O Galupo tem que prestar atenção que ele já tem cartão amarelo. 47, apito final, vem aí com Ricardo Capriotti. Bota pra fora aqui, rasgando na marcação, Alisson, meio campo do São Paulo. Bota a bola quase na arquibancada. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Zagueiro Larcão, toca a bola para a direita, que vem Abertão Pacheco, vira pela linha direita, recebe do Lobo, toca de volta a bola para Pacheco, já recua meio do campo ainda, serviu a jogada para Navarro, volta com o zagueirão, toca Larcão, toca na esquerda, aberto o capitão, perde a passada, todo com ele, vira a frente, perdeu a bola, bateu no calcanhar do Eric, volta à frente, corta a defesa, recuperação São Paulo do ladinho, vem para puxar a bola o André Silva, recua, toca na linha direita, tá bem atrás o Caleri, Eric domina, parte do lado do Galopo, Eric carrega a bola, 2-0 São Paulo, puxando pelo calção, ele leva o tranco, escapa da falta, chama a falta pertinho do escanteio, bola bate na marcação, vai para fora, toca atrás em Sandoval, é lateral, São Paulo ataque, 48 segundo tempo. Peças para carro, moto, caminhão é Nakata, você já sabe por quê, porque a Nakata é tudo azul pela frente. Já sem muita pressa, o São Paulo valoriza esse 2-0, tava suado. Lá vem aqui no meio, Alisson já ganhou do primeiro adversário, já limpou o primeiro marcador, volta a bola pela linha direita, tenta o passe da ponta, pediu a jogada do Eric, posição legal, na área, rolou pra trás, tira o zagueiro, mas a bola volta na sobra, pra Caleri, de primeira, bateu, André Silva tentou ajeitar, mas perdeu o equilíbrio, perdeu a passada, o zagueiro toca na ponta pela linha direita, chegou pra fazer a falta, Diego Costa não consegue, na primeira bola, vem o William, travou, tem falta do Diego Costa,
É falta marcada a defesa aqui na direita para o time do Cobressal cobrar. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 49 segundo tempo, iremos a 52, está 2-0, o São Paulo está vencendo e vencendo legal esse jogo. O vencendo legal que eu coloco, Rafael Oliveira, é que o placar tá bom, mas não era pra ser só 2-0, né, Rafa? Não, era jogo pra mais, né, até pra tentar aliviar um pouco o ambiente. E o roteiro, a forma como esse 2-0 foi construído, acho que piora um pouco as coisas, né? Porque não é o 2-0 tranquilo, matando o jogo logo de cara. São 2 gols que saem nos 10, 15 minutos finais do jogo. E aí, sábado aqui, para começar o Campeonato Nacional, Paulinho do Vale tem logo um adversário molezinha, não tem não? Fortaleza de Voivoda. É. Só isso no e sábado pelo hoje Campeonato goleou na Sul-Americana. Pois é, para encarar o São Paulo aqui no Morumbi e segue a pressão com o Thiago Carpini ainda pendurado. 49,5. Bola aqui atrás com o zagueiro Diego Costa, pica pelo meio, tenta a jogada para o André Silva, ele estica a perna, mas não domina não. E o zagueiro recua a jogada, volta Toro, dá para o goleiro, para Requena. 50, mais 2 termina, Requena levanta a bola para a direita, muito alta, a bola vai para fora pela linha lateral. Saiu não, Bandeira disse que não saiu, no cabeceou Pacheco, bota em jogo, vira o passe pela linha direita para Lescaldo, vai na bola tomar falta na sequência, falta marcada, o Willian comete a falta. 50 minutos, é o segundo tempo, 2 para acabar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus, assine já e solte o grito de gol. Diego Costa cabeceia, cadeira ajeita com o peito, a bola para o Linve, levanta bem a jogada para o André de primeira, para Galopo, que toca a bola para a direita, para o Eric, pede atrás, isolado, bem aberto o Alisson, o Eric já inverteu na esquerda, a bola para o William, sabe que é isso, né, Gomes, levou um tapa nas costas, é falta. Ele ia subir, tomou um tapa no traseiro do Pacheco. Olha, o menino é folgado, o tal do William, todo cheio de moral, levantou e dá uma enquadrada no adversário, hein, Paulinho do Vale? Exatamente, folgado, 18 anos, né, uma das joias. Não que não tivesse razão, né? Exatamente, dessa equipe do São Paulo, que consegue ali, de alguma forma, manter o tricolor paulista no ataque, né? O próprio Rodrigo Nestor já chega por ali, toma conta do pedaço, o São Paulo tenta o terceiro. Nestor cobra a falta para Ilion Gomes, vai na finta, Pacheco com ele, insistiu, Pacheco carrinho na bola para fora pela linha lateral. Ataque São Paulo, remesso ainda lá do esquerdo. Grupo Souza, Libre Eficiência em Segurança e Serviços. 1 minuto para acabar o sofrimento barra emoção do torcedor do São Paulo. Durante muito tempo, eu diria 80% do jogo, sofrimento. Para a cobrança, William, sem muita pressa. Pede Caleri na grande área, lançado Caleri. Bota no peito, toca de volta, a bola para trás ainda, lá do esquerdo. André Silva vai voltar a bola, dá para Diego Costa. Rafael pede de volta ainda para o Arboleda. Olha para o goleiro, inverte a jogada, vira o passe para a direita, serve para Ferrarese de primeira, bota na ponta para o Eric. Já dá o primeiro come, toca na minha direita, o Caleri pedindo, enfia para o André Silva, entrada na grande área, pé direito, bateu no gol, trava a defesa, a bola voltando rebote, fora da grande área, meia direita ainda, para ficar com o São Paulo essa bola, arrumou para bater pro gol, tentou fintar Eric, puxado pela camisa, mas o jogo foi terminando e o árbitro apitou. Ufa! Morumbi terminou! (52 minutos do segundo tempo. Terminou o Carlos Ortega, o jogo e o torcedor não aplaude não. Fica em silêncio, ou seja, está protestando. São Paulo 2-0. Alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão. Foi no sufoco, foi difícil, foi com sofrimento, mas o São Paulo venceu. Será que teremos desdobramentos dessa vitória apertada, suada e sofrida? Paulo do Vale, observando a saída do campo de jogo aí dos dois times. Vamos lá, PDV, porque o apito final hoje tem muita coisa pra gente tratar. Fala aí, PDV. Assim, o sentimento, Capri, com relação à torcida, nem vaia e nem euforia. Eu acho que foi mais um alívio, até pelo que o São Paulo produziu durante o jogo e não conseguiu marcar, mas na reta final resultando nesse 2-0, né? Os jogadores se abraçam ali no centro do gramado, os jogadores do Cobressal fazem aqui uma saudação aos poucos torcedores que vieram acompanhar o time chileno e daqui a pouco a gente sente o clima no vestiário. Tô até vendo aqui de cima o Belmonte e o Rui Costa, dois dirigentes do São Paulo, no gramado. Eles estão no gramado enquanto os jogadores do São Paulo vão deixando o campo. Não vejo aqui a figura do Júlio Casares. E pelo que percebi, o Carpini está até aqui, ó. O Carpini está com um grupo de jogadores. Deixa eu acompanhar essa movimentação aqui, que o Carpini está com um grupo de jogadores do São Paulo.
caminhando em direção ao vestiário. O Carlos Belmonte está no gramado. Ele cumprimenta aqui os atletas do São Paulo e cumprimenta e dá um abraço no Thiago Carpini. Então um abraço de Carpini em Belmonte e também no Rui Costa. 2 abraços ali, até no Rui Costa ali, um pouco mais, podemos dizer assim, um abraço mais fraterno. E a torcida, deixa eu ver o que a torcida está dizendo aqui, ó. Eu não consegui identificar se é um xingamento pro Carpini não, viu, Capri? Seria injusto eu cravar algo do tipo, pelo menos aqui, torcedor que fica aqui na boca do vestiário. Mas é isso, Capriotti, 2-0, daqui a pouco a gente traz esse clima do vestiário, né, de zona mista, porque de fato o Carpini segue pendurado, mas consegue um resultado importante pro São Paulo, Capri. Muito bom, tá aí o Paulo do Vale que vai voltar já no apito final, trazendo aí todo o bastidor dessa vitória do São Paulo, as entrevistas, né? Vamos ouvir ali o Thiago Carpini, eventualmente algum dirigente do São Paulo, que é algo muito raro, né? Mas, enfim, São Paulo ganhou, venceu, foi no final, aí foi já na reta final do jogo, mas o importante são os 3 pontos e a primeira vitória do São Paulo nessa Libertadores 2024. A gente vai falar disso tudo no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. Tá chegando na sequência o apito final com o Rafael Oliveira e com a sua participação com a gente também, hein? Porque nós vamos seguir com a live aí no YouTube, em áudio e vídeo. Vamos seguir adiante e pelas ondas do rádio em todo o Brasil e pelos canais digitais da Bandeirantes em todo o mundo. O pós-jogo de São Paulo 2, Cobressal 0 está chegando. Mas antes do apito final, deixa eu pedir o melhor em campo aqui, o craque Bandeirantes Estrela Bet dessa vitória São Paulina. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Rafael Oliveira, e aí, Rafa, quem foi o melhor em campo? O craque Bandeirantes Estrela Bet. Olha, eu acho que hoje tem bastante gente no nível próximo, ninguém com super atuação, assim, ninguém com um grande destaque da partida. Eu vou mais pelo contexto e pela cobrança, por ter visto um pouco mais dele hoje do que em partidas anteriores, eu vou de Rames. Mas não é que tenha sido um super jogo não, ele participou da origem dos 2 gols, inclusive, então de certa forma tem uma participação mais direta no placar também. Mas não que tenha sido uma noite brilhante do colombiano também não. Rames Rodrigues, olha aí, o melhor em campo, o craque Bandeirantes Estrela Bet, de São Paulo 2, Cobressal 0. A gente vai falar mais disso no apito final que chega na sequência, até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. André Silva, bico da grande área, virou pra lá, pra cá, costurou, entrou na área, saiu dela, recuou pra Rames, levantou pro gol, subiu de cabeça, cadeira, ajeita pra trás, Galo, tocou, começou o goleiro, defendeu, rebate, ele voltou, André Silva, tocou, é gol! Gol! Do São Paulo! André Silva! Na bola colocada pra dentro da grande área, Caleri cabeceia, Galopo tenta, ele chega dividido com o goleiro Requena, que tá no chão reclamando de falta, ela fica limpa, André Silva chega chutando tudo e mandando pra dentro, saiu, depois de 4 horas e meia de jogo, saiu o gol do São Paulo! Ufa! Respira aliviado, torcedor tricolor! Cadenciou, jogado meia colombiano, rola pela linha direita, recebe de volta com o Alisson, que toca de volta, bola para Rames Rodrigues, enfia pelo comando a jogada na ponta direita, Eric aqui na coxa, posição legal, domina, passa o lado e pede a bola, bem abertão, André Silva, Eric limpou, cruzou, pra cadeira e cabeceou, goleiro soltou, ele pegou só pra bater, é gol! Gol!
cabeceia, Requena solta, ele pega o rebote e enfia o pé para fazer o segundo gol do São Paulo. 42,5 segundo tempo no Morumbi. Toca do Caleri que é gol. Caleri faz 2-0 São Paulo. Ufa, torcedor do São Paulo. Demorou, né? Demorou, mas o alívio veio. Sofrimento em cima de sofrimento. E o São Paulo marca o segundo com o Caleri. Requena, não tem jeito, tá feito. 2-0 São Paulo. Tá aí o Rogério Assis. Sofrimento, né? Foi na base do sufoco aí, do sofrimento. Mas o São Paulo venceu e conquistou os primeiros 3 pontos nessa Libertadores 2024 pro São Paulino, que tá deixando agora o Morumbi, indo pra casa. Vai ouvindo a Rádio Bandeirantes, tá aí no carro, tá no automóvel, tá no smartphone, já tá no transporte público. Vamos juntos aí. O apito final está no ar e agora para falar dessa vitória do São Paulo. A gente vai entender já na sequência aí com o Rafael Oliveira como foi essa vitória do Tricolor. Antes, deixa eu dar uma passada só com o Paulo do Vale, o PDV, porque o protocolo na Libertadores é um pouquinho diferente, não é, PDV? Vai ser mais rápida aí a entrevista do Thiago Carpini hoje? Já o PDV vai explicar pra gente. Ô Bruno Puzóvio, vamos lá. Jogos encerrados dessa noite da Libertadores e da Sul-Americana. Conta pra gente aí os jogos que já terminaram. Placar Bandeirantes desta quarta-feira. Vai, Bruno. Vamos lá, Capri. Pela Copa Libertadores, em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o Rosário Central da Argentina por 2-1, com gols de Scarpa e Paulinho. No Paraguai, Cerro Porteño marcou no final do jogo e ganhou do Alianza Lima, do Peru, por 1-0. No Equador, o Independiente Del Valle venceu o São Lourenço da Argentina por 2-0. Já no Uruguai, o Peñarol goleou o Caracas por 5-0. E no Maracanã, o Flamengo venceu o Palestino do Chile por 2-0 com gols de Pedro e Léo Ortiz. E no grupo B, do São Paulo e do Cobressal agora, Barcelona de Guayaquil vem vencendo o Tajeres por 1-0 no Equador. Já pela Copa Sul-Americana, mais cedo, Fortaleza ganhou do Nacional Potosí por 5-0. O Internacional empatou em casa com o Real Tomayapo da Bolívia por 0-0. E na Argentina, o Racing venceu o Bragantino por 3-0. Ô Bragantino, ô Braga, tomou de 3 do Racing, hein? Mas vamos lá, o Braga vai se recuperar ainda nessa Sul-Americana. 11h34, daqui a pouquinho o Thiago Carpini e quem mais for possível ouvir no Morumbi. Rafael Oliveira, agora é com você. O torcedor São Paulino tá em casa, tá saindo do Morumbi, já tá no transporte público, tá no automóvel, tá indo embora e quer entender, quer saber como é que foi essa vitória do São Paulo. Amanhã, não é? Quem já foi pra cama com o empate por 0-0, vai acordar e falar: ô, o São Paulo ganhou de 2-0, que beleza! Grande vitória do Tricolor. Foi tudo isso mesmo? Explica pra gente aí como é que foi o jogo no Morumbi, Rafa. Acho que o roteiro vai transformar essa sensação em uma sensação muito mais de alívio e até uma lembrança negativa do que de uma vitória convincente, que era algo necessário para a partida de hoje, né? O São Paulo pega um time que não venceu ninguém em 2024, lanterna do campeonato chileno, é verdade que foi vice-campeão do ano passado, mas enfim, esse ano tá muito mal. E no primeiro tempo criou para vencer bem. Aí é aquela história do timing, né? Se o gol sai cedo, muito provavelmente seria aquele jogo para deslanchar, para fazer uma goleada, para cantar, gritar olé e tudo, e fazer um jogo tranquilo, que talvez desse até confiança para uma sequência de trabalho. Só que não. Talvez a imagem que fique seja a imagem de um São Paulo que no segundo tempo, ao se lançar, porque o tempo estava passando e o gol não saía, se desestrutura, se desestabiliza, permite mais espaços e vê um jogo que até então era de ataque contra a defesa, vê o jogo ficar perigoso. E quando o São Paulo faz 1-0, o alívio é ainda maior porque o Cobressal tinha acabado de ter 2 chegadas perigosas, ter até uma sequência de escanteios. Então, assim, o jogo deixou de ficar sob o controle do São Paulo, especialmente depois da saída do Pablo Maia, que não estava fazendo um grande jogo, mas abre um buraco no meio-campo, e aí o São Paulo fica mais espaçado, e aí a atuação fica ainda pior. Então, por mais que os gols tenham saído no segundo tempo, eu diria que a atuação do segundo tempo foi pior do que a do primeiro. São Paulo até finalizou mais do que no segundo tempo também, é verdade. Mas o jogo do segundo tempo foi menos controlado. Foi um jogo mais do abafa, do alívio e de algum susto do que o jogo do primeiro, que era o da bola não estar entrando por algum acaso que pode ter a ver com falta de sorte, faz parte do futebol. Então, longe de ter sido um jogo para sair empolgado. Tenho até minhas dúvidas se é um resultado ou se é um jogo para dar conforto para a sequência do Carpini. Eu teria minhas dúvidas dentro dessa avaliação de um ambiente inseguro,
se o Carpini sai empregado para o fim de semana. É isso que eu quero aprofundar com você aqui, Rafa, porque o São Paulo venceu, claro, olhando o placar, não é? Tá tudo certo, 2-0, 3 pontos, mas eu fico com a sensação de que o Carpini errou, e principalmente quando ele mudou ali, ele insistiu e foi com os 3 zagueiros até o final do jogo, tirou ali o Luciano, que a gente falava antes do jogo, né? Um cara que tem sempre ali uma estrela, meio predestinado, e não vinha jogando mal. Quer dizer, essas escolhas do Carpini podem pesar até que ponto numa eventual decisão da diretoria do São Paulo em tirar o Carpini do time nesse momento? Acho que nas substituições pesa muito também aquela questão, e até por isso teve vaia quando o Luciano sai, acho que tem muito a ver com, nessa altura de um jogo de ataque contra defesa, eu vou tirar um dos jogadores que mais tem capacidade para desequilibrar num jogo em que eu não tenho tanto banco assim, tantos jogadores que fazem gols decisivos. Então o Luciano, embora não fizesse um grande jogo, era uma esperança de uma jogada que pudesse dar o gol da vitória, né? E numa altura do jogo em que talvez o torcedor quisesse ver esses jogadores reunidos, mesmo que fosse para desorganizar, com Luciano, Galopo, Rames, Caleri, André Silva, todo mundo junto, porque era um jogo todo no campo de ataque. Então acho que aí pesa um pouco na questão do comportamento do torcedor na reação à substituição. Na questão acho que até pior, na verdade, eu acho que foi mais a forma como o time se espaçou e deixou de ter controle por alguns instantes. E aí tem a ver com não necessariamente deixar de jogar com 3 zagueiros. Não acho que o problema seja ter 3 zagueiros. É claro que o jogo de hoje exigiria mais ofensivamente dos zagueiros. E acho que, por exemplo, o Ferrarese fez um bom jogo. O jogo pediu muito mais uma participação dele no ataque, distribuindo, achando passes, e ele tem qualidade para isso. Mas era um jogo que dava para tentar coisas meio fora da caixa mesmo. Dentro do que estava o jogo, você quer abrir mão de um dos volantes, você puxa o Alisson para virar o zagueiro pela direita, porque é um jogo em que o zagueiro vai armar. Então você não precisa ter o trio de saída de bola formado por 3 zagueiros. Isso não tem necessariamente a ver com jogar com 3 zagueiros ou não, porque taticamente a estrutura seria a mesma. Você poderia colocar jogadores de meio para fazer essa saída de bola, já que a ideia era tornar o time mais ofensivo. Então é aí que eu senti falta de um repertório um pouco maior para tentar algo diferente num jogo que pedia isso, já que era um jogo de 80% de posse de bola. Chegou a ter 80% de posse de bola na metade do primeiro tempo, São Paulo. Vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser aí o comportamento agora do Carpini, eventualmente da direção do São Paulo. O PDV já está aqui no apito final. PDV, onde é que você está aí? O que é que dá para sentir nesse momento? Qual é o sentimento aí do repórter nesses momentos que antecedem a entrevista do Carpini? O que é que está acontecendo aí, PDV? Bom, Capri, já estamos aqui, né, no aguardo da coletiva do Carpini, da zona mista também aqui na Copa Libertadores, né? Os atletas passam por aqui e conversam com a imprensa. Sentir exatamente isso, Capri. O que vai falar o Carpini, o que os próprios jogadores vão manifestar aqui na zona mista, o sentimento é um pouco de dúvida aqui, né? De ser uma vitória, muita gente compara até com o que aconteceu ano passado contra o Puerto Cabello, né, pela Sul-Americana, que o Rogério comandou o São Paulo pela última vez, mesmo vencendo o jogo, foi demitido depois, mas tem a situação de que o Rogério tinha alguns problemas dentro do elenco, coisa que o Carpini não tem também, isso pode pesar a favor do treinador, né, a vitória e o respaldo dos jogadores. E claro que daqui a pouco a gente vai ter uma noção um pouquinho melhor aí com relação a esse ambiente, a esse clima do Carpini depois dessa vitória 2-0 aqui no Morumbi, Capri. O Muricy não costuma estar aí depois dos jogos não, né, PDV? Não, isso não. Muricy não. Ô Rafa, e o Muricy, né, porque a gente fala bastante aí do Carpini, da responsabilidade dele, mas me parece que o Muricy é uma espécie ali de tutor, não é? De confidente, o profissional no São Paulo que tem essa missão aí de meio que guiar o Carpini, que é um técnico jovem, com pouca rodagem, pouca experiência. O Muricy tem que tipo de responsabilidade nisso tudo, Rafa? Pois esse é um bom tema, porque assim, é muito subjetivo, né?
É impossível mensurar exatamente o tamanho da responsabilidade, mas é fácil entender que, com total respeito à enorme carreira e o enorme tamanho que tem o Muricy na história do São Paulo, é um cargo relativamente confortável, porque ele fica blindado, ele é lembrado quando o time vai bem e ganha, até do que ele não decidiu, ele recebe mérito. E quando as coisas não vão bem, a culpa é para quem está abaixo dele, que no caso é o treinador, é o Carpini. Então é difícil mensurar exatamente o tamanho da responsabilidade, mas é evidente que ele está envolvido num processo de escolha e de respaldo a uma ideia que no início era uma aposta. E aí é aquilo que eu falava antes, assim, se você contrata um treinador que nem tem esse tipo de experiência, é porque você tem o entendimento de como ele trabalha e de que você quer e visualiza coisas interessantes ali. Então você não muda de ideia, você não descarta essa ideia tão rapidamente. Antes mesmo de uma temporada começar para valer, né? Começou agora com 2 jogos de Libertadores, com o Brasileirão que começa no fim de semana, porque o estadual a gente sabe que tem um peso menor nesse processo, ou deveria ter. Então, é um questionamento importante e válido, mas de difícil resposta. É isso, eu tenho convicção, né, de que a contratação do Carpini teve o aval, a indicação do Muricy. O Muricy pode explicar nesse momento também. Acho que ele pode e deve, né? Porque com toda a experiência, com toda a qualidade, a competência do Muricy, ele certamente tem aí alegações, ele tem embasamento para poder explicar o que é que está acontecendo, porque é que o São Paulo tem essa irregularidade nesse momento. Começou muito bem a temporada, começou conquistando o título, ganhando contra o Corinthians, ganhando o Corinthians na casa do Corinthians e depois vem caindo, né? Tenho certeza que o Muricy certamente tem uma resposta para isso, num profissional em que ele apostou também. É a aposta do Muricy, certamente. O Carpini não estaria no São Paulo se não tivesse o aval do Muricy Ramalho. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ouvir então o Carpini. Vamos ouvir o Carpini, não é, o PDV? Ele vai falar aí. E o protocolo da Conmebol é um pouquinho diferente aí do brasileiro, do paulista, não é? Exatamente. Daqui a pouco o Thiago Carpini por aqui, Capri, até assim, pelo clima que a gente vem sentindo nos últimos minutos, apesar, claro, de todo o sufoco, do Carpini seguir pendurado, podemos dizer assim, precisando de resultado atrás de resultado, a situação não deve mudar, não, após a vitória, né? Depois de uma vitória 2-0, mesmo sendo igual ao Porto Cabejo ano passado, deve ter um destino diferente, pelo menos agora, do Rogério naquela ocasião, o Thiago Carpini, viu, Capri? Ô Rafa, dá pro Carpini se escorar no fato de que ele não tem 3 jogadores importantes, né? Nós falamos sobre isso antes do jogo, o Rafinha, o Rato e o Lucas. Dá para ele usar isso como um argumento ali ao seu favor de que o São Paulo sofre hoje porque não tem esses 3 atletas machucados? Eu acho que dá. Acho que é necessário, é justo colocar isso na equação, porque são jogadores que mexem muito no sistema, na estrutura de jogo da equipe. E se a gente colocar ainda o Nestor, que era uma peça-chave do ano passado, enfim, assim, são jogadores relevantes que ele deixa de contar. E em diversos momentos diferentes, com outros desfalques que vão se somando e tudo. Agora, na prática, não acho que faça diferença ele citar isso como um motivo do desempenho não estar adequado, não estar satisfatório ainda não. Na prática, eu acho que isso vai ter um peso muito pequeno para uma avaliação por uma permanência ou uma demissão nessa altura. Mas a gente, para fazer a avaliação, acho que é justo citar isso sim, situar que isso faz diferença para quem está tentando montar uma estrutura, seja ela mais parecida ou mais diferente em relação ao time que no ano passado estava montado com o Dorival. O que eu não gosto, no fim das contas, ficando ou saindo agora, mas vamos pro caso de ficar, entrar naquela de ficar, claramente já não tem mais respaldo algum, claramente já não tem mais a confiança e ficar só esperando o momento para demissão. E aí você fica sempre dependendo do resultado do jogo seguinte. Tem o Fortaleza no fim de semana, se não ganhar, caiu. Tem o Flamengo no meio da semana, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, se não ganhar, caiu. Isso, pra mim, se entra nesse tipo de discurso, é sinal de que já foi, já era. E aí você tá só perdendo tempo adiando. Porque você já não conta mais com o treinador, já não tem confiança nele, tá só esperando uma justificativa de um placar que vai aumentar o respaldo pra sua decisão final. Então eu só espero que não entre nesse estágio. Porque esse estágio, pra mim, é o pior de uma administração de futebol. E é exatamente isso, não é, PDV, que o Júlio Casares
disse numa entrevista aí, eu não vou me recordar quem, mas a gente exibiu essa semana aqui no Esporte em Debate, dizendo que o Carpini está sendo avaliado jogo a jogo. Todo jogo ele é avaliado. Ou seja, se tiver uma derrota aí para o Fortaleza no próximo sábado e a diretoria entender que não foi bom, é isso, né? Ele corre o risco de ser demitido. É uma vitória e uma vitória leva ele para a glória. A derrota coloca ele no limbo. É mais ou menos isso aí que está se passando na cabeça da direção de São Paulo hoje ou não? Exatamente, Capri. Exatamente esse é o sentimento. Até porque o São Paulo voltou a vencer hoje depois de 9 jogos, né? O São Paulo vinha enfrentando aí, 9 jogos não, em 2 vitórias em 9 jogos, né? E vinha de empate contra o Novo Horizontino, derrota pro Tajeres na Copa Libertadores, então o sentimento é esse, exatamente esse, jogo após jogo. Claro que hoje pesaria muito um desempenho do time, que talvez muito torcedor não tenha ficado tão satisfeito assim, mas lembrando que o São Paulo colocou 2 bolas na trave, poderia ter, né, feito mais gols numa primeira etapa e quem sabe aliviado um pouco mais a vida, mas mesmo assim o trabalho segue avaliado quase que diariamente ou pelo menos jogo a jogo. 11h48, faltam 12 minutos para meia-noite. Daqui a pouquinho o conceito gabarito do Rafael Oliveira, hein? As notas de São Paulo 2, Cobressal 0. Já aqui no apito final, vamos ver se o Rafa hoje tá bonzinho, se ele vai apertar muito a caneta ali, se ele vai botar a boleirada do São Paulo com a nota mais baixa ou mais alta. Em instantes, a gente vai gabaritar aí São Paulo 2, Cobressal 0. Mas antes, claro, vai ter a palavra do Thiago Carpini. Torcedor do São Paulo tá nessa expectativa, não é, Rafa? De querer ouvir aí, porque hoje o torcedor mostrou toda a sua insatisfação com o trabalho do Carpini. Teve vaia no intervalo, no fim do primeiro tempo. Morumbi vaiou o São Paulo ao final do primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0. E depois, no final da partida, foi ali um comportamento bem blasé, né? Bem apático ali. Não teve vaia, mas também não teve aplauso. A torcida ficou ali mais passiva. Então eu tenho a impressão que o torcedor de São Paulo está esperando essa entrevista do Thiago Carpini, as explicações, mas eu confesso também, viu, Rafa, que eu acho o Carpini nas coletivas, ele fica meio que titubeando. Eu não sinto nas coletivas um Carpini ali firme, aquele cara decisivo. E acho que ele também está sentindo muito isso, essa pressão tem feito mal para o Carpini. Ele já não é de hoje, não é do último jogo, que as coletivas dele não são convincentes. Ele não passa uma firmeza para o torcedor do São Paulo. Eu não sei se isso te passa para você também, se essa sensação chega a você também, ô Rafa. Eu acho que tem um pouco a ver com o perfil dele, tem até um pouco a ver com a inexperiência nesse nível de exigência como treinador, né? De não ser aquele cara que bate no peito pra encarar de frente um nível de cobrança que vem quando você tá à frente de um clube como o São Paulo. Então, acho que tem uma junção das duas coisas. Tem um pouco a ver com a personalidade, aparentemente, também, dele. Mas tenho curiosidade para ver o que ele vai falar em relação a escolhas táticas, até pensando na permanência, partindo do princípio que ele vai permanecer, por exemplo, tendo jogadores de volta, vai mudar um pouco como que ele sentiu a participação do Rames hoje. A ideia de, no período de ausência do Rafinha, vai ser um time com 3 zagueiros com mais frequência, já que o Igor Vinícius oferece uma característica diferente da do Rafinha, e o lado esquerdo é hoje um problema pela carência de opções. Hoje foi o Michel Araújo quem jogou por ali. Acho que são alguns tópicos, mas sim, de fato, o fim de jogo não teve nenhum caráter de empolgação, de comemoração, porque o torcedor tem total ciência de que hoje era o jogo mais tranquilo dos 6 da fase de grupos. Hoje era o jogo para ganhar fácil. Hoje era o jogo para não ter nenhum tipo de susto, e o time não só demorou a sair na frente, como tomou susto no segundo tempo. Thiago Carpini, chegou 11h50, 10 minutos para meia-noite. Vamos lá, São Paulino, vamos ouvir o treinador do Tricolor, Thiago Carpini, falando no apito final depois de São Paulo 2, Cobressal 0. Vai, PDV! Vamos lá, Carpini e André Silva. Carpini, André, boa noite. Queria começar perguntando para o Carpini, dentro de tudo que vem sendo falado nas últimas semanas, é inegável que a gente pergunte sobre como é que está você em si, com tudo que fala sobre permanência, possível saída, mas eu queria que abordasse questão de jogo, além do resultado, o desempenho. Dentro de tudo que foi treinado,
O que a gente viu hoje no gramado é exatamente o que vem sendo treinado ou ainda falta muita coisa? Porque existem muitas reclamações por parte da torcida que parece que o time não tem muito tipo de jogada, muita variação de jogada. Que há uma insistência numa determinada jogada, que é a jogada aérea, o cruzamento. Queria que você falasse sobre isso. Bom, boa noite a todos. Eu me sinto respaldado, senão não estaria aqui, né? Eu vivo aquilo que eu vejo, eu vivo o meu dia a dia, eu vejo quem me dá respaldo, que é a diretoria do São Paulo e principalmente o meu grupo. Eu acho que foi a melhor semana de trabalho nossa. O André está aqui, ele pode ser testemunha disso. O tamanho do compromisso desses caras, o tamanho da grandeza deles entenderem o momento delicado que o São Paulo vive, né, por uma sequência de resultados ruins, a eliminação do Campeonato Paulista, que a gente também ficou muito chateado, assim como o nosso torcedor, é muito compreensível. Uma estreia no Tadieres, na Argentina, onde qualquer plano de jogo que você faça com 3 alterações no primeiro tempo não tem mais plano de jogo. Até o que você pensou para o segundo tempo não tem mais função nenhuma, porque tudo se modificou. E a gente esperava, até pelo que foi apresentado, no mínimo 1 ponto na Argentina. Eu acho que era merecido, porque o São Paulo, mesmo jogando fora de casa, com todas as dificuldades, terminou com chances de gol contra um fortíssimo adversário. Então, criou-se aí uma expectativa interna e uma frustração também nossa e por parte do torcedor por esperar que o São Paulo estreasse com uma estreia, e para isso que a gente trabalha sempre para vencer, com uma estreia não, com uma vitória, para isso que a gente trabalha. Em relação a isso, eu estou muito tranquilo e muito seguro, porque eu sei o que está sendo feito, eu sei o trabalho que foi feito essa semana, de muita conversa com pessoas importantes dentro do nosso grupo, com alguns pilares, tentando organizar maneiras também para tirar o melhor de atletas como o Rames, que, diga-se de passagem, hoje se dispôs a fazer o máximo que conseguiu e nos ajudou para essa vitória. Eu entendo em alguns momentos a chateação do torcedor, mas prefiro valorizar também o torcedor que nos empurrou e nos apoiou o tempo todo, por mais que o torcedor está um pouco incomodado com algumas situações, e ele tem razão. Quase 50 mil pessoas, ou mais 50 mil pessoas no Morumbi, uma estreia de Libertadores, isso é maravilhoso. E a carga emocional para esse jogo ela era muito grande, né? Sabemos que a primeira fase é um tiro muito curto, e não vencer hoje seria um resultado muito desastroso para a caminhada do São Paulo. Eu vejo que não vejo de maneira tão ruim o que nós apresentamos, visto que nós tentamos uma situação que não era essa com 3 zagueiros. Nós tivemos que nos adaptarmos por mais uma lesão do Ferreira que nos pegou de surpresa ontem. Então é uma situação que as pessoas às vezes não fazem muita força, né? Eu sei que vocês são pessoas inteligentes, vivem o futebol, entendem que você nunca vai ter jogada combinada, você vai ter o seu melhor se você não conseguir repetir. Eu acredito no futebol de repetição, de continuidade de ideias. E às vezes as pessoas esperassem que aqui chegaria esse momento de não ter o resultado e fim do ciclo. E eu acredito no futebol de continuidade. Eu estou vendo que a diretoria do São Paulo também pensa dessa maneira, e principalmente o meu grupo. Hoje, com tamanhas as dificuldades, eu trouxe até aqui numa colinha, eu sei que isso aqui não representa nada, o que representa são os 3 pontos. Se eu não tivesse pontuado, talvez eu nem compartilharia disso aqui com vocês, mas eu só queria relembrar algumas coisas. Nós tivemos 71% de posse de bola contra 29%, nós tivemos 26 finalizações contra 6%, nós tivemos 8 chances de gol contra 0%. Nós estamos com Luiz Gustavo no DM, Lucas, Rafinha, Rato, Ferreira, Negruti, vou falar devagar, senão vocês vão se perder. Rodriguinho, Patrick, Moreira, Ibra, Yang e Nestor, que voltou hoje. Então, de 12 atletas do meu grupo, como é que a gente vai ter continuidade, como é que a gente vai ter jogada combinada, como é que a gente vai ter o melhor do São Paulo com essa dificuldade? É muito difícil. Aí alguns podem dizer, e vão ter pessoas que vão falar, e a gente respeita, e eu me sinto muito confortável no desconforto, porque eu gosto do desafio, isso me motiva muito, ainda mais quando eu sinto o respaldo de quem é importante. O torcedor do São Paulo, por incrível que pareça, o que eu recebo de mensagens positivas mediante a insatisfação de parte do torcedor, e é muito compreensível, principalmente dos atletas. Nós temos aqui 16 rodadas, eu completei hoje no Comando São Paulo, são 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons,
Conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então eu vejo no balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso em algum momento pode pesar. Acredito que não, porque eu não acho que a idade, a competência está atrelada à idade. Eu vejo aqui muitos jovens jornalistas e todos vocês são competentes, e não é porque você é mais novo ou um pouco mais experiente que você é menos capacitado ou não. Eu não cheguei aqui de graça, eu cheguei aqui com muito mérito, com muito trabalho, e eu vou continuar. E nós vamos ter conquistas boas no São Paulo esse ano, conquistas grandes. Eu não tenho medo de falar isso porque eu sei o que está sendo feito no dia a dia, eu sei o meu trabalho diário com esses atletas e eu sei o respaldo que eu tenho. E respeito toda e qualquer opinião contrária, mesmo que às vezes eu discorde. Carpini, tudo bem? Duas questões rápidas, por favor. A primeira eu gostaria de saber sobre os 3 zagueiros. Como você disse, o torcedor ele entende que quando o técnico entra com 3 zagueiros em casa contra o Cobressal, o time está mais defensivo, e não necessariamente é isso, né? Mas muito torcedor reclamou disso. O São Paulo, ele jogaria, se o Ferreirinha não tivesse machucado, o São Paulo também jogaria com os 3 zagueiros, primeira questão. E a segunda, o Rames, ele dá o passe para o Caleri, o cruzamento, que o Caleri escora para o meio da área, sai um gol, e depois ele dá um passe entre linhas ali para o Igor Vinícius, né, que faz a jogada do segundo gol também. O Rames Rodrigues, na condição que ele está hoje, jogando 65 minutos contra o Tadieres, 90 minutos, né, foi substituído, mais jogou os 90 minutos. Você já enxerga o Rames Rodrigues? 100% ele não vai estar, ele não está ainda. Mas como um titular do São Paulo hoje, ou próximo dessa condição? Eu acho difícil falar isso agora, né? A gente precisa... Vamos ver o pós, como o Rames se apresenta amanhã. A gente sabe que hoje ele passou um pouco do limite. Nós tivemos uma conversa muito bacana. Ontem ele me procurou para a gente conversar e se dispôs a fazer o que ele fez. Eu acho isso fantástico. Isso mostra o quanto... Acho que pela primeira vez eu sinto verdadeiramente o controle do grupo, como eu tenho esses caras do meu lado e eles me dão esse respaldo. A aceitação às ideias ela é cada vez mais aflorada. Claro que isso aqui que eu falei para vocês cria uma dificuldade muito grande, né? Às vezes eu também ouvi algumas coisas e vou voltar na questão dos 3 zagueiros. A gente fala, mas era um trabalho já encaminhado do Dorival, e realmente era um bom trabalho, um trabalho vitorioso de Copa do Brasil, que também teve suas dificuldades, que venceu só um jogo fora de casa, e que toda conquista ela é uma reformulação, assim como todo insucesso. Então é um processo de reformulação, é um processo de novas ideias, é um processo de reconstrução, e eu digo isso para os atletas: se a gente fizer as mesmas coisas, talvez a gente não tenha os mesmos resultados, a gente precisa fazer um pouco mais, e é nisso que eu tenho trabalhado muito no meu dia a dia, nessas conversas. Eu discordo que 3 zagueiros seja uma condição de se defender. Nós respeitamos o Cobressal como nós respeitamos, com esses números aqui e conquistando a vitória. Claro que em alguns momentos o nervosismo e a ansiedade por querer a vitória possa ter atrapalhado um pouco, e eu concordo com vocês. Houveram erros, claro que houveram. Houve, na verdade, não existe, né? Houve, e já aconteceu da gente não ter tanto tempo para trabalhar nessa formação. Dessa maneira, com 3 zagueiros, a gente consegue ter amplitude pelos lados, dar mais profundidade. O Ferreira, que ia treinar, na verdade que treinou e que jogaria na função do Michel, não seria o Michel. O Michel também ali fez uma função de ala, pois é um atacante, um meio, um segundo volante, faz várias funções. Então nós conseguimos, na ideia nossa de ter profundidade, de protegermos um pouco mais as transições do Cobressal, que era o esperado para esse jogo, em cima de tudo que nós trabalhamos do adversário e vimos do adversário, né, de jogadores rápidos, de velocidade, jogar no nosso erro, como alguns adversários têm feito com São Paulo, né? Então nós tentamos controlar alguns erros que vinham sendo recorrentes na nossa linha de defesa. Então eu acho que não. Quantos clubes você vê hoje no futebol brasileiro e fora do país que jogam com 3 zagueiros e não são defensivos? Eu acho que os comportamentos, o Ferrarese, o Diego jogando muito dentro do campo do adversário, claro que são situações que você precisa ter tempo, você precisa trabalhar, e o meu sonho é ter todos os atletas à disposição um dia. É isso que eu espero, que a gente possa colocar essas ideias, ter essas variações para a gente poder entregar aquilo que for melhor para o torcedor e que o torcedor espera de nós, e a gente espera a cada rodada evoluir e entregar o melhor para esse torcedor que merece muito e nos apoia demais. Carpini, você tocou aí várias vezes sobre as lesões, né? Diante de tantos problemas, qual é o diagnóstico interno com relação a essas lesões? Porque tem o trauma, evidentemente, que vocês não controlam, mas existem as lesões musculares também. O Caleri, nessa daí,
Queria que você respondesse essa. O Calleri jogou no sacrifício e para tentar achar um time considerado titular, você falou sobre repetição. Você acha que você teve que esticar a corda em determinados momentos? Não, de maneira nenhuma, mesmo porque daqui a pouco a gente vai dizer que o trabalho que tenha feito as lesões, né? E esse problema do São Paulo, acho que já vem uns 4 anos. Você acompanha o São Paulo há bastante tempo, você sabe, isso é recorrente. É um problema que a gente precisa sim resolver internamente, todos os departamentos assumirem sua responsabilidade, isso nós já estamos fazendo. Tivemos reuniões internas ontem, antes de ontem, teremos outra amanhã, porque algo precisa ser feito, a gente precisa dividir essa responsabilidade para que isso não aconteça nos 90 minutos e sobrecarrega a responsabilidade em cima dos atletas. Primeiro em mim, porque eu sou o comandante e prefiro que seja assim, que a responsabilidade ela é minha, depois deles. Mas a gente precisa dividir, principalmente com nesses casos. E se eu te pegar todos esses dados aqui, muitos desses aqui não foram muscular. O Moreira é um caso que há um tempo ele já vem com essa recidiva, não é de esticar a corda e do trabalho. Luiz Gustavo vinha já com uma situação de um tendão que já não foi a primeira vez que ele sentiu. O Nestor, quando eu cheguei aqui, ele já vinha de uma cirurgia. O Lucas, o Rato e o Rafinha, foi uma lesão de fratura. Então, se você pegar um balanço aqui, o Negruti machucou na base, não foi com nós. Nós descemos para jogar para dar hit para ele estar conosco. Então, se você pegar um balanço positivo não, um balanço de lesões, não foram tantas lesões musculares. Não é o trabalho, não é a carga de trabalho, porque o nosso fisiologista é o mesmo, os preparadores físicos da casa são os mesmos, e o trabalho, o estímulo, sim, esse é um pouco diferente. Eu quero um time de mais intensidade, eu quero um time um pouco mais competitivo. Talvez isso possa, mudanças de comportamentos possam, quando altera-se os estímulos, requer uma adaptação. O Calleri só jogou porque é o Calleri. Entendeu? André, boa noite. Seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, em pouco tempo que você chegou ao clube, e a gente não acompanha o dia a dia, então a gente não tem uma noção muito grande do que acontece internamente, mas externamente parece que você se adaptou muito bem ao clube, ao time, à maneira como o Carpini te coloca no jogo também, hoje jogando junto com o Calleri, não substituindo o Calleri. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua adaptação e como tem sido esses trabalhos. Carpini falou sobre conversas que vocês tiveram também nos últimos dias, queria que você passasse um pouquinho para a gente com relação a isso. Boa noite. Primeiro destacar essa entrega da equipe durante todo o jogo. Acho que isso é fundamental, isso foi visível, né? Um jogo completamente truncado, onde a equipe teve que esperar para poder achar os espaços e na hora certa os espaços veio para a gente poder sair daqui com a vitória. Foi muito fácil se adaptar a esse grupo, a esse clube. É um grupo maravilhoso, é um grupo de pessoas com caráter que trabalham muito e eu me identifico com isso. Eu sempre falei, acho que eu disse isso na minha entrevista quando eu cheguei. É um grupo com a mentalidade de campeão e eu vim para cá para isso, para poder brigar junto com eles e estar junto. Vou falar de mim, que é o professor, a gente sempre conversa bastante sobre futebol, para saber aquilo que a gente pode afetar os jogos, de que maneira, de que forma. Então, ele não só comigo, mas com todos os companheiros, eu também vejo. Temos esse espaço que o professor dá para nós também, para a gente poder falar. Boa noite, Carpini. Eu queria tocar em assuntos na mesma seara, mas são alguns pontos específicos, mais na questão tática. Primeiro, os 3 zagueiros hoje, a gente reparou que, principalmente no primeiro tempo, tinha talvez uma certa falta de paciência para trabalhar um pouco a bola, e por vezes a gente viu até o Ferrarese esticando um pouco mais as jogadas. É algo que passa ainda por um ajuste, queria que você comentasse sobre isso. Ainda dentro do esquema de 3 zagueiros, como isso dá talvez uma liberdade para o Rames ser o Rames numa totalidade de futebol dele, o camisa 10, sem se preocupar. Obrigado. Então, uma coisa ligada à outra. E o terceiro ponto, eu fiquei na dúvida na tua primeira resposta. A mudança do esquema tático foi pela ausência do Ferreirinha ou você identificou que depois daqueles 17 dias algo precisava mudar e que nas conversas que você teve com os jogadores poderia ser uma alternativa? Bom, primeiro os 3 zagueiros sim, é uma adaptação, nós fizemos poucos treinos nessa formação e de adversários como foi hoje,
onde eles colocam os 11 jogadores na parte defensiva, se a gente não tiver paciência de circular a bola, né, deixar o campo um pouco maior para que a gente possa encontrar os espaços e usar a capacidade que tem o Rames, o Luciano, o próprio Alisson de penetrar, seja com passe ou com uma infiltração e criar situações de gol. A tomada de decisão é do atleta, às vezes quando alonga a bola não é uma coisa trabalhada, claro que em alguns momentos pode acontecer, mas requer tempo, requer paciência e repetição. Em relação aos 3 zagueiros, também é uma maneira de dar um pouco mais de suporte, né, já que nós temos um cara da capacidade do Rames, mas a gente sabe que o Alisson não faz o que o Rames faz e o Rames não faz o que o Alisson faz, né? Então a gente precisa também equilibrar isso coletivamente, os 3 zagueiros de certa forma equilibra. A gente está buscando uma melhor alternativa dentro daquilo que nós temos. Eu trabalhei com uma linha de 4, jogando com Ferreira, como nós fizemos na Argentina, em Córdoba. Depois uma linha de 3 também com Ferreira. E foi aí que o Ferreira se sentiu no treino e acabou ficando de fora. E eu, nos treinos, me senti mais seguro, até porque a gente vinha sofrendo um pouco, como eu falei anteriormente, com alguns erros por aquele lado onde o Ferrarese entrou e o Diego e fez um equilíbrio muito interessante, consistente. Não estou aqui, daqui a pouco a gente tem que tomar cuidado com as palavras, daqui a pouco vai dizer, tirou o Wellington, porque o Wellington não é. A gente via que algumas coisas não vinham saindo da maneira que nós gostaríamos e até buscando esse equilíbrio que você falou. Isso foi uma das situações que nós tentamos. E nós fizemos, sim, nessa intertemporada, e vale lembrar, não sei se vocês vão comentar depois ou não, mas é uma intertemporada com 14 atletas. Né? Então a gente teve o tempo, mas não teve. Então, mais uma dificuldade, mas isso faz parte da minha profissão, isso faz parte de trabalhar num clube dessa grandeza, onde as repercussões de tudo elas são muito grandes, da derrota, da vitória, e a gente está muito preparado para isso, para continuar no nosso dia a dia fazendo o nosso melhor e buscando alternativas dentro das dificuldades que vão surgir no decorrer da nossa caminhada. Faltou alguma, não, né? Carpini, André, boa noite aos dois. Se me permitem 2 perguntas, vou começar pedindo para o André responder. 2 imagens ficaram bem marcadas na noite. A tua ajoelhado na hora que o VAR estava traçando as linhas para decidir ali se o gol tinha sido legal. Queria que você comentasse um pouco o que passou na tua cabeça ali, né? O primeiro gol pelo São Paulo, você ali bem ansioso, imagino. E para o Carpini também a imagem dele que ficou no final do jogo, você indo agradecer um setor ali, uma parte da arquibancada, a torcida, você saudando e batendo no escudo. Queria que vocês comentassem essas imagens do André e você, por favor. Por favor. Eu, naquele momento, né, acho que meu primeiro gol com a camisa de São Paulo e dentro do Morumbi, é um gol muito especial, dentro também de uma Libertadores, num jogo também que a equipe precisava para poder desbloquear o jogo. E ali naquele momento que o VAR ele começa a traçar linhas, a gente fica na indecisão se estava ou não, se foi gol ou não, né? Então eu me ajoelhei ali para poder pedir, meu Deus, essa benção que seria esse gol. E da minha parte, eu saudei aquele lado da torcida, mas o meu agradecimento é especial por todo o torcedor do São Paulo, até mesmo pelos que estão um pouco insatisfeitos por esse momento, e é compreensível que eles possam ter paciência e valorizar a entrega dos atletas e entender que a gente está num processo de melhora, de reconstrução, de implementação de ideias. E eu fui naquela direção porque aquela parte da organizada ali da Independente, não sei se pode citar ou não, mas acho que eu faço o que eu quero, falo o que eu quero. Nem tudo eu devo falar, mas nesse momento foi uma torcida que da onde eu mais recebi apoio todos esses dias. Então eu me sinto na obrigação de pelo menos ir lá e saudá-los e bater no escudo em forma de respeito, porque ali não é pela organizada, é porque eles representam também parte de todo o torcedor São Paulo que esteve presente hoje no Morumbi. Carpini, boa noite. Você falou das críticas exageradas, né? Talvez na sua visão. Você esperava isso tão rápido, talvez, essa pressão tão grande quando chegou ao São Paulo? Claro que você até na sua chegada falou que esperava justamente esse tipo de pressão. Se teve algo que especificamente te chateou, porque até a sua postura está diferente e até sua vida pessoal, em um dado momento, foi colocada em jogo. Minha vida pessoal é minha vida pessoal. Sim, obviamente, mas isso te chateou falar do também? Jogo. Mas isso te chateou também? Se fala da sua vida pessoal, você não se chateia? Não, claro, obviamente. Mas mais coisas te chatearam? Você acha que é exagerado tudo que estão falando a respeito de você? Não, é respeitoso. Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião alheia.
Eu tenho opinião contrária, você tem a sua. Você pode entender que não é exacerbada a cobrança, às vezes eu entendo que sim. A gente tem que se respeitar e trabalhar. O que eu esperava do São Paulo é tudo que eu estou vendo. Um time, um clube gigante, cheio de história, onde passaram grandes craques, grandes treinadores, e todos eles, até os treinadores, tiveram dificuldades no início da caminhada. Se a gente lembrar, em 92, eu falo isso com propriedade, porque eu acompanho o São Paulo a minha vida toda. Em 92, o Tele estreia na... Não estou me comparando ao Tele, não, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai falar, comparou o Tele. É sempre um trechinho que... Né, e o momento meu, eu tenho que tomar cuidado. O Tele estreia na Libertadores com 5 ou 6 derrotas. Uma goleada do Palmeiras, se eu não me engano, alguma coisa assim. Um momento bem ruim, onde era uma cobrança também muito pesada. E termina sendo campeão da Libertadores e Mundial. O que eu quero dizer com isso, eu sou igual... Não, de maneira nenhuma, não estou me comparando, não estou comparando os momentos. Só estou dizendo que todos passam por isso em algum momento da vida. E para trabalhar nesse nível aqui num clube como o São Paulo, você tem que estar preparado para tudo isso. E eu me sinto muito preparado e respaldado. O momento que eu não tiver o respaldo da diretoria e dos atletas, aí não tem sentido. Enquanto eu vejo o quanto esses caras correm por todos nós, eles fazem aquilo que é proposto. E eu vejo pelos números. Eu entendo a chateação do torcedor quando busca um futebol mais vistoso, mas realmente não ter todos os atletas à disposição é muito, muito complicado, é muito difícil você dar um padrão. E em relação à minha vida pessoal, eu acho muito... Assim, não vou comentar em relação a isso, porque, como eu disse, é a minha vida pessoal. É claro que a gente fica chateado, mas as providências foram tomadas, as pessoas que fizeram isso, elas respondem criminalmente, até para não ficar nenhuma pergunta sem resposta. E eu acho isso baixo, mas a gente... Fazer o quê? As redes sociais, elas deram voz e não deram assinatura. Você é um repórter que você escreve, busca as suas informações, as suas fontes e assina aquilo que você escreve. Você é responsável por aquilo que você faz. É um outro perfil de... Então, no momento onde as coisas tendem a acontecer, tudo se potencializa mais. Qualquer coisa que você fale, coisa que você faça, qualquer coisa da sua vida pessoal, ela toma uma proporção muito grande. Mas isso não me atrapalha em nada, não me afeta em nada. Eu sei das minhas origens, de onde eu vim, quem eu sou e onde eu quero chegar e o porquê eu estou aqui no São Paulo. Carpini, boa noite, parabéns pela vitória. Você citou muito sobre continuidade, né? De você acreditar que a continuidade no futebol é muito importante para o sucesso da equipe. Agora a gente começa a entrar numa fase em que há muitos jogos em sequência, né? O São Paulo volta a disputar a Libertadores no final do mês, mas tem 3 jogos aí no Campeonato Brasileiro, quarto e domingo. E por mais que essa continuidade seja importante para você, eu acho que você vai ser meio que obrigado a rodar um pouco o elenco, até para evitar o risco de mais lesões no seu grupo visando os próximos jogos. É isso mesmo? Como que você tende a lidar com esse problema, entre aspas, considerando que a sua filosofia é de continuidade, de dar rodagem para esse mesmo grupo, esse mesmo time, enfim? Viver jogo a jogo, tentar recuperar o mais rápido possível alguns atletas que possam vir nos ajudar, saber que essa sequência que nós vamos entrar, a gente precisa estar sempre pontuando, somando, melhorando. E vale frisar que hoje nós temos, deixa eu pensar para não falar besteira, 25 atletas contando com os goleiros à disposição para fazer essa maratona aí. E a gente precisa vencer, porque o São Paulo precisa vencer sempre. É o tamanho do São Paulo, é o tamanho do nosso desafio. A gente vai trabalhar para isso. A gente tem um elenco qualificado, né? A ausência de uma, oportunidade de outros. Claro que vamos esbarrar de novo, talvez na falta um pouco de entrosamento, na falta das jogadas combinadas, tudo aquilo que eu gosto e que as minhas equipes sempre fizeram. Se você puxar o retrospecto do meu trabalho, né? As equipes sempre muito consistentes, compactas, tomam poucos gols. E aqui a gente tem tido esse desafio e esse aprendizado e a oportunidade de nos melhorarmos, de errar, de melhorar, de fazer melhor. Então a gente espera viver jogo a jogo e ver o que a gente tem de melhor para cada partida, para cada competição, né? E recuperar o mais rápido possível. Qualquer ganho que nós tivermos de um atleta que seja vai ser muito útil, vai me ajudar muito. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini, com o atacante André. Boa, tá aí o PDV, ouvindo aí, fala, vai PDV, vai lá. Silva, exatamente, só registrando o final da coletiva por aqui, Capri. E vai falar mais alguém aí? Vai passar mais alguém? A gente vai para a zona mista agora, deve passar sim, viu, Capri?
Tá bom, então vamos lá. Então enquanto isso, eu vou com o Rafael Oliveira, analisando aí essa boa entrevista coletiva do Carpini, hein, Rafa? Porque como destacou aí o Paulo do Valle, ele me pareceu hoje mais incisivo, me pareceu ali mais no ataque e menos na defensiva, nas respostas, talvez sentindo um pouco aí dessa pressão e aproveitando a vitória já para tentar mandar um recado aí aos críticos. O que te pareceu aí a coletiva do Thiago Carpini? Achei que foi mais firme realmente e acho que isso tem dois caminhos, né? Um, ele parece já mais preparado no sentido de levar material, né? Seja parte estatística, seja qualquer outro tipo de tópico que ele tenha tocado, mas acho que ele bateu muitas vezes na tecla do respaldo interno e na questão de como o grupo tem o abraçado. E talvez esse seja o fator decisivo para a permanência dele, e talvez isso faça com que ele chegue na coletiva de hoje mais tranquilo em relação a essa dúvida que fica no ar, né? Ou pelo menos pairava no ar até alguns instantes atrás. Ele fez muita questão de ressaltar isso. Então me parece bastante nítido que ele sente que o grupo está comprando a briga dele. Pode não ser por muito tempo, aí não tem como saber. Mas pelo menos para a noite de hoje. Isso mudou um pouco a forma dele encarar as perguntas e responder a várias delas. Acho que foi alguns pontos importantes também, quando ele fala sobre a lesão do Ferreirinha impactando na estratégia da equipe. Ele falou várias vezes da questão das lesões, a gente já tinha tocado nesse assunto também. E é evidente que isso atrapalha demais qualquer formação de um time, né? Você perder tantas opções, jogadores importantes, uma estrutura de equipe também. Enfim, tem vários bons pontos aí que ele acabou abordando na coletiva. Exatamente. E acho que essa questão aí, isso, né? Como nós falamos aqui anteriormente, dos lesionados que ele chamou a atenção, foi perguntado e chamou a atenção para isso também. É claro, não é que ele iria usar isso a favor dele. Você não tem 3 jogadores aí muito importantes, pelo menos 3, né? Que podem ser considerados titulares, o Rato, o Rafinha e o Lucas. Ele acaba chamando isso para um possível ali, não uma desculpa, mas um argumento de que isso pode estar atrapalhando nesse momento o desempenho do time e, consequentemente, o trabalho dele também. Mas já tem que mirar o Fortaleza no próximo sábado, não é, Rafa? E aí é um problema sério, porque a gente sabe que o Fortaleza é um time muito bem montado, vem muito bem aí na Sul-Americana também, conseguiu mais uma vitória. Vai ser parada duríssima, quer dizer, não será surpresa se o São Paulo perder no sábado, mesmo jogando no Morumbi, e aí a gente voltar ao discurso todo novamente, mais uma vez a pressão volta para os lados do Carpini, não é? E o grande problema de entrar no Brasileirão balançando é que o Brasileirão é um campeonato muito cruel, né? Não tem rodada que você olhe para o Brasileirão e fala, agora tá tranquilo, vou ter uma sequência de jogos que são tranquilos, previsíveis e tudo. O São Paulo começa o Brasileirão pegando Fortaleza e Flamengo 3 dias, 4 dias depois, né? Então, assim, é um campeonato que cobra a conta. Se você não chega com respaldo ou com trabalho já no estágio mais avançado, você tende a sofrer. Por mais que ele tenha batido na tecla da questão das lesões e de como isso interfere no trabalho, quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida de que ele tem razão, me incomoda um pouco a questão dele, ainda mais tendo tido um tempo que, como ele mesmo destacou corretamente, teve mais tempo para treinar, mas sem muitos dos jogadores, isso é fato. Mas ainda assim, eu acho que o São Paulo precisa estar preparado para diferentes alternativas de jogo. Quando ele fala, por exemplo, sobre ter colocado um time com 3 zagueiros hoje sem ter trabalhado tanto a equipe, isso faz sentido se foi uma mudança de última hora por conta do Ferreirinha, e aí você precisa se adaptar de última hora, ok. Mas precisa fazer parte de uma metodologia de trabalho, a equipe ter a consciência e ter a capacidade de se adequar a diferentes plataformas táticas também. Então acho que aí vai até a página 2 a justificativa também. Até porque a gente sabe como no calendário brasileiro não vai ter tempo para ficar descansando não. O Campeonato Brasileiro começa e aí volta a ter jogo um atrás do outro. O São Paulo teve aí nas últimas semanas um tempinho um pouco maior e ele falou que foi a melhor semana de trabalho e tudo. Que tenha sido, eu sou meio contra, é muito comum, tem sido muito frequente, já que o calendário brasileiro é uma loucura. Toda vez que alguém tem 7 dias, 10 dias para treinar, todo mundo cobra que na sequência vem uma atuação de gala, né? Aquele resultado, tem que jogar muito esse jogo. Não necessariamente, às vezes o desempenho vem na sequência de jogos, e não necessariamente no primeiro jogo. Mas o São Paulo vai precisar ter aproveitado mesmo esse período, porque ainda precisa evoluir. É isso aí. Bom, eu vou pro gabarito com o Rafael Oliveira,
O PDV segue lá no Morumbi. Se tiver condições, a gente vai com o PDV. Antes do gabarito, deixa eu só dar uma passada com o Bruno Puzóvio, porque tem bola rolando também, tem jogo acontecendo e que interessa ao São Paulo, não é, Bruno? Exatamente, Capri. Damian Dias marca de pênalti para o Barcelona de Guayaquil e coloca o time equatoriano novamente na frente. Agora 2-1 contra o Tajeres, aos 15 minutos do segundo tempo. No grupo B, atualmente, Barcelona lidera com 4 pontos, seguido pelo Tajeres e pelo São Paulo com 3, e o Cobressal, lanterna da chave, tem apenas 1. Muito bom, aí o Bruno Puzóvio de olho em tudo aí, os jogos ainda rolando, já estamos na madrugada da quinta-feira, mas tem bola rolando na Libertadores da América. 21 minutos desta quinta-feira, já com Ailton Dias na mesa de som, já temos Ailton Dias aqui, na mesa de som Bandeirantes. Fala, Ailton, bom dia, boa noite. Bom dia, eu não sei qual fuso você tá agora, Ailton Dias, eu tô não no sei fuso, bom dia, boa tarde, boa noite, tá todo mundo qualquer ligado. Um aí, né? Você tá em qualquer fuso aí, você tá em todos os fusos, né? À noite, de manhã. Cadê nosso cafezinho aí? Mostra nosso cafezinho aí, Ailton. Capri. Já? Já. Você já ofereceu pro Rafael Oliveira o nosso cafezinho aí? Eles não tomam. Ah, não tomam, são fracos, hein? Não sou do café, não sou do café. Não, você é do... Qual bebida, ô Rafa? O que você toma? Chá, água? Água bastante, água bastante. Água. Essa é a melhor de todas. Muita água, é a melhor bebida de todas. Essa é coisa linda. Vamos lá, então. Gabarito do jogo no ar e as notas do Rafael Oliveira para São Paulo 2, Cobressal 0. Gabarito do jogo. Tá pronto aí, né, Rafa? Notas prontinhas já, tudo no papel aí? Vamos lá. Então vamos lá. Sobe o hino do Cobressal, Ailton Dias. Pra nota do goleiro Requena. Precisou trabalhar, né? Bastante até, apesar de ter faltado uma certa pontaria ao São Paulo, mas acho que foi o destaque do Cobressal no jogo de hoje. Nota 6,5. Trabalhou bem o Requena, viu? Então chega uma hora também não dá mais, né? Pois é. O tiroteio é tão grande que não tem jeito, mas ele trabalhou e fez boas defesas mesmo. Sandoval, nota 5,5. Foi o zagueiro que tá jogando improvisado do lado esquerdo, né? Fazendo a lateral esquerda. É isso aí. O Alarcon. Pra mim foi o melhor dos jogadores de defesa da equipe do Cobressal. Vou dar uma nota 6 pra ele. Betholt. Nota 5,5 também. Foi outro zagueiro que acabou saindo machucado no segundo tempo. Ele foi embora para a entrada do Christian Toro. Já na reta final do jogo, mas assim, se a gente for pensar do ponto de vista de impacto, o Toro entra e nos 6 minutos seguintes o São Paulo faz os 2 gols. Não que tenha sido culpa dele, né? Mas ele acabou tendo esse impacto teoricamente negativo, nota 5. E para fechar a defesa do Cobressal, o Guilhermo Pacheco. Que não conseguiu jogar, vou dar nota 5 também, porque o Pacheco em tese era dos 4 o mais ofensivo, só que no primeiro tempo foi bastante e bem marcado pelo Michel Araújo, então não teve nem saída de bola por esse setor. Meio de campo do Cobressal teve o Navarro. 5,5, um dos volantes ali fazendo a proteção, né, ele e o Messias. E a nota do Messias? Vou igual também, vou com 5,5, foi outro que saiu sentindo, né, saiu lesionado também, mas jogo discreto, o time não conseguia reter a bola, né, então ficava esse exercício de tentar proteger a entrada da área, o que nem funcionou tão bem assim. O Messias foi embora para a entrada do Fila. Que também entrou já nessa reta final do jogo, também assim como o Toro, né, ele entra até improvisado, porque é um lateral direito que entrou no meio campo, mas não teve grande participação nos gols sofridos, 5,5. Leonardo Valência. Teoricamente era o jogador para ter mais destaque, né? Era a referência técnica do time e não conseguiu jogar, assim, até sofreu falta, se meteu uma outra confusão ali, mas nota 5 também, jogador mais conhecido do Brasil por ter jogado no Botafogo. Ele foi embora para a entrada do Lescano. Também outro que entrou, esse entrou até um pouco antes, mas pouco participou do jogo. Era até o momento que eu imaginava que o Cobressal poderia levar mais perigo, porque tinha sido logo após ali aquela sequência do Cobressal atacando, e o Lescano é mais atacante, veterano e tudo. Mas pouco participou do jogo, 5 para ele. Munder. Esse era o que eu mais esperava no jogo, porque o Munder tem sido, nessa fase terrível do Cobressal, o melhor jogador ofensivo da equipe nas últimas semanas de campeonato chileno e até na própria estreia da Libertadores. E acabou que não conseguiu se criar também não. No início do jogo teve uma arrancada ali tentando explorar as costas do Igor Vinícius, depois nada mais, 5,5. Franco Garcia.
tentou botar uma correria, mas sem muita efetividade também. Esse já tentando cair nas costas ali do Michel Araújo, no setor do Diego Costa. 5,5 também. E ele saiu para a entrada do Lobos, que também foi outro que pouco participou. Os jogadores que vieram do banco no lado do Cobressal praticamente não jogaram. 5. Castro, Júlio Castro. É um centroavante que não é o titular, né? O titular geralmente é o Diego Coelho. O Lescano joga também como 9 às vezes e tudo. Foi a surpresa da escalação, mas ele precisava muito da bola aérea. Ele é um centroavante mais cabeceador e isso não aconteceu. Ele acabou perdendo praticamente todos os duelos com Arboleda em saídas longas. Então foi um jogo 4,5 dele. E o Diego Coelho foi o cara que entrou no lugar dele. Nota 5. Também não teve grande impacto, não. Era a tentativa de colocar o atacante que geralmente é titular. Nota do técnico Gustavo Huerta. Vai ser uma nota 5, porque assim, até dá pra dar menos, porque assim, o Cobressal sobreviveu bastante tempo no jogo, mais por sorte do que... Tem mais sorte do que juízo, ou do que organização, pra mudar a frase. O Cobressal, mais uma vez, fez uma partida muito pobre. É verdade que por alguns minutos incomodou o São Paulo no segundo tempo, mas no todo, o jogo poderia ter sido de uma derrota feia pro Cobressal e não seria exagero algum. Muito bem, aí o gabarito do Cobressal com Rafael Oliveira. Agora aos 27 minutos desta quinta-feira a gente vira a chavinha, muda o hino e vamos conferir o gabarito do Tricolor. O Tricolor, e a nota do goleiro Rafael, seu xará, Rafa. O Rafael assistiu ao jogo quase todo sem participar. Mas ele teve 2 intervenções importantes ali no segundo tempo quando foi chamado. Eu vou de nota 6,5, não foi um jogo em que ele foi super participativo, mas não deixa de ter sido importante. Mas olha, foram 2 defesaças, hein, Rafa? Sim, foram bolas difíceis, né? No cantinho ali. Um chute de fora, o outro na bola aérea, né? Assim, foi um período ali que o jogo ficou bem perigoso. E tava 0-0, né? Foi logo depois da alteração ali do Carpini. Se o Cobressal faz 1-0 ali, olha, ficou perto de fazer 1-0. Aí seria um desastre completo. Não sei se o São Paulo iria conseguir o resultado, não, mas Rafael salvou o São Paulo. Foi, aquele período do jogo ali, por uns 10, 15 minutos, o jogo teve uma carinha de tragédia enorme pro São Paulo, né? Porque o jogo saiu do controle e o Cobressal cresceu. Eu até achei que as substituições fossem fazer bem ao Cobressal naquele momento, acabou não tendo impacto positivo, o time esfriou, depois veio a pressão do São Paulo. É isso aí, Rafael então nota 6,5. Diego Costa. Diego Costa nota 6, pra mim foi o mais discreto dos zagueiros. Acho que os 3 zagueiros fizeram um bom jogo, ainda que tenha sido um jogo em que eles tenham sido muito exigidos ofensivamente, mas eles cederam um pouco defensivamente, e aí tem um mérito também, principalmente enquanto o time estava mais estruturado. Arboleda. 6,5, ganhou muitos dos duelos pelo alto, inclusive na bola aérea o São Paulo incomodou, né, a ofensiva também, mas ganhou quase tudo do centroavante adversário nas tentativas de saídas mais longas. Ferrarese. Para mim o melhor dos 3 zagueiros. Eu gosto do Ferrarese pela qualidade técnica que ele tem com a bola, então acho que o jogo hoje pedia zagueiros mais agressivos, que conduzissem a bola, que se projetassem. Não são zagueiros tanto com essa condução de bola, mas o passe do Ferrarese em alguns momentos foi importante para criar jogadas. Então eu vou com nota 7 para ele. O meio de campo e as alas aí do São Paulo, né? Começando pelo Igor Vinícius. O Igor Vinícius, em alguns momentos do jogo, foi o jogador mais perigoso do São Paulo pelo simples fato de ter aceleração. Porque era um time, a escalação do São Paulo hoje, se a gente for pensar, e a gente está falando nome por nome, era uma escalação que oferecia muito pouca aceleração. Drible, uma mudança de direção, uma arrancada, uma tabela para botar a bola na frente, sem Lucas, sem Ferreirinha, sem Wellington Rato, sem, enfim, a gente poderia listar de novo todos os desfalques. O São Paulo não tinha isso em campo. Então, em alguns períodos, o lado direito ofereceu essa velocidade, mas depois o Igor Vinícius caiu tecnicamente, começou a errar mais também. Então, acho que no fim um 6,5, mas por um período do jogo ele foi um destaque. Ele saiu para a entrada do Eric, que acabou sendo importante, né? O Eric entra, cria a jogada do gol, por exemplo, com um bom cruzamento a partir da direita. Eu vou de nota 6,5, ficou pouco tempo em campo. Acho que os primeiros minutos dele nem foram bons, mas depois ele foi importante já no finalzinho. Alisson.
O Alisson hoje eu achei abaixo, aliás eu acho que a temporada dele tá abaixo, né? A Copa do Brasil que ele fez no ano passado foi excelente quando ele é transformado nesse volante. Hoje ele teve algumas infiltrações que eram promissoras, mas sem conseguir um passe final de qualidade, sem definir tão bem a jogada. No segundo tempo ele ficou sobrecarregado porque ele virou o único volante do São Paulo, né? Mas pra mim nota 5,5. Pablo Maia. Achei abaixo, não só pelo cartão que ele recebeu, acho que aí até pode ser contraditório. Eu achei que o Pablo Maia hoje não fez um jogo seguro, vou dar nota 5 para ele. Acho que ele errou passes que poderiam ter custado alguns contra-ataques perigosos se o Cobresal tivesse mais qualidade, mas onde está a contradição aí? Quando ele sai, o time se desestrutura. Então a saída do Pablo Maia fez mal ao São Paulo, mas ele não estava fazendo um bom jogo. Não tem aquela história lá de seleção atrapalhar a vida dele, não é, o Rafa? Porque também acho que não dá para... Ainda é pouco tempo, pós-convocação do Pablo Maia. Ele nem teve uma participação gigante na seleção, mas vamos torcer para que ele não caia, não é? Como muitos jogadores caem depois que são convocados para a seleção. Eu acredito que não, assim, eu acho que, pra mim, a convocação dele não se justificava, mas não acho que isso tenha relação com o Pablo Maia não fazer um bom jogo hoje, ou não fazer uma temporada tão boa quanto a anterior. Aí eu acho que tem muito a ver com o nível coletivo do time mesmo. Ele saiu para a entrada do Galopo, que entrou para tentar tornar o time mais ofensivo, até tomou um cartão amarelo numa falta completamente desnecessária, exagerada e grosseira até, quando ele agarra o Léo Valência numa saída para contra-ataque, mas também tem a ver com como o time se desestruturou, né? Porque o Galopo não era um jogador para ocupar essa faixa do campo, claramente ele era um jogador para atacar mais a área, para ter mais chegada, e era um risco que o São Paulo naquela altura precisava correr, mas não dá para dizer nem que o Galopo conseguiu gerar esse impacto ofensivo e ao mesmo tempo desestruturou a equipe coletivamente. Então o jogo sai de controle não por culpa do Galopo, mas pela entrada do Galopo. Então eu vou de nota 5 para ele, porque acho que no todo a substituição fez mal para o São Paulo por alguns minutos. Uma parte da torcida do São Paulo pede mais minutos para o Galopo em campo. Você concorda, Rafa? Eu acho que ele é importante para alguns cenários. Eu acho que ele é um jogador que pode ter essa chegada para definir jogadas, para ser esse meio-campista ou um meia que ataca a área. Ele pode fazer gols a partir disso, até por isso ele foi usado já muitas vezes como 9, como substituto do Calleri, né? No ano passado, quando ele se machuca, ele era o artilheiro do time e tudo. Mas eu acho difícil pela concorrência. De novo, a gente volta àquela questão. É uma faixa do campo em que o São Paulo tem o Lucas, tem o Rames, tem o Luciano, tem o Nestor voltando, e isso torna difícil uma sequência como titular para o Galopo. Rames Rodrigues. Pois é, acho que hoje o Rames fez um bom jogo, talvez o melhor dele com o São Paulo. É verdade que o sarrafo é baixo, porque ele não tem jogado bem desde que chegou, mas eu vou de nota 7,5 porque eu gostei do início de jogo do Rames, e aí vou separar em duas partes. Um Rames participativo, ativo, não esperando a bola chegar até ele, não sendo aquele 10 que anda em campo e espera que se a bola não chega você fala, mas o time não me acionou. Não, ele era o líder de passes do São Paulo durante boa parte do primeiro tempo, voltando para receber a bola dos volantes, já que era um jogo em que a bola ficava muito com os zagueiros, ele se apresentava para ser essa opção. Achou bons passes para finalizações, é verdade, muitas vezes bola longa, muitas vezes bola parada, mas isso também define jogo. Hoje o São Paulo poderia ter tido um placar confortável, e se o jogo fosse para o intervalo com 2-3-0, muito provavelmente seria um jogo de 1 ou 2 assistências do Rames. No fim das contas ele ainda participa dos 2 gols, não diretamente, então não vai para a estatística, mas acho que foi um jogo em que ele participou bastante. E aí a qualidade técnica ele tem. Então a gente volta àquele tópico do pré-jogo. Hoje era um jogo em que o São Paulo controlaria, teria a bola contra um time inferior. Aí é jogo pro Rames participar muito. E aí ele participou. Em outros jogos, talvez ele não entregue uma atuação tão completa, porque sem a bola ele pode trazer debilidade ao time. Aí falta. Mas hoje ele foi bem. Ele saiu para a entrada do Rodrigo Nestor. Muito pouco tempo, né? O Nestor entra já aos 47 do segundo tempo, então fica até difícil dar nota. Michel Araújo. O Michel Araújo, eu acho que teve um pouco dos dois mundos hoje, porque ele na ala, ele não deu esse drible, essa chegada em velocidade ao fundo que o time precisava ter. E só teve um pouco com o Igor Vinícius pelo outro lado, porque como Rames e Luciano ficavam por dentro, e era natural que isso fosse acontecer,
O São Paulo precisava ter alguém que abrisse o campo e que gerasse mais incômodo, chegando à linha de fundo, tentando ganhar num drible, numa arrancada. Isso ele não teve. Então eu senti falta desse perfil de jogador na ala esquerda. Por outro lado, no primeiro tempo ele roubou muita bola. Ele matou uma saída que seria importante do Pacheco na lateral direita do Cobressal. Então acho que ele teve alguns pontos positivos, outros em que ele ficou devendo por não ser a característica dele. Participou do gol também, né? Porque é ele quem chega finalizando na bola travada que sobra depois pro André Silva fazer o gol do 1-0. Mas pra mim um jogo nota 6. Ele saiu pra entrada do William Gomes. Que também não teve tempo, né? Entrou aos 47 do segundo tempo, garoto. Luciano. O Luciano fez um jogo que tentou, nem foi o lado mais acionado do São Paulo. No início do jogo teve muito do lado esquerdo com o Rames, depois o Rames começa a procurar mais o Igor Vinícius na direita. O Luciano teve a finalização perigosa, é verdade, mas acho que foi um jogo ok dele, assim, um jogo 5,5, no máximo 6 para ele. Ele foi embora para a entrada do André Silva, que acabou tendo a participação direta, né? Assim, o André Silva, acho que ele tem um mérito de lutar, batalhar muito, né? A gente tem visto jogos em que o São Paulo claramente está devendo coletivamente. E o André Silva tem mostrado muita disposição, seja para tentar atacar espaço, para batalhar sem a bola, para tentar desarmar. E a origem do gol dele mesmo teve uma batalha enorme dele na lateral da área. E depois ele vai atacar a área para ficar com o rebote e fazer o gol. Então acho que pelo protagonismo, uma nota 7 para ele. E finalmente aqui a nota do Caleri. Toca no Caleri que é gol, né, Rafa? E foi importante, né? O Caleri no início do jogo já tinha criado chances, sendo alvo para muitos cruzamentos, né? O São Paulo em alguns momentos ficava lento com a posse de bola, então forçava a bola aérea, mas a bola aérea deu muito trabalho pro Cobressal, seja na bola parada ou com bola rolando. O Caleri faz um gol, é verdade que já estava 1-0, foi o gol que matou de vez o jogo, mas participa do gol do André Silva também, porque o cruzamento foi para ele, né? No primeiro momento, ele cabeceia pro meio da área. Então acho que foi importante mais uma vez. Um jogo nota 7 do Caleri. E para fechar o tricolor, o Thiago Carpini, o treinador do time. Então, acho que não foi um bom jogo, assim, tem de novo dois lados da moeda, né? Com a escalação que ele coloca em campo, que eu acho que era uma escalação ok, o São Paulo produziu para ter uma vitória tranquila. E aí não dá para culpar o técnico se a bola não entra. Porque se o time produz, se o time se impõe, se o time controla, se é jogo de um time só, como foi durante boa parte do tempo, e a bola não entra, tá mais na conta de quem tá em campo do que de quem tá do lado de fora. Mas o segundo tempo eu acho que já traz alguns pontos negativos para a nota dele, porque a substituição, embora a gente possa falar que o Eric entrou e participou do gol, o André Silva entrou e fez o gol da vitória, o gol do 1-0, isso tudo é verdade. Mas acho que foram substituições bem mais num desespero, num tudo ou nada, do que exatamente mantendo uma organização. Pelo contrário, a primeira mexida desorganizou o time. Então eu acho que é um jogo que poderia ter sido uma vitória tranquila, virou um drama e sai com a sensação de alívio. Isso também passa um pouco, naturalmente, por quem comanda. Então eu vou com uma nota 4,5 para ele. Muito bom. E aí agora é para fechar mesmo a nota do árbitro Carlos Ortega, o colombiano. Não teve influência no jogo, mas não gostei também do critério dele para cartão amarelo. Acho que no primeiro tempo ele se perdeu bastante. Poderia ter perdido até o controle do jogo com questão de amarelo. Ele começou a dar amarelo sem muito sentido, sem muito critério, mas o jogo foi nota 6 da arbitragem. Ele deu uns cartões lá que, gente, falta, segue o jogo, né? Amarelou uns caras lá sem... Não tinha nenhuma lógica ali nos cartões amarelos que ele mostrou. Mas tudo bem. E sem falar no gol do São Paulo primeiro, que aí é coisa do VAR, né? Ô, eternidade pra validar um gol, hein? Meu Deus, aí verdade. É difícil demais. Rafael tá aí, ô PDV? Sim. Então vamos lá, vamos ouvir o goleiro tricolor. O clube existia muito do torcedor o desejo de voltar a viver esse momento. A preparação, né? Porque na arquibancada o torcedor vibra diferente, ele comemora diferente, ele canta mais forte. A preparação para um jogo de Libertadores, ela também é diferente e o sentimento com essa vitória é diferente de uma vitória, por exemplo, em outros torneios? O que é legal é que hoje o meu treinador de goleiro, o Otávio, antes de a gente começar o jogo, ele virou e falou assim, ó, dizem que quarta-feira à noite aqui no Morumbi é diferente e eu infelizmente não vou poder dizer o que é, né? Vou poder saber porque eu vou estar ali no banco do lado de fora, mas eu quero que depois você me conte. E eu acho que assim, ó,
vestir a camisa do São Paulo, defender o São Paulo no Morumbi, sempre lotado, é incrível. Sempre o mínimo que tem é 40 e tantas mil pessoas, quase 50 mil pessoas. O amor incondicional do torcedor, nos ajudando a todo instante. Eu acho que isso é um sonho, isso é um sonho para todo atleta, e eu poder viver isso é algo surreal e com certeza é diferente. Eu vi o Lugano falando isso esses dias aí, o quanto que era especial, e eu acho que realmente é especial desde a nossa chegada no ônibus aqui, que a gente já tem um contato com os torcedores vibrando, com os bandeirões, a nossa entrada para o aquecimento, tudo é mágico, e poder sair de campo hoje de um 2-0, de uma vitória ainda melhor, porque a gente sai satisfeito com o resultado e que o nosso torcedor ficou alegre. Rafael, ninguém gosta de ser atacado, mas o goleiro vai ficando meio frio no jogo, né? Como é que foi pra você ali? Porque o Cobressal atacou muito pouco, mas no momento, na sequência, foram 2 finalizações muito perigosas. Aumenta ainda mais a dificuldade de você estar meio frio ali no jogo? Cara, a gente tem que estar sempre muito preparado. A gente sabia que a gente ia controlar o jogo, que a gente ia ter o controle maior e que seriam poucas as ações, mas no futebol, por mais que você domine o tempo inteiro o adversário, vão vir 2, 3 situações ali de perigo de gol, e a gente tem que estar o tempo inteiro atento. Mas hoje em dia, como a gente tem que movimentar tanto para dar opção de passe, para adiantar, para ficar... Cara, a gente não para. O meu GPS normalmente dá quase que, com o aquecimento, dá quase 7 km por jogo, então a gente não fica parado frio, mas a gente tem que ficar sempre atento, porque as nossas ações são curtas, muitas vezes no final do jogo, mas são muito importantes, e fico feliz de poder ter ajudado aí a equipe com mais uma vitória. Legal, tá aí a palavra do Rafael. Daqui a pouco o Caleri fala por aqui, viu, Capri? Boa, eu vou liberar o Rafael Oliveira, já estamos na madrugada aí e já invadimos a madrugada da quinta-feira. Rafa, muito bom, como sempre, tê-lo conosco aqui. Uma ótima quinta a você, bom restante aí de semana e até a próxima. Sempre muito bom tê-lo com a gente aqui, viu, Rafa? Venha sempre, hein? Valeu, Capriotti. Obrigado mais uma vez, sempre um prazer, uma boa sequência e uma boa madrugada a todos. Eu ia falar boa noite, mas boa madrugada pela frente para todo mundo. Daqui a pouco nós vamos dormir também, né, Rafa? Que também tá louco, né? De vez em quando é bom, né? É bom. E depois que a gente tem filho pequeno, a gente começa a valorizar mais ainda cada minuto, né? Você vai pro 3º turno agora, né, Rafa? Tem os filhinhos também, as filhinhas, né? Pois é, daqui a pouco, a partir de umas 5h30 da manhã, eu já não durmo mais. Isso é certeza. Meu Deus, olha lá. Então, ô Ailton, vamos liberar então o Rafael, porque ele precisa dormir pelo menos um pouquinho aí. Como é que é o nome das filhas, Rafa? Luísa e Lívia. Ei, coisa maravilhosa, hein? Muita saúde pra elas e muito fôlego pra você cuidar bem delas aí, dar toda a atenção e todo o carinho. Obrigado, Rafa. Boa quinta pra vocês. Valeu, um abraço. Muito obrigado. Rafael Oliveira, o destaque final da Opinião Bandeirantes aqui. Depois de São Paulo 2, Cobressal 0 no apito final. O melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Caleri vai falar aí, PDV. Vai daqui a pouco, Capri. Daqui a pouco o Caleri passa por aqui. Acho que se for pro intervalo, a chance de perder é grande, né? Pode ir. Dá pra ir? Então vamos lá, intervalo rapidíssimo, já voltamos aqui, ó, e com a promessa do Caleri, hein? Toca no Caleri que é gol, ele vai falar aqui. Já pensou se o Caleri puder ouvir o gol dele? A gente vai lá, vamos ver então se daqui a pouquinho a gente consegue colocar o Caleri aí pra ouvir o gol, mas ele vai falar no apito final e nós já voltamos na sequência. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio.